futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. Pedro Martelli. Num ambiente como esse aqui, um time que é passivo, que espera pra jogar. Eu espero que o Corinthians vá pra cima, que mostre essa nova cara nesse segundo semestre, que possa, pelo menos, vencer é uma coisa. Agora, você tem que ter vergonha e vontade de vencer. Eu espero que ele demonstre isso hoje com o grupo, que ele teve bom tempo pra trabalhar, viu, Pedro? Vai começar o jogo, tá tudo pronto no microfone da Bandeirantes. À esquerda, o Remo de azul em sua camisa, em seus meiões também azuis, de shorts branco. À direita, o Corinthians, à direita, o Timão com meiões brancos, camiseta branca, o primeiro uniforme do Corinthians, limpíssimo até o momento, shorts preto. No centro do gramado, Lucas Casagrande apita pro centro do gramado, Labiá, bate na bola, começa o jogo em Itaquera. Pedro Martelli. Curtindo o futebol da Bandeirantes dessa noite de quinta-feira. Corinthians já desce para o campo de ataque, lançamento pela ponta direita, corta a marcação, volta em linha de fundo, escanteio para o Corinthians bater na ponta direita, com pressa no primeiro momento, vem levantamento, toque de cabeça, passa a direita, deu toque, agora fora! Passe esquerda do goleiro, toque de cabeça, Yuri Alberto, Timão na pressão, à esquerda do goleiro do Remo, linha de fundo, tiro, diverte, só isso. E a pressão do Corinthians começa a todo vapor antes mesmo do primeiro minuto. Yuri Alberto, na pequena área, sozinho com liberdade, testa pra fora, estava em condição legal, tiro de meta pro Remo. Remo está jogando no campo de defesa, 30 segundos de bola rolando, o Corinthians já tinha cobrança de escanteio, está jogando o Rangel, inteiro de verde dentro da pequena área, está jogando o goleiro do Remo, de perna direita, ele quebra para o campo de ataque, é o comecinho de jogo aqui no microfone da Bandeirantes, sobe para tocar de cabeça, completa Marcelinho pelo círculo central do gramado para Lef Manga volta, jogada para Bueno por dentro do círculo central do gramado, abriu a jogada para a esquerda, chegou, passou da bola, Matheus Bidu vai nas mãos, Hugo Souza. O lançamento em alta velocidade pela meia esquerda, já invade a grande área, se choca com o jogador do Timão, lateral direito, que sente. Mateuzinho tá no chão, Hugo Souza com a bola em mãos, hein, Fabiane? E parece que ficou pior pro Mateuzinho por ali nessa disputa. Talvez desequilibrado pelo jogador do Remo. E o Hugo Souza dá uma petecada com a bola, que se ela passa o gol ficaria aberto pro Remo abrir o placar. O jogo é bom em Itaquera. 1 minutinho jogado, hein, Martelli? Tendo atacado o craque Clube, sempre jogando junto com você. Corre que tem golaço de oferta te esperando na loja, não é pelo site. Pois é, começa a movimentar, tô vendo o lance aqui, ó. Me parece que o Mateuzinho leva pior, foi sem querer, o Jajá tá junto com ele na disputa de bola. Foi sem querer, hein? Não foi no choque com o Jajá, não, mas me parece que ele prende o... Nossa, foi o gramado, Ronaldo. Ele prende as travas da chuteira no gramado, faz o movimento de torção do tornozelo, mas pra dentro, não pra fora. Prende na grama o pé direito do Mateuzinho e ele tá sentindo, viu, Ronaldo? A impressão que eu tive aqui, olhando bem pertinho da gente aqui, que nós estamos em cima aqui no camarote Felzone, é que o pé dele enrosca mesmo. E ele teve a pressão do Jajá, que estava chegando nas costas dele. Aí ele teve esse toque e o peso ficou todo no pé esquerdo. Mas parece que ele já tá voltando aí, mas enroscou mesmo. Tá de pé, tá tudo certo com o Mateuzinho. Vai ser a jogada Hugo Souza dentro da grande área. São os primeiros movimentos, 2:30 jogados deste primeiro tempo de bola rolando. A falta do Timão ao Campeonato Brasileiro. A falta do Corinthians, a arena do Timão. Inteiro de Cisa dentro da grande área, Hugo Souza. Ele quebra para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça, quarta marcação, tira mal. Volta pela ponta direita, Caio César. Domina aqui da grande área, meia direita, pedalou no meio de dois, perdeu a bola. Quarta marcação do Remo, tenta descer o contragolpe pela meia esquerda. Vai descer no campo de ataque pela meia esquerda, não consegue o passe errado. Quarta marcação do Timão foi para fora. Lateral para o Corinthians bater no campo de ataque pela meia direita. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa, é Vonder, a ferramenta do Brasil. Corinthians está jogando pelo campo de defesa. Gabriel Paulista domina pela quarta zaga. Ele gira para a esquerda, mete a bola nos pés do capitão Gustavo Henrique. Sai jogando gigante do Timão. Gustavo Henrique volta, jogada para Gabriel Paulista. Paulista tenta descer para o campo de ataque. Ele recua pelo círculo central do gramado para Gustavo Henrique. Gustavo Henrique de novo para Gabriel Paulista. Sai jogando a dupla de zagueiros do Corinthians. Gabriel Paulista encosta para a meia direita. É para o domínio de Mateuzinho. Mateuzinho tenta a bola à frente para Bidon. Bidon perdeu. Ficou no bate-bate. André ganhou. André por dentro. Labiá tentou a disputa de bola. Pega mal. Ele tentou a abertura de bola pela meia direita no campo de ataque para Caio César.
César manda pra fora em arremesso manual. Lateral pro Remo bater no campo de defesa pela canhota. Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. Lateral pro Remo bater no campo de defesa. É a 19ª rodada na Bandeirantes. A volta do Campeonato Brasileiro. Corinthians inteiro no campo de ataque, hein? Timão na pressão. Sobe pra tocar de cabeça. Mateuzinho foi pra fora. É novo lateral pro Remo. Não tem pressa alguma pela meio esquerda. Mike vai arremessar a bola. Vai devolver a bola pro gramado da arena do Timão. Mike sem pressa no campo de defesa. Placar de 0-0. Mike arremessa a bola à frente. Tenta fazer o domínio. Vitor Bueno perde. Tenta tirar a marcação do Corinthians. Consegue tirar o espaço pela meio esquerda. Fez o domínio. Matheus Bidu perdeu. Ganha o Remo pela meia direita, vai para o campo de ataque, o passe por dentro para Aleph Manga, vem por baixo, firme na cobertura, Gabriel Paulista pela meia esquerda para Bidu no campo de defesa para Yuri para Labiá pela meia esquerda, tentou devolver para Yuri, tirou a marcação, volta nos pés do marroquino, Zacaria, Labiá pela meia esquerda para Bidu, sofre a falta, o juiz para o jogo. O passe curtinho à frente do banco do Remo, jogo parado, falta Corinthians na meia esquerda. Na primeira vez que o Matheus Bidu se lança ao ataque, ele que é lateral, mas é um dos jogadores com maior presença ofensiva nesse Corinthians, que tenta de novo. Vai para o campo de ataque o Corinthians, Gabriel Paulista domina pelo círculo central, 5 jogados do primeiro tempo, 0-0, abre para Caio César aqui, cruza para a meia esquerda, é forte demais. O Caio César limpou da meia para meia. Aí não foi. Da meia para direita, para meia esquerda, errou. Passa a direita do goleiro, tiro de meta, só isso. E quem tava lá para conferir, como eu falei, Matheus Bidu e Labiá. Os dois fincados na grande área, mas o cruzamento foi ruim, tiro de meta. É futebol raiz que você quer, então assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. 5 minutos jogados e 30, primeiro tempo na Bandeirantes. Timão desce pela meia direita, vem Bidon, bola para Labiá, passou. A bola, Rangel no gol. O Bidon na meia direita ergueu nas costas da zaga. Labiá não deu cacuete de centroavante, não se atira contra a bola nas mãos de Rangel. Rangel já repõe para o campo de ataque na meia direita. Pikachu cruza. Gabriel Paulista no alto, toca de cabeça, bota escanteio. É bom o jogo lá e cai escanteio. Remo na ponta direita, hein, Fabiani? E como o Labiá estava fazendo as vias de centroavante, o Yuri Alberto virou ponta, rapidamente recompondo pelo lado, mas o Pikachu é rápido. E no cruzamento, o Gabriel Paulista cabeceia para onde está virado o nariz. Concede escanteio para o Remo. O primeiro favorável à equipe remista no jogo. Lado direito, Patrick. Seu novo ter está mais perto do que você imagina. Vira chave com consórcio Volkswagen. Acesse consórcio-vw.com.br. Patrick de perna direita, toma distância para fazer a cobrança de escanteio do lado direito do gramado do ataque. Placar de 0-0. 6 minutos e 30 jogados da Bandeirantes. Patrick toma distância para a cobrança de escanteio. Patrick de perna esquerda vai para escanteio pela meia direita. Placar de 0-0. Se fecha o Timão. Autorizado. Patrick perna esquerda. Levantou na primeira trave. Falhou a marcação. Toque de cabeça. Explodiu no zagueiro. Subiu livre na primeira trave. Marlon. Tem lei do ex, hein? Corta a zaga do Timão. Afasta Remo de qualquer jeito pela meia direita. Sobe o volume. Torcedor corintiano na Bandeirantes. Sonsaço de Daniel Chincote, equipe de externas. Aqui na Bandeirantes, Marquinhos levando a você o sonsaço da Bandeirantes na Neoquímica. Vai para o campo de ataque. O Remo lançamento pela meia esquerda. Passe interceptado. Grande Mateuzinho. Gigante Mateuzinho. Vai para o campo de ataque. Passadas largas, meia direita. Mete a bola nos pés de Labiá. Labiá calma parada. Volta o jogo para Mateuzinho. Mateuzinho para a meia direita. Ele cruza. Explodiu. Explodiu no zagueiro. Manda para fora em arremesso para o lateral para o Corinthians bater no campo de ataque pela meia direita. Cabos elétricos Silva, líder do Brasil, Cecil. Você pode confiar. Vai para o campo de ataque o Corinthians pela meia direita. Mateuzinho volta a jogada para Gabriel Paulista. 7h30 jogados deste primeiro tempo de bola rolando de zagueiro para zagueiro. No círculo central do gramado já está no campo de ataque. Gustavo Henrique, o capitão domina. Mete a bola nos pés de Gabriel Paulista. Paulista chapa para Mateuzinho. Mateuzinho para Bidum. Tudo isso no campo de ataque. Agora Bidum volta o jogo pelo campo de defesa para Gustavo Henrique. Gustavo Henrique inverte o lado do campo. Lança a bola. Que bola, hein? Na meia esquerda dominou Bidu. Tentou fazer a finta frente à marcação. Perdeu, comete a falta. Falta de ataque do Bidu, que deixou escapar o domínio. E ele faz a carga para cima do Pikachu, atacante da equipe do Remo, recompondo, sabendo da ofensividade do Bidu. Falta marcada, posse de bola, Remo. 8 minutos jogados na Bandeirantes. Ronaldo Giovanelli, Neoquímica Arena 0-0, Ronaldão. Começou agitado, movimentado o jogo, hein? Não, jogo ótimo, né? Porque logo aos 30 segundos de jogo teve um escanteio a ser batido pro Corinthians. Isso aí é raro acontecer. E ó, vou falar uma coisa pra você também. O Mateuzinho tem que abrir o olho aí, porque o Jajá tá encostando nas costas dele aí. Já é a segunda vez que o Jajá vem aqui e faz uma fumaça.
Já ele toma nas costas, né? Lateral pro Remo. Lateral pro Remo, bater no campo de defesa para a esquerda. Timaço da Bandeirantes aqui na Neoquímica. 8h30 jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Lateral pro Remo, bater no campo de defesa pela meia esquerda. O Terra mudou o conceito de SUV, vira chave com consórcio Volkswagen. Conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Corinthians tenta descer para o campo de ataque, ela abre a jogada para a meia direita, a bola é boa para Caio César, abandona a ponta, vem poder trocar o César, meteu a bola na frente para Yuri Alberto na linha de fundo, chegou, mas chegou antes o zagueiro, bateu na massa, Yuri Alberto, ele Marlon, a bola tava, próxima linha de fundo, tiro de meta pro Remo. E é forte o Marlon, hein? Capitão do Remo, passagem pelo Corinthians, passagem pela Ponte Preta, outros clubes do futebol brasileiro, experiente, conhece o território e parou o Yuri Alberto na primeira chance do camisa 9. Toma distância para fazer a cobrança de tiro de meta, tá lá Rangel, na Bandeirantes aqui, youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, Zenilda, Emerson, Wilson, Moacir, deixa eu ver quem mais. Ronaldo, seu xará aqui, ó, Ronaldo de Nova York, mandando abraço, Pet Loz, Neto. Sim, Nova York, hein, que beleza, hein. Só não foi nós, Ronaldo, Jairo. Toninho, muita gente ligada no microfone da Bandeirantes, placar de 0-0. 9h30 jogados de bom desce para o campo de ataque, descia tem falta, bola pro Corinthians, falta bem esquerda no ataque. Foi um pé alto pra cima do Bidon por ali, ele até ameaçou acelerar no Yuri Alberto, mas vai bater curtinho na intermediária. Corinthians tem a posse de bola no círculo central do gramado, domina, tá livre de marcação, Alan pega na bola, volta pela quarta zaga para Gustavo Henrique, o gigante da Fiel. Gustavo Henrique domina para a esquerda, trabalha pela meia direita agora para Gabriel Paulista. Paulista desce para o campo de ataque, chapa, acelera, jogada para Caio César, saiu da ponta direita, o Mateuzinho ficou para Caio César acelerou na ponta direita em cima da marcação, voltou, Mateuzinho pediu, Caio César tentou levantar para ninguém. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando para você. Brasileirão, 19ª rodada, Neoquímica Arena, acordado, torcedor do Timão. Relógio marca 10 jogados do primeiro tempo. Corinthians 0. Remo também 0. Na Bandeirantes, o QG de Esportes é seu. Chega mais bueno. Na Sul-Americana, jogo agitado entre Grêmio e Bolívar. O Grêmio buscou o empate nesse momento. Bolívar 2, Grêmio também 2. Jogo está no finalzinho do primeiro tempo. Kleber Bahia, grande Kleber Bahia, corintiano de coração, ligado aqui no microfone da Bandeirantes. Placar de 0-0, tá querendo gol. Corinthians abre o campo de ataque, domina pelo seu concentral, Gustavo Henrique, fatia pela meia direita, passe errado. Toca de cabeça, corta a marcação, Mike. Ele disputa pelo alto, próximo a bandeira de escanteio. Sobe a marcação do Corinthians, se proteger e sair a tiro de meta. Ele fez isso. Protegeu, saiu, não chegou o Caio César. Tiro de meta pro Remo, isso é isso. E deu uma provocada ainda pra cima do Caio César, que disputou até o final. Ô Martelli, é verdade que minha visão é privilegiada, mas daqui do campo, o short do Patrick tá meio apertado, não tá não? Deixa eu ver, espera ele chegar aqui, menino. Deixa eu ver se o Patrick tá com o shorts apertado. Abra as pressas, transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Fica de olho ali, Ronaldo. Ele tá no círculo central. Eu não. Fica de olho, Ronaldo. Conto com você, Ronaldo. Não, tô fora. Placar de 0-0, 0 pro Corinthians, 0 também pro Remo. Sérgio jogando no campo de defesa pela meia esquerda com a bola nos pés. Mike tranquilamente. Chapa pela quarta zaga. É pra Malo pra Zeivaldo. Zeivaldo pra Malo pela meia direita. Ele tenta ser jogando para a equipe do Remo. Sobe a marcação do Corinthians com o Yuri Alberto. Rasga de qualquer jeito. Zeivaldo pela meia direita. Subiu e tocou de cabeça. Matheus Bidu pra botar pra fora em arremesso manual. Lateral pro Remo bater no campo de ataque pela meia direita. Chegamos a 12 jogados. É o primeiro tempo de bola rolando na Bandeirantes. A volta, alô, torcedor do Corinthians. A volta do Timão ao estádio. Depois da Copa do Mundo, quente transmissão e amortecedor para sua moto pode contar com a durabilidade e a segurança que a Nakata oferece. Vai de Nakata. Iago Pikachu domina a bola no campo de ataque para a meia direita, a próxima bandeira de escanteio. Bidu veio por baixo. Bidu carrega, torcedor gosta, escora frente à marcação. Manuel. Lateral para o Corinthians bater no campo de defesa para a meia esquerda. Aí o cumprimento justo. Legal, tranquilo do Iago Pikachu com o Matheus Bidu. Manuel para o Corinthians bater no campo de defesa para a canhota. Matheus Bidu vai para a cobrança. Placar de 0-0, toma distância. Matheus Bidu arremessa a bola nos pés de Alan. Alan pressionando pela marcação, ele tenta quebrar para o campo de ataque. Nossa, pegou na mão do jogador do Remo do Marlon. Visão não deu. Corinthians tenta descer o contra-golpe. O juiz volta. Vai marcar uma falta? Não. Tá dando encontrão sim. Falta pro Remo na meia direita. Reclama ali o Bidon.
O juiz está dando falta para o Remo no ataque para reclamação dos torcedores do Corinthians, hein, Fabiani? Foi um choque por ali do Bidon com o Patrick, que o Bidon achou que era falta pro Corinthians. A bola seguiu, parecia que ele não tinha dado nada. Na realidade era falta pro Remo e ele esperou para ver se ia dar vantagem. Não deu e concede a equipe visitante a chance de cruzar a bola na área. O Patrick e o Iago Pikachu, experientes ambos na bola. Leandro Tocha tá curtindo aqui no microfone da Bandeirantes Corintianos. Se espirrar saúde, hein, Tocha? Torcendo pro Timão. Placar de 0-0, toma distância para cobrança de falta o Remo. Patrick, de acordo com o Fabiano, tá apertado o uniforme, de perna esquerda. Iago Pikachu, agora a gente tem analista de uniforme. Iago Pikachu é o destro. Toma distância, Patrick de perna esquerda. Levantou na entrada da grande área, tirou a marcação. Volta, jogada um pouquinho mais atrás pela esquerda. Zé Wellison domina na entrada da grande área. Volta o jogo. No círculo central do gramado, tranquilamente. O último homem, Mike, quebra para o campo de ataque, tá impedido. Subiu para tocar de cabeça o Marcelinho, posição irregular, hein, Fabiani? E aí a missão fica fácil pro Remo, esses cruzamentos nas costas do Bidu, porque é baixinho o lateral do Corinthians, 1,72 m para ele, Martelli. Sai jogando o Timão pelo campo de defesa, placar de 0-0, a volta do Timão, arena do Timão, a volta do Timão, arena do Corinthians. 0-0, placar do jogo, 14 jogados e aí, Ronaldo. Olha, jogo pegado, jogo gostoso de ver, as duas equipes numa entrega total. Quem achou que o Remo viria para jogar só no contra-ataque se enganou até aqui, são 14 minutos, as duas equipes procurando o jogo até que, vou falar para você, o juizão até que foi tranquilo aí, mas ele errou duas vezes, viu? Teve mão e não teve falta. Vai pro campo de ataque mais uma vez o Remo Sá jogando o placar de 0-0. Você ligado no microfone da Bandeirantes. O Corinthians se fecha no campo de defesa. Quarta marcação. Gustavo Henrique tira mal. Voltou pro Aleph Manga. Aleph Manga dominou na meia direita. Ele, Bidu, levou pra linha de fundo. Se cruzar, perigo. Cruzou travado. E pegou por último, né? Era o Jajá, hein? O Jajá inverteu o lado do campo. Veio aqui pra ponta direita. Aí, ó, Ronaldo. Esse menino, Jajá, ele tá do lado esquerdo, do lado direito. E você vê que ele foi numa bola onde o Gustavo tentou colocar ela pra frente, espanou, ele já estava em cima. Então ele vai atormentar não só os alas aí, como o zagueiro também. Você já tá dando a suadeira, hein? Tá. 15 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Remo tem a bola nos pés, é Ivaldo, jogador do Santos, domina pela meia esquerda, pela quarta zaga, mete a bola nos pés de Marlon, Timão também. Marlon abre a jogada pela meia direita para Marcelinho, Marcelinho para Marlon, Marlon na quarta zaga, recua dentro da grande área para Rangel, Rangel goleiro quebra para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça, Gabriel Paulista ganha no peito de Bidon, Bidon ganhou a jogada, só soltar para fazer, Bidon bateu no gol fraquinho. Passava direito Caio César, mas a marcação do Zeivaldo foi bem. Bidon bate fraco no centro do gol, Fabiani. Ele foi desequilibrado antes de bater, por isso foi mal. Olha o Corinthians. Corinthians vai pro campo de ataque, Mateuzinho de longe bateu no gol, espalmou o goleiro, vai botar Yuri, afasta Marlon. Mateuzinho bate no gol, Rangel espalma, bota Marlon por linha de fundo, escanteio pro Corinthians aí, Fabiani. E o Marlon salvou, porque o rebote seria do Yuri Alberto, sem goleiro, sem dificuldades para abrir o placar pro Corinthians. É o segundo escanteio pro Timão do jogo. Zacaria Labiá na bola, lado esquerdo. Labiá toma distância para fazer a cobrança de escanteio pela meia esquerda, placar de 0-0, pode ser o primeiro gol do jogo, 16:30 jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Zacaria Labiá, marroquino na bola, autorizado, levantou segunda trave no alto, Rangel. Ele tirou, mas já não tá valendo mais nada. Falta de ataque do Timão. Porque o Gabriel Paulista, ele se choca com o Zé Wellison no alto e o Zé Wellison se choca com o goleiro. Desequilibrado, marca falta o Lucas Casagrande, a posse de bola pro Remo. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Vai ser a jogada da equipe do Remo em placar de 0-0, você ligado no microfone da Bandeirantes. Estou de olho aqui na live, hein? Vamos ver se não sei não, hein? Não sei se teve falta aí não, hein, velho? Eu tô vendo agora. O zagueiro se joga e o juiz dá falta, só isso que eu vi aí. Vivaldo Junqueira tá conosco, Prati Loss, Leninha, Edson, Leandro Siqueira, quem mais? Enilda. Muita gente curtindo aqui, Daniel, Ricardo, Alex Nogueira, Gene também conosco, Manuel Gonçalves, muita gente. Martelli. Ó, tá amarrando a chuteira do jogador do Remo agora, é isso? Qual que é a situação? O Zé Wellison precisava amarrar a chuteira, e aí o Rangel e o Marlon ficaram do lado dele, consolando o jogador. Eu falei, pô, acho que machucou o Zé Wellison. Era um migué, na realidade, pro árbitro esperar ele amarrar a chuteira. E aí o Lucas Casagrande percebeu, mas deixou ele terminar a missão tranquilamente. E o VAR tem que chamar a atenção dele também, né? Porque eles vão ficar amarrando o jogo aí. Porque pra mim não teve nada aí de choque, empurrão. Ele se joga e o juiz dá falta dentro da área ali pro time defensor. Quer dizer, é um bananão, né? Já com 18 minutos.
E aí demora para cobrar o tiro de meta, ou melhor, a falta, o Rangel. Agora sim, tá de pé o jogador do Remo. Rangel de perna direita, quebra para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça, quarta marcação do Corinthians, mas volta para a esquerda, tenta descer para o campo de ataque, equipe do Remo, Marquinhos do Bira gira pelo círculo central do gramado, Zé Wellington, ele se apresenta, tenta abrir a jogada para o campo de ataque, não consegue, volta para Marlon, Marlon no campo de defesa pela meia direita, Marlon à frente para Marcelinho, Marcelinho por dentro, faz a finta, frente à marcação, pressionado Vitor Bueno, ligou pela quarta zaga para Marlon, Corinthians agora observa o Remo, tocando passes do campo de defesa, seu novo ter está mais perto do que você imagina, vire a chave com consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Desce para o campo de ataque, o Remo para a meia esquerda, cruzamento para o meio da grande área, explodiu na marcação, André tirou, dominou, voltou pela meia direita para Marcelinho, antes dele, Mateuzinho do Birissai jogando para o Timão, 0-0 por enquanto, Corinthians com calma no campo de defesa. Ei, Alan, é só falar, Alan, dentro da grande área, passa para o Gabriel Paulista, errado, ele cede o escanteio. Ele dá de graça o escanteio para o Remo na ponta esquerda, hein, Fabiani? E não estava nem marcado. O Alan tentou carimbar a bola para o Gabriel Paulista e o Gabriel Paulista ficou sem entender, porque a bola foi uns 3 metros para o lado do zagueiro do Corinthians. O escanteio agora é do lado esquerdo, Martelli. Escanteio para o Remo bater pela meia esquerda, toma distância para fazer o levantamento. O Patrick caiu. Caiu o jogador do Corinthians, o Bidon, tá no gramado. Já não tá valendo mais nada, nem a cobrança. Hein, Fabiani? Ele paralisou o jogo antes mesmo da batida, porque o rumo da bola foi a rede do Hugo Souza, tá? Mas nada valia o escanteio do lado esquerdo. Me parece que é o Iago Pikachu destinado a bater. Pra usar essa malandragem, tem que esperar a bola tá alçada, né? Pra cair no chão. Aí o juiz cai, mas quando a bola tá parada, ele vai parar o jogo. Iago Pikachu toma distância para a cobrança de escanteio pela meia esquerda, ele cobrou, curtiu para Patrick para Pikachu, levantou, segunda trave no alto, Paulista tirou, tome contra-golpe agora para o Timão, só caprichar, André passado das largas pela meia direita e falhou André, Iago Pikachu domina a meia esquerda dentro da grande área, vem cruzamento, afastou o Gabriel Paulista de novo. Gigante o Gabriel Paulista em 2 lances e volta para André, agora capricha André, passadas largas o garoto, moleque do terrão do Timão, vai para o campo de ataque, cruza a fronteira para a esquerda, mete a bola nos pés, Yuri Alberto acalma a jogada, recua no círculo central do gramado para o Corinthians sair tranquilamente, em placar de 0-0 na arena do Timão, no toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando, a bola rolando para você. Brasileirão, 19ª rodada, Arena Corinthians, a volta depois da Copa do Mundo, relógio marca 20 minutos jogados do primeiro tempo. Corinthians 0, Remo também 0, plantão esportivo da Bandeirante chega mais bueno. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético vai vencendo por 1-0 a equipe do São Bernardo. Logo mais, Cuiabá e Atlético Goianiense, Botafogo de Ribeirão e Juventude se enfrentam às 9h30 da noite. Tô curtindo o futebol da Bandeirantes dessa noite de quinta-feira. Vai pro campo de ataque da Bandeirantes, o Corinthians desce. Gabriel Paulista domina pela meia direita, como se fosse o meia para Mateuzinho. Vem levantamento fechado, Rangel. Se atira contra a bola, deu um soco, tirou. Ganhou Gabriel Paulista, tá bem no jogo o Gabriel Paulista, hein? Ele solta, curtiu para Caio César na entrada da grande área para André. André tenta ser jogando para a equipe corintiana, ele gira pela meia esquerda para Bidu. Bidu dá o tapinha de bola à frente, ele volta a jogada, vai ser obrigado a retornar para André. André, antes dele, Alan pela meia esquerda, sai jogando para o Corinthians. Alan para Gustavo Henrique dentro do círculo central do gramado. Para Gabriel Paulista, para Mateuzinho pela meia direita, para Caio César. Fintou a marcação dentro da grande área, mas o corte é só fazer, cruzou, viu o toque agora, fora! Jogadaça do Caio César, Yuri Alberto chegava para fechar, Marlon bota em escanteio, quase o primeiro do Timão, Fabiano. Mais uma vez, o Marlon impede a relação Yuri Alberto e a rede sem goleiro, era só completar numa jogadaça do Caio César, o Marlon se antecipa e desvia, o Yuri caiu, ficou sentindo o cotovelo, escanteio Corinthians, Labiá. Corinthians para cobrança de escanteio, toma distância, Labiá pela meia esquerda, 22 jogados, autorizado, levantou na segunda trave, Rangel. No alto, o Rangel faz a defesa, ele cai, dá uma cambalhota e solta a bola. E aí na sequência ele consegue fazer a defesa. Que susto, hein, Fabiani? Se tem um jogador do Corinthians mais esperto por ali, poderia promover um grande frango do goleiro do Remo, que foi bem. O cruzamento do Labiá mirava o Gustavo Henrique, mas foi fraquinho. Bola do Remo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Ronaldo Giovanelli, aquela bola, o Marlon tirou da cabeça do Yuri Alberto, hein, Ronaldão? Que era só dar 2 passos pra frente e agredir a bola, né? Aí ele ficou esperando o zagueiro errar.
Então a verdade é que foi uma grande jogada do Caio César, que está muito bem na partida também, viu, Pedro? Bidon vai para o campo de ataque pela esquerda, sofre a falta, o árbitro para o jogo. Impedimento. Mas não é para dar falta não. No lance anterior, antes disso, impedimento no ataque do Timão. O árbitro auxiliar de número 2, que é o Rafael Trombeta, ele esperou a conclusão da jogada, mas a falta já havia sido marcada. Prevalece o impedimento, estava irregular o Bidon, o Marlon vai repor a bola em jogo. É futebol raiz que você quer? Então assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. O Rangel não toma muita não, ele toma mais muita distância para repor a bola em campo. E não tem pressa o Remo. Placar de 0-0. 23 jogados, toma distância para fazer a cobrança de falta. Impedimento Rangel. Dentro da grande área ele vai para a bola. De perna direita agora sim. Ergue a bola para o campo de ataque. Gustavo Henrique sobe para tocar de cabeça. Volta Gabriel Paulista. Sem brincar, de perna direita o Sempolo ele põe para fora. Manuel para o Remo. No campo de ataque pela meia direita. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. Lateral pro Remo, bater pela meia direita, 24 minutos jogados deste primeiro tempo na Bandeirantes. O futebol com a Bandeirantes, a volta do Timão à sua arena. Por enquanto, o placar de 0-0. Domina pela meia esquerda, escapa da marcação Mike. Ele volta, jogada pela quarta zaga no círculo central do gramado. Tenta inversão de bola mal. Mal demais, foi longo o passe, mas vai chegar, hein? O Marcelinho vai chegar. Marcelinho apostou a corrida, chegou, mas não dominou. Até que o passe do Zé Ivaldo não foi ruim de tudo, não. Mas aí o Marcelinho não chega na ponta direita, quarta marcação. Arremesso manual para o Corinthians, bater no campo de defesa para a esquerda. Matheus Bidu, Sérgio jogando por baixo. Inteligente, ele mete a bola para Labiá. Labiá para Yuri Alberto, tentou fazer a finta, chega por baixo. Marlon faz a parede, põe para fora, arremesso manual. Lateral para o Corinthians, bater no campo de ataque pela canhota. Matheus Bidu vai para a cobrança de lateral. À frente do Diniz. Inclusive aproveita, passa orientações para Alan e companhia. Lateral cobrado, Matheus Bidu volta para a quarta zaga, aos 25 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Timão sai jogando dentro da grande área com o Hugo Souza. Hugo Souza na pequena área, volta para a meia direita. Na linha lateral de sua grande área, domina Gabriel Paulista. Paulista volta para o Hugo Souza. Ó a saidinha aí, vamos ficar de olho. Na Copa a gente viu muito. Mas eram as seleções, né? Hugo Souza sai jogando para Gustavo Henrique. Gustavo Henrique para a meia direita para Gabriel Paulista. Paulista dessa vez, ele sim, quebra para o campo de ataque para Yuri Alberto. Não consegue o domínio, corta a marcação, vai voltar. Zé Wellison, domínio para a meia esquerda. Meteu um bolão para Iago Pikachu na meia esquerda. Atenção, perigo, Pikachu. Perna esquerda, cruzou para trás. Vitor Bueno cruzou, tentou bater no gol. Bateu travado. E mascada a bola nos pés do Hugo Souza. Mas fez o movimento certinho, viu, Fabiani? Para salvar por ali, nas costas do Mateuzinho, sempre esperto o Iago Pikachu, promove uma boa jogada e vem Corinthians. Corinthians já pro campo de ataque, André mete a bola para Yuri Alberto, entrada da grande área, na esquerda, bateu no gol. Do Corinthians! Yuri Alberto para a explosão do torcedor corintiano na volta, Itaquera. A bola pune, o contragolpe mortal do Corinthians começa pelo meio de campo. Zé Wellison tira, o Remo não aproveitou. André, passadas largas, o cria do terrão. Passadas largas, o cria do terrão. Faz o movimento no círculo central, enxergou Yuri Alberto, que foi da meia direita. Por dentro o movimento do facão perfeito. Mete a bola nos pés de Yuri Alberto. Yuri Alberto tá de jejum. Yuri Alberto faz tempo que não marca. Yuri Alberto depois da falta da Copa do Mundo. Perna esquerda na bola, invade a grande área. Uma pancada no canto inferior direito da meta de Rangel. Para a explosão da fiel torcida. Na marca dos 26 minutos jogados deste primeiro tempo. Yuri Alberto. Tá aí o que você queria, torcedor corintiano. Tá aí o centroavante do Timão. Yuri Alberto para a rede. Agora na Neoquímica Arena. Corinthians 1. Remo 0, Fabiani. Para fazer as pazes com a fiel torcida, Yuri Alberto, que poderia não estar mais no Corinthians, mas enquanto estiver, sempre utilizará essa camisa até a última gota de suor. Em uma jogada de André, que recupera a bola no meio de campo, aliado a outro jovem do terrão, o Bidon, ele aciona a pifada perfeita. Yuri Alberto com ele não tem tempo ruim, não tem perna ruim, bate de canhota. Supera Marcelo Rangel. Na frente o Corinthians em Itaquera 1-0. Ronaldo Giovanelli, Yuri Alberto teve uma bola e fez. Ronaldo 1-0, Timão. E ele fez jogada de centroavante, né? Ele espera um pouquinho, o André caminha um pouco mais com a bola, ele faz o facão e recebe na frente. É isso que tem que fazer. Não precisa ficar falando, eu quero ir embora, quero ir pra seleção, eu quero jogar. Não.
Joga a bola, filho. Joga a bola, faz gol, se apresenta. É o que ele fez aí hoje. Não precisa ficar falando muito. O futebol, quando o cara joga a bola, acaba falando por ele. Então, Yuri, você quer o que você quer? Faz gol, filho. Deixa que a nação carregue você no colo, menino. É assim que foi agora aí, ó. Ele fez o facão, Pedro. Saiu na cara do goleiro. Aí não tem jeito. Ainda bem que ele não bateu cruzado, hein? Que senão ele ia cair. Placar de 1-0, o Corinthians está vencendo o jogo. Sobe o volume, o torcedor do Timão da Neoquímica Arena. 1 para o Corinthians, na Bandeirantes, Yuri Alberto marcou. 0 para o Remo. Cabos Elétricos Silvio, a líder do Brasil, Ciacil. Pode confiar. Placar de 1-0, o Corinthians, esse o jogo sobe. A marcação do Timão está jogando na entrada de sua grande área. Rangel goleiro, superado por Yuri Alberto. Marcou o primeiro e único até o momento na Neoquímica Arena. Mete a bola nos pés de Zé Wellison. Zé Wellison como se fosse o terceiro zagueiro centralizado. Ele abre a jogada pela meia direita para Marlon. Marlon volta a jogada para Zé Wellison. 1 pro Timão, 0 pro Remo. 28, agora quase 29 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando em Itaquera. Vai pro campo de ataque, o Remo trabalha para a esquerda, Zeinvaldo. Zeinvaldo dá um passe à frente para Vitor Bueno. Ele tentou lançar, Lef Manga no alto, tirou o Gabriel Paulista, leu de novo perfeitamente, tirou, cortou. Caio César tentou a devolução do passe e manda para fora. Manuel pro Remo bater no campo de ataque para a meia esquerda. O Tenda Atacado joga no seu time. Com a nossa seleção de ofertas, a conta fecha na loja, fecha no app e fecha no site. Lateral pro Remo, bater no campo de ataque para a meia esquerda, faz a cobrança, retoma a equipe do Remo. Em placar de 1-0, o Corinthians está vencendo o jogo. A abertura de bola vem pela meia direita para Pikachu. Pikachu perdeu e agora é fatal, hein? Yuri Alberto pela meia esquerda, em velocidade dentro da grande área, passou, pediu o Bidon, foi para cima da marcação. Yuri Alberto soltou a jogada, passa do Caio César, volta na meia direita, naquela da grande área para ele. Breno Bidon domina de área para meio da grande área, placar de 1-0. Bidon levantou, fatiou segunda trave no alto. Aí foi pra treinar no alto, o Rangel fica com ela. E o Mateuzinho reclamou porque ele o passava em velocidade. Se essa bola vem rasteira, o Mateuzinho ficaria livre para bater no gol. O Bidon tava mirando o Yuri Alberto, acabou mandando no Rangel. Atuação sólida do goleiro do Remo até aqui. O Tena mudou o conceito de SUV, vira chave com consórcio VW. Consórcio Volkswagen, conquiste o seu. Acesse consórcio.vw.com.br. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Brasileirão, 19ª rodada. Na Neoquímica Arena, de volta o Campeonato Brasileiro. Chegamos a 30 minutos jogados no primeiro tempo. Corinthians 1, Yuri Alberto marcou. Remo 0. Na Bandeirantes, o plantão esportivo é seu, chega mais Lucas Bueno. O Grêmio anunciou a contratação de Giovanni Cabral, de Cabo Verde, ele que foi destaque na Copa do Mundo de 2026. Lateral pro Remo, bater no campo de ataque para a meia direita, faz a cobrança com pressa, Marcelinho recua pela quarta zaga para Marlon. Marlon trabalha de zagueiro para Zeinvaldo no círculo central. Zeinvaldo pela canhota para Mike, Mike acelera a bola frente para ninguém, quarta marcação, chega Gabriel Paulista, domina pela meia direita no campo de defesa, Mateuzinho mete a bola nos pés de Bidon, Bidon no campo de retaguarda, erga a cabeça, volta o jogo, dentro da grande área para Hugo Souza chapa a jogada, vem André deu assistência para Yuri Alberto, André domina no campo de defesa, quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa, Vonder, a ferramenta do Brasil. Vai para o campo de ataque, o Corinthians bateu com liberdade para a meia direita, entrada da grande área, Caio César pediu na ponta direita, filtrou a marcação, limpou, bateu no gol, Rangel. Firme Rangel no centro do gol, faz a defesa, Fabiane. E tinha espaço o Caio César, mas acabou batendo fraco demais esse canhotinho do Corinthians. Corre muito, parece que chega com a perna cansada, fica fácil pro goleiro. 31 jogados deste primeiro tempo, já jogando a equipe do Remo no campo de defesa. Marlon sobe o volume, o torcedor corintiano feliz na vida, fiel torcida, 1-0, gol de Yuri Alberto. A abertura de bola vem pela meia esquerda para Mike. Mike recolhe um pouco à frente, pede a bola, Zé Wellison domina, volta para Mike. Mike de pé da esquerda tenta quebrar pro campo de ataque para ninguém. Ele pega na orelha da bola, lateral pro Corinthians bater no campo de defesa pela meia direita. Ronaldo Giovanelli, 32 jogados, um Timão, 0 Remo, e agora Ronaldo. E agora o Remo não deixou de marcar também, ele não sentiu esse golpe até aqui, porque eles estão jogando da mesma forma, então o Corinthians tem que estar atento, só isso, no posicionamento, fazendo essa jogada rápida, aproveitar o Caio César que está muito bem pela direita ali, levando muito perigo ao time do Remo. Então o Corinthians pega uma equipe que o Remo, que ela é malandra, né? Tem uns jogadores que, né, tem uma certa bagagem, então você não pode diminuir o ritmo, então o Corinthians tem que estar atento, porque até aqui 1-0 ainda é pouco.
Corinthians sai jogando pelo campo de defesa do Círculo Central do gramado. Alan gira jogada de perna esquerda para Gabriel Paulista, passa do meio de campo, volta na meio direita. É para Bidon, Bidon para Alan, como se fosse um terceiro zagueiro no meio da dupla de zaga. Alan domina e volta para Breno Bidon. Bidon recolhe no campo de ataque pela meio direita, ele erga a bola à frente, era para Yuri Alberto, ele aposta a corrida, chegou nas mãos de Rangel. Ele é mais rápido, mas também porque estava em posição irregular de acordo com o Bandeira, não é isso? É isso, mas esse duelo Yuri Alberto e Marlon tá dando o que falar, hein, Martelli? Um gol pro Yuri Alberto, mas o Marlon já salvou 2. Então vai ser, de fato, a tônica do jogo. Quem vai levar melhor, por enquanto, o camisa 9 do Corinthians. Está jogando o Remo pelo campo de defesa. Zé Wellison tem a posse de bola, sai jogando para a equipe que, por enquanto, perde o jogo pelo placar de 1-0. Zé Wellison inverte do lado direito para o lado esquerdo. Vem para o domínio tranquilamente. Zé Ivaldo vê a marcação com o Yuri Alberto subir. Zé Ivaldo recolhe, caminha com a bola nos pés do campo de defesa. Ele abre a jogada para a canhota, mete a bola nos pés para o domínio de Vitor Bueno Guerra. Vai mal também, põe para fora, arremesso manual. Lateral para o Corinthians bater no campo de defesa pela meia direita. Chegamos a 33 minutos jogados deste primeiro tempo na Bandeirantes para todos os cantos do Brasil e do mundo. A Bandeirantes do tradicional de São Paulo no 107.3. Para São Paulo e para a região metropolitana, para a Baixada Santista no 106.7. Pegando legal para todos os cantos do Brasil. Lateral para o Corinthians bater no campo de defesa na meia direita. Toma distância. Mateuzinho para repor a bola em campo. Se aproxima Breno Bidon. Mateuzinho arremessa a bola para Bidon. Na fogueira, Bidon perdeu. Ganha Aleph Manga, entrada da grande área, desarmado Mateuzinho. Vem por baixo, Mateuzinho tira. André carrega para a esquerda para Bidon. Bidon limpa a marcação, sobe para a canhota. Sobe pela canhota. Abre o bolão, Bidon na meia esquerda. Acertou a bola para Labiá. Labiá na quina da grande área. Mandou na ponta por dentro. Bateu no gol de show. Explodiu na marcação. Volta para Bidon que toca de cabeça para André na entrada da grande área. Rasga por baixo. Mike tira de qualquer jeito, afasta. Volta para Gustavo Henrique. Timão de novo, hein? Corinthians sai jogando no campo de defesa. Gustavo Henrique pela canhota no corredor. Na canhota pisa na bola, vai Bidu. Aí Bidu fim da marcação e sai jogando tranquilamente pro Corinthians. Pode contar com a marca de amortecedor preferida pelos mecânicos. Pode contar com a HG Nakata, vai de Nakata. Corinthians insiste, vence o jogo pelo placar de 1-0. Tucu marcou 35 jogados deste primeiro tempo. Caiu César, domina para a meia direita, tá fora da grande área, rola a bola lateralmente para Bidon. Bidon caiu, disputou, pediu a falta, ganha na raça. Recebe a bola Bidon no meio de 2. Vai Bidon para cima do terceiro. Chegou o paredão Zé Ivaldo. Zé Ivaldo tira, recua para André. André de longe, dá para bater, não bate, finta a marcação, trabalha pela meia direita, volta para Mateuzinho. Mateuzinho para cima de Caio César para André. Tudo isso na meia direita do campo de ataque. Se apresenta Alan para acalmar a parada. Alan pela ponta para Caio César. Caio César pelo corredor central de sua intermediária para André. André ergue a cabeça, fatiou legal pela ponta esquerda para Labiá. Labiá dominou, botou no chão, olhou para o meio da grande área, vem cruzamento para baixo. Marlon. Espirra o taco do Marlon, mas Marlon tira. Vai pingar no gramado e vai ganhar altura. Na meia esquerda, Labiá briga por ela. Chega a marcação do Remo, tira, foi para fora. Deu sorte agora o zagueiro do Remo, pegou na marcação do Timão, linha de fundo. Tiro de meta pro Rangel. Isso, Fabiani. E foram 2 minutos que o Corinthians se instalou no campo de ataque e não conseguia deixar o Remo sair. Não respira o time do Léo Condé, que foi pro banco, agora chamou o Zé Wellison para conversar um pouquinho, precisa ajustar as coisas no time visitante. Cabos elétricos Silvio, a líder do Brasil, Ciacil. Você pode confiar. Corinthians marcando bem, Ronaldo Giovanelli recuperando a bola, ficando com ela com mais de 2 minutos. Tá bem o Timão, Ronaldo? Do lado direito ali, né? A gente falou do Caio César, mas também o Bidon chegando muitas vezes ali para fazer esse 1-2. O André também. Essa movimentação do Corinthians pelo lado direito, já ciente que vai sobrecarregar lá o lado direito, o lado esquerdo do time do Remo. O Corinthians aparece bem. Então, no toque de bola, estilo Alá Diniz, o Corinthians tá bem, viu? Porque tá a bola no pé, tá sabendo o que fazer, viu, Pedro? Quase 37 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. A bola rola na Arena Corinthians e rola solta porque são 6 faltas apenas. Só 6 faltas no primeiro tempo. Hugo Souza dentro da grande área. Chapa jogada pela esquerda para Alan. Alan vem para buscar o jogo junto com Gustavo Henrique. Henrique para Bidon. Bidon para a esquerda na bandeira de escanteio para Alan. Alan quebra para o campo de ataque. Era para Labiá. Chega a marcação. Zé Wellison para a direita. Passe errado. Marcelinho intercepta. Rente a marca da Cal. Ele dá um tapa na bola. Ela sobe, ganha velocidade e vai-se embora pela linha de fundo. É tiro de meta pro Corinthians. E eu tô observando, Martelli, não é sempre que o Corinthians tá fazendo a saidinha do Diniz nos tiros de meta. Já teve umas 2 quebradas do Hugo Souza pra frente. Vamos ver qual vai ser agora, porque o Remo, atrás no placar, sobe a marcação e tenta tirar a bola lá em cima. O Bidon tava lá no meio de campo pra frente. O Hugo Souza chamou o Bidon. Aí o Alan vai encostar com ele, quer ver, ó?
Alan dentro da grande área no tiro de meta. Bidon sai agora da grande área. Alan recolhe para a equipe do Corinthians, está jogando pelo corredor central de sua intermediária defensiva, mete a bola frente para André. André pressionado por Zé Wellison. André finta a marcação de novo, passadas largas. Ele come uma barbaridade de gramado quando ele abre essa perna, hein? Ele é muito, mas é um falso lento, eu diria, né, o Ronaldo Giovanelli? Você acha que o cara é lento, mas a cada passada do André ele consome os 5 metros, viu, Ronaldo? Essa é a diferença, né? O cara tem a perna comprida, cada passada dele, do Caio César, no caso, são umas 15, mais ou menos. Está jogando a equipe do Corinthians pelo campo de defesa para a meia direita, está pressionado o Gabriel Paulista, corta a marcação do Rio, foi para fora, mas é falta. Jogo parado, falta para o Corinthians bater no campo de defesa, Fabiane. E o Gabriel Paulista tá em todas, hein, Martelli? Você destaca bem, jogador que chegou no Corinthians nessa temporada, 2 gols marcados, 35 anos de idade para ele. Gabriel Paulista até o momento tirou todas. Foi bem, está muito bem no jogo até o momento o Gabriel Paulista. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. Emerson domina para o campo de ataque, pela esquerda, tenta o lançamento à frente, pela canhota, vai chegar para fazer o domínio, já vem por baixo. Adivinha quem? Gabriel Paulista vem por baixo, foi para fora. Manuel pro Remo bater no campo de ataque pela meia esquerda. Daqui a pouco vem um intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes para todos os cantos do Brasil e do mundo. Ana Martins assume a Bandeirantes. Lateral pela meia esquerda, Mike faz a cobrança, arremessa a bola para a meia da grande área de novo. Gabriel Paulista em mais uma interceptação, tira. Corta a marcação, volta para a meia esquerda, Mike, Caio César. Melhor pro Caio César, olha lá. Opa, Paléguas. Vai embora Caio César, 3 dedos na bola, bolão pro campo de ataque, meia direita, o Yuri Alberto, 2 em cima dele, vai ter que fazer a finta, vai ter que soltar. Yuri Alberto inverteu o bolão da meia direita para a meia esquerda, que para do Yuri, para Labiar dentro da grande área, fintou o primeiro, passou do segundo, dá para bater, levantou para Yuri, testou o primeiro gol, vai pintar o golaço! Golaço do Timão! Caio César numa senhora jogada do Corinthians na Neoquímica Arena. Tudo começa com ele. A abertura de bola de Caio César lá para a ponta direita. Yuri Alberto inverte ao lado do campo da meia direita. No meio de 2 ele inverte para a ponta esquerda. Uma bolaça para Labiar, o conjunto do Timão. Na quina da grande área pela meia esquerda. Ele finta o primeiro, finta o segundo. Devolve o presente. Toma Yuri Alberto. Na segunda trave pela meia direita. O Yuri Alberto já marcou. Yuri Alberto é solícito. Yuri Alberto, olhos arregalados dentro da grande área. Enxerga na segunda trave pela meia esquerda. Caio César no mergulho no peixinho. Caio César no mergulho no peixinho. Ele botou para dentro do gol. Na marca dos 40 minutos jogados do primeiro tempo. Uma pintura de gol. Um golaço do conjunto corintiano para a explosão da fiel torcida. Yuri Alberto dentro da pequena área. Pata Caio César na cara do gol. Ele mergulha e faz. Agora Neoquímica Arena. Corinthians num golaço do Timão. Corinthians 2. Remo 0. Ô, Fabiani. E a explosão de Itaquera logo após a confirmação do árbitro de vídeo. Charlie Derrete confirma a condição legal dos jogadores em uma jogada lá de Diniz, de pé em pé, desde o campo de defesa até a rede de Marcelo Rangel. O Caio César, ele é baixinho, mas ele consegue cabecear quando a bola está na altura do joelho. E assim o faz com o gol aberto. Amplia para o Timão, 2-0. Ronaldo Giovanelli, o VAR estava em ação, mas o gol foi claro, eu não sei de onde o Bandeira viu aquele impedimento do Yuri Alberto, que deu um senhor passe pro Caio César. Ronaldo, 2-0. Não dá pra culpar também muito o Bandeira, e teve que ser pelo VAR, porque a jogada é muito rápida, de um lado pro outro. O Corinthians está jogando essa bola pra cima do Caio, e o próprio Yuri Alberto e faz a inversão, quer dizer, é muito rápido pro Bandeira. E daqui mais uns anos, acho que nós não vamos ter mais Bandeira, porque eles, tá vendo? É obsoleto em campo. Ele é atrasado, não consegue acompanhar os jogos e vai ter aquela câmera agora, aquele impedimento semiautomático, vai ficar as câmeras aqui do lado. Não precisa mais de Bandeira, porque a jogada foi muito rápida e ele não conseguiu acompanhar. Cara, que golaço do Timão. Ronaldo, 2-0. Agora confirmado o gol, o que subiu. Diga lá, ô Fabiani. Só para lembrar, a jogada ela começa com o Caio César desarmando o jogador do Remo na lateral direita. Ele dá um drible fantástico, dá o passe e o gol termina com ele dentro da área pelo lado esquerdo.
Então é um pouco dessa mobilidade que o Fernando Diniz colocou nos treinamentos da semana, e o Caio César assim se aproveita para marcar o segundo dele pelo Corinthians, o segundo também de forma consecutiva. Tenda Atacado, Craque Economia, sempre jogando junto com você. Corre que tem golaço de oferta te esperando na loja, no app do site. Vai de Tenda Atacado. 42 minutos e 30 jogados deste segundo tempo. Placar de 2-0. O Corinthians vence o jogo. O Remo perde 2 pro Corinthians, 0 pro Remo. Lateral pro Remo bater no campo de defesa pela meia direita. Toma distância. Marcelinho vai pra cobrança. Marcelinho arremessa a bola para o campo de ataque. Sobe pra tocar de cabeça. Quarta marcação do Corinthians. Vai pro campo de ataque com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto sobe pra tocar de cabeça. Quarta marcação pra fora. Em arremesso manual pro Corinthians bater no campo de ataque pela canhota. 43 jogados deste segundo tempo de bola rolando. Toma distância, Bidu sem pressa. Jogadores aquecendo. Fabiane. Mais uma, desculpa a interrupção. O Diniz, logo depois do gol, ele deu um abraço muito forte no Zaccaria Labiá. Foi a aposta dele pro jogo para substituir o Garro, que está suspenso. E é verdade, o Labiá ele participa fundamentalmente da jogada com passe cavado, encontrando o Bidon livre no lado oposto. Vai pro campo de ataque, o Corinthians trabalha a jogada pela meia direita, Caio César volta pela quarta zaga, de novo para Gabriel Paulista, Paulista dentro da grande área para Hugo Souza, Hugo Souza está jogando por dentro, André domina, abre a jogada pela meia direita, enxerga livre o Caio César, tá funcionando a saída, tá, que o Caio César dominou mal, deixou passar em arremesso manual pro Remo bater no campo de ataque pela meia esquerda. Quando o Brasil entra em campo, não trabalha com vocação, é certa. Wonder, a ferramenta do Brasil. Vem pro campo de ataque mais uma vez, o Remo está jogando pela quarta zaga. Marcelinho tenta o passe à frente, Aleph Manga faz a parede, volta o jogo pela quarta zaga. 44 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando, 10 pro campo de ataque, o Remo domina pela esquerda, Zenvaldo, já para jogada pela canhota, pisa na bola, Mike pressionando pela marcação por dentro, é para Patrick recua, volta o jogo para Zenvaldo no campo de defesa. Zenvaldo tenta a inversão de bola, lança a bola à frente, deu certo, hein? Bolão do Zenvaldo pela meia esquerda, Mike chegou, levou para a linha de fundo, cruzou, Gabriel Paulista gigante. Gabriel Paulista gigante de novo, tira a perna direita, linha de fundo, escanteio, ponta esquerda pro Remo e Fabiani. E com o Gabriel Paulista não tem isso de saidinha, pra onde que o nariz está apontando é pra onde ele vai chutar a bola. O escanteio do lado esquerdo, o pé fechado de Iago Pikachu na cobrança. E o escanteio para a equipe do Remo bater lá pela meia esquerda. Iago Pikachu toma distância para fazer o levantamento. Toma distância, perde o jogo por 2-0. Partiu, levantou, primeira trave, desvio, vem para a segunda no alto. Zenvaldo mandou longe do gol em linha de fundo. Tiro de meta pro Timão. Que eu me lembro, a primeira finalização do Remo no jogo, sem dar trabalho para Hugo Souza, aos 45 minutos da etapa inicial. Momento esse em que vai subir a placa que sinaliza o tempo acrescido pelo árbitro Lucas Casagrande. Vamos a 49, são 4 de acréscimo. Placar de 2 pro Corinthians, 0, 2 pro Corinthians, 0 para a equipe do Remo. Já vem um intervalo inteligente, um intervalo inteligente. Ana Martins assume para todos os cantos do Brasil e do mundo. Tô vendo aqui conosco Luiz Fernando, Manuel, quem mais? Pati, Vivaldo, Luiz Fernando, Marcelino, obrigado. Muito obrigado ao JV também conosco aqui, curtindo com a gente. Muita gente chegando na live. Jefferson Pereira, um abraço a você, Matos. Ligados no microfone da Bandeirantes, grande Regis, valeu. youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. 45 minutos jogados deste primeiro tempo. Nós vamos até quanto, hein, Fabiane? 49, Martelli, 4 de acréscimo. Vamos até 49, mais 4 de bola rolando. Vai para o campo de ataque, a equipe do Corinthians pela meia esquerda, pisa na bola, André escapou da marcação pela meia esquerda, inverte para a ponta direita, bola é boa, chegou para o domínio, Mateuzinho, linha lateral da grande área, vem para o cruzamento na segunda trave, André testou, vai sobrar para Yuri Alberto, dominou o chute, a gol! De novo, uma noite de passes entre fiel torcida e Yuri Alberto. De novo, Yuri Alberto. André, da meia esquerda, ele inverte a jogada pela meia direita. Mateuzinho dominou, ergueu a cabeça, cruzou a bola na segunda trave. O toque de cabeça lá pro meio da grande área do Bidu. Lábia passou da bola, na entrada da pequena área pela meia direita. Yuri Alberto, perna direita da bola. Enche o pé na cara da bola. Explode no teto da rede. No canto superior esquerdo. Rangel ainda toca na bola, mas não chega uma pancada do Yuri Alberto. Tamanha
tamanha disposição para afundar o goleiro no gol. Na marca dos 46 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando, o Timão dá show, o Timão dá show, o Timão faz 3, 2 de Yuri Alberto, 3 Corinthians em Itaquera, 0 pro Remo, uma pancada do Yuri Alberto, 3-0, alô Luiz Fabiani. E é o maestro Zacarias Labiak, dito ritmo da valsa na zona leste de São Paulo. Mais uma assistência para ele, dessa vez com a cabeça, encontrando o protagonista do time do povo, artilheiro do Timão na temporada com 8 gols. E se o torcedor tiver a sua vontade atendida para a torcida, o eterno centroavante do Timão, Yuri Alberto, marca o segundo dele no jogo, 3-0 em Itaquera. Agora 47 minutos jogados deste primeiro tempo, 3 pro Timão, 0 pro Remo. Remo carrega lançamento para da grande área, tirou a marcação, Mateuzinho chegou, isolou. Patrick manda para fora. Ronaldo Giovanelli, show do Timão, primeiro tempo, 3-0. Vamos falar um pouquinho do Diniz também, né? Do que foi o começo desse primeiro tempo, da forma que o Corinthians aceitou esse jogo hoje aqui, que é um jogo difícil contra o Remo. Jogadores do outro lado que tem qualidade, que rodaram também por algumas equipes. Então a verdade é que eu acho que o Diniz tem tudo a ver com essa arrancada aqui do Corinthians, nessa volta, né, de férias aí e de Copa do Mundo, porque o Corinthians com 30 segundos já tinha um escanteio, já tinha um volume de jogo dentro da área, e o Corinthians continua com a mesma pegada, o mesmo toque de bola. Você mesmo, Pedro, lembra que você falou aí, nessas jogadas envolventes e inversão de jogada também. Isso é o dinizismo. E agora eu vi também que o Hugo acabou quebrando um tiro de meta para não ter tanta coisa aqui próxima à área. Essa é a visão do primeiro tempo, viu, Pedro? Lucas Casagrande aponta o centro do gramado, termina o primeiro tempo na Neoquímica Arena. O Corinthians na volta ao Brasileiro faz 3-2 de Yuri Alberto, onde Caio César. Remos era um show do Timão. Alô no intervalo inteligente. Boa noite a você, Ana Martins. Boa noite para você, Martelli, para o ouvinte Bandeirantes que está ligado na nossa transmissão. Agora no intervalo inteligente, você que está de carona no Dial, acompanhando também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Festa na Neoquímica Arena, já abrindo essa primeira etapa com 3 gols. Yuri Alberto, Caio César e Yuri Alberto de novo. Deixa eu chamar o Luiz Fabiani para acompanhar essa saída aí. Esse primeiro tempo movimentado e sim, uma grande festa da torcida que compareceu, né, Fabiani? Boa noite para você. É isso, Ana, 39 mil ingressos vendidos de maneira antecipada. Boa noite a você e a todo mundo que acompanha o intervalo inteligente da Bandeirantes. Claro que o torcedor em Itaquera está mais do que satisfeito com a vitória construída nesses 45 minutos iniciais. Queria destacar as comemorações do Yuri Alberto. Nas duas ele faz questão de fazer algum gesto caloroso para a torcida, como quem pede desculpas. E eu acho que a melhor forma de pedir desculpa é marcando 2 gols como ele fez. Agora são 53 dele em Itaquera, o maior artilheiro da história do estádio desde a sua construção em 2014. E também o artilheiro do Corinthians nessa temporada com 8 gols marcados. Conhecendo o técnico Fernando Diniz, Ana, acho que ele vai pedir mais no intervalo, nunca tá satisfeito, hein? Ó, vamos ouvir um torcedor que tá aqui. Tá feliz com esse primeiro tempo ou não tá? 0 surpreendente, que a gente continue assim pra Copa do Brasil e Libertadores. Vai Corinthians, viva o Campeonato Brasileiro, vamos pra cima. Você perdoa o Yuri Alberto ou não? Cara, a gente perdoa, a gente é brasileiro, perdoa a traição, perdoa tudo, cara. Vamos pra cima. Perdoa a traição? Olha aí, Olha, valeu. Olha Ô, Ana, só, esse aí hein? acho que é um cara mais simpático, hein? Perdoar até traição. É mais agregador. Fabiani, olha, é o seguinte, o torcedor corintiano é na saúde e na doença. Faça chuva ou faça sol, tá sempre ali colocando o time pra cima. Assim como o Ronaldo Giovanelli, que prazer estar com você nessa noite aqui, Ronaldo. Queria saber de você como é que foi esse primeiro tempo do Corinthians e trazer um pouquinho do que o Diniz, desde a chegada, agregou na equipe do Corinthians em relação a essa energia em campo, essa garra, essa vontade de vencer, que estava um pouco apática aí na era Dorival Júnior, né? Boa noite para você, meu querido. Boa noite para você também, que prazer estar mais uma vez trabalhando com você aqui, num jogo, numa volta depois de Copa do Mundo, né? Onde o Pedro ficou fora, eu também, o Pedro estava aí falando, reclamando, vê se pode. É que a gente não tinha o inglês na ponta da língua. Mas hoje ver o Corinthians dessa forma, com 30 segundos de jogo, tendo um escanteio. Isso é a cara do Diniz, que quer aproveitar o fator campo, o fator torcida, para tentar empurrar o adversário para dentro da sua área. E ele consegue fazer isso no começo da partida.
um Corinthians envolvente, um Corinthians que toca essa bola, um Corinthians que todo mundo se aproxima, o Caio César jogando pela direita ali, a gente percebe que o André também encosta, que o Bidon também encosta, todo mundo quer participar do jogo e acaba ficando fácil. Ah, Ronaldo, é contra o Remo, é o que tem hoje. Mas a verdade é que o time tá tocando a bola consciente. É um time que procura atacar, procura defender. Teve também o Jajá ali do lado do Remo, que é um cara que ficou pressionando o Mateuzinho logo no começo da partida, pressionou o Gustavo. O Patrick vindo por dentro também no time do Remo, ele traz muito peso, muita bagagem, até que chamou a atenção do nosso narrador, o Pedro, que falou que ele estava com o calção apertado. Então, o que acontece no primeiro tempo é que um time muito leve, o Corinthians está muito leve, o Corinthians parece que treinou realmente. O Corinthians parece que passou pelas provas com o Diniz e quem está em campo hoje aqui está tentando mostrar isso para ele, porque é um time envolvente, é um time que marca, é um time que se aproxima, é um time que tem variações de jogada, começa de um lado e termina do outro. Daqui a pouco o Yuri está fazendo gol do lado direito novamente. Então, é a cara do treinador. Então hoje aqui, esse primeiro tempo, é difícil a gente elogiar muita coisa, mas o que foi feito pelo Diniz, ele deve estar agradecendo aqui no vestiário a rapaziada. Falou, olha, o que nós treinamos vocês fizeram, agora continuem. E pro segundo tempo, Ana, se não tiver atenção, porque o time do Remo é um time experiente, não vai achar que já acabou o jogo. Então vamos ver agora também qual vai ser a atitude do Diniz com o seu grupo para não desligar no segundo tempo. Que nós vimos que, por mais que você fique um tempo parado, que você não tenha um equilíbrio dentro da partida, que algumas equipes estão mostrando nessa volta depois de Copa, o Corinthians tem que ter atenção no segundo tempo, porque o placar de 3-0, você não pode deixar escapar, né, Ana? É isso, Ronaldo, não pode não. E um placar que vai garantindo mais 3 pontos e encaminha o Corinthians para esse segundo turno, né, para essa 20ª rodada que vem aí, para encarar o Bahia, que tem um jogo difícil, né, fora de casa, mas com muito mais confiança. Agora 8h26, intervalo inteligente na Bandeirantes. A gente vai para um break rapidinho. O futebol é aqui. Bandeirantes. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Julho é decisão. Tudo na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Tem os playoffs da Sul-Americana com os duelos do Vasco contra Independiente Medellín e Santos contra Universidade Central. E a Série B continua. No ciclismo, as etapas decisivas do Tour de France. Tudo isso em julho na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. A mais premiada é a Sil. A Sil é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Começou o Festival de Inverno do Tenda Atacado. Os dias frios pedem sabores especiais e economizar de verdade deixa tudo ainda melhor. No Tenda, você encontra tudo para abastecer sua casa ou comércio, com ofertas imperdíveis das marcas Balduco, Nutella, Neugbauer, M&M's e muitas outras. Mas corra, o Festival de Inverno vai só até 30 de julho. Tenda Atacado, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app e no site. Pode comemorar, amigo! Chegou a hora de conquistar o carro dos seus sonhos. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. É o seu 0 km com parcelas planejadas e a confiança do consórcio oficial Volkswagen. É a sua chance de fazer um negócio campeão.
Faça agora uma simulação em consórciovw.com.br e corra atrás do seu sonho. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Tá na dúvida do que dar de presente nesse Dia dos Pais? Encontre as ferramentas Wonder que surpreendem. Jogos de ferramentas elétricas, a bateria, cuidados automotivos, organizadores e muito mais. Retribua a dedicação e a paixão de quem ensina e inspira todos os dias com ferramentas Wonder. Wonder! Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Wonder! Vai escolher amortecedor? Então faz uma contagem rápida comigo antes. 1. É o primeiro amortecedor pressurizado do Brasil. 2. É da marca líder em suspensão. 3. É a marca de amortecedor preferida pelos mecânicos. E aí, já sabe, né? Pode contar que a resposta é HG Nakata. Porque com HG Nakata, você conta com mais estabilidade, conforto, segurança e continua contando. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Pode contar e continua contando. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Corinthians já pro campo de ataque, André mete a bola pra Yuri Alberto, entrada da grande área, na esquerda, bateu no gol. Do Corinthians! Para a explosão do torcedor corintiano na volta, Itaquera. A bola pune, o contragolpe mortal do Corinthians começa pelo meio de campo, Zé Wellison tira, o Remo não aproveitou, André passadas largas, o cria do terrão, passadas largas, o cria do terrão, faz o movimento no círculo central, enxergou Yuri Alberto que foi da meia direita, por dentro o movimento do facão perfeito, mete a bola nos pés. Então o terceiro gol do Corinthians, já nessa primeira etapa, encaminhando a vitória sobre o Remo, nessa rodada número 20, né? Mais cedo, aliás, eu até falei sobre esse segundo turno. A próxima rodada é a 21, lá em Salvador, contra o Bahia, né? Jogo difícil, mas com essa vitória aí acontecendo por enquanto, o Coringão vai mais confiante. 8h32, deixa eu chamar o Lucas Bueno, porque tem outros jogos acontecendo nessa quinta-feira, né, Lucas? Boa noite para você. Boa noite, Ana. Todos que nos acompanham aqui na Bandeirantes, na jornada esportiva de Corinthians 3, Remo 0. Como você disse, outros jogos estão rolando neste exato momento. O Grêmio, que anunciou um dos principais nomes da seleção de Cabo Verde nessa Copa do Mundo, está jogando neste momento contra a equipe do Bolívar. E o Bolívar acabou de fazer o terceiro gol da partida. Nesse momento, Bolívar 3, Grêmio 2, esse jogo que é válido pelos playoffs da Sul-Americana. Quem se classificar avança para as oitavas de final. Lembrando que esse jogo de agora é na Bolívia, teremos jogo de volta na Arena do Grêmio. Na Sul-Americana ainda teremos Boca Juniors e O'Higgins, que acontece às 9h30 da noite, Santa Fé e Caracas, que também começa às 9h30. O Botafogo está jogando pelo Campeonato Brasileiro. E quem está de olho nessa partida são os palmeirenses, porque... Sim, por conta do Danilo, né? Exatamente, o volante Danilo está nessa partida, está no banco, foi relacionado. Se entrar no segundo tempo, não pode ser jogador de outra equipe do futebol brasileiro, porque daí não pode jogar o futebol brasileiro, não pode jogar o Campeonato Brasileiro e fica muito complicado você contratar um jogador nesses termos. O Palmeiras fez algumas propostas pelo volante Danilo, ainda não foram aceitas, o Botafogo está ali travando essa negociação. A prioridade do Danilo é ou o Palmeiras ou um clube do gigante europeu. O Zenit entrou no caminho, mas acabou sendo recusado. Alguns clubes da Turquia também entraram nesse bolo, só que o Danilo ele quer ir para um gigante do futebol europeu, entende que já tem futebol para esse nível. O Botafogo, que vai jogando agora, vai empatando em 0x0 com a equipe do Vitória, jogando em casa. Na Série B, o Atlético, jogando em casa, vai empatando em 1x1 com o São Bernardo. Cuiabá e Atlético Goianiense começou agorinha, 0x0. E logo, às 9h30 da noite,
Botafogo de Ribeirão e Juventude se encaram nesta quinta-feira de Série B, Ana. Obrigada, viu, pelas informações. Lucas Bueno, hoje no nosso plantão esportivo, os árbitros já voltaram para esse segundo tempo na Neoquímica Arena. O Corinthians, que é o 7º colocado com 27 pontos. Fabiane, por aqui, por aí as equipes ainda não voltaram, né? É isso, Ana. Sem movimentação por enquanto das duas equipes, mas o trio de arbitragem já está lá posicionado no aguardo. Como eu falei ao final da primeira etapa, o Diniz ele é um técnico tão enérgico que provavelmente vai dar bronca em todo mundo no intervalo mesmo depois desse primeiro tempo de gala. E o Léo Condé talvez venha com algumas mudanças para a segunda etapa. Tá certo, a gente chama já. O Ronaldo falou inclusive isso, né? Que a postura corintiana tem que ser de continuar lutando, né? Não é porque tá com esse placar aberto aí de 3-0. Foram 8 finalizações contra 3 para o Remo, né? Corinthians tem uma diferença discrepante aí em relação às finalizações, mas a posse de bola foi bem mais equilibrada. Então, garantir aí esse ritmo de jogo, né, Ronaldo? É isso, nessa volta, né, de Copa do Mundo aí, você colocar um time que corresponde aos treinamentos, acho que é importante. E ver também quem foi bem nos treinamentos, né, Ana? Porque ele teve muito tempo para trabalhar com essa equipe, ver quem está no banco ali, está pedindo passagem. Eu acho que o momento é esse de continuar com a intensidade, porque já no domingo pega o Bahia lá em Salvador e é uma parada indigesta. Então aqui você não pode pensar no domingo e muito menos pensar numa Copa do Brasil ou pensar numa Libertadores. Tem que pensar no recomeço, numa tomada onde está todo mundo ligado. Eu acho que essa é a ideia do Diniz, porque no finalzinho do primeiro tempo, Ana, o time não saiu jogando não. O Hugo mandou todo mundo para frente e quebrar essa bola para frente. Então acho que você tem que ter o equilíbrio e saber que do outro lado vai ter uma equipe disposta a tentar o contra-ataque. E o Corinthians está jogando fino da bola, voltou jogando fino da bola, então não pode deixar a peteca cair. Ronaldo, quem na sua opinião aí no banco do Corinthians, entre os relacionados e disponíveis para o técnico Fernando Diniz, poderia ganhar minutos aí nesse segundo tempo de Corinthians 3, Remo 0? Ana, você não vai acreditar no que me falaram. Um gavião me falou que o Corinthians tem um leão de treino, que é o tal de Pedro Raul. Por isso que todo mundo coloca. Por isso que todo mundo traz ele pro jogo, porque no coletivo, durante a semana, ele faz gol, ele faz gol de bicicleta, ele faz gol de perna direita, perna esquerda, de cabeça, ele se movimenta, ele domina a bola, ele faz tudo. Mas tudo isso no treino, chega no jogo, ele não faz. Eu acho que hoje ele poderia ajudar o Yuri aí para descansar o Yuri um pouco e fazer tudo o que ele faz no treinamento. Porque o que eu fiquei sabendo que no treinamento ele joga muito, Ana. O Ronaldo, eu já vi alguns treinos do Corinthians quando são abertos e é impressionante, tá, Ronaldo? Então, de não tô esquerda, falando, é cabeça, é direita. Não sei se eu que dou sorte pra ele, mas ele treina demais. É o famoso leão de treino, Ana. Pois é, o Fabiano é amuleto aí do Pedro Raul, e a gente tava vendo na imagem o Zé Ivaldo aí aquecendo, né, Fabiane? É isso, o Zé Ricardo, jogador do Remo, vai ser acionado para a segunda etapa. Agora o Corinthians volta também sem mudanças. Vai subir a placa daqui a pouco, eu já confirmo. O 55, Zé Ricardo, vai ser a alternativa do técnico Léo Condé para, quem sabe, estancar um pouco a sangria para a segunda etapa. Exato, Zé Ricardo, ó. A gente já pensando aí na estreia do Zé Ivaldo hoje. Tudo pronto para mais 45 minutos. Você acompanha o melhor futebol com a Bandeirantes. Na narração dele, Pedro Martelli. Valeu, Ana Martins, do intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes. Vai começar o segundo tempo aqui no microfone da Bandeirantes na Neoquímica Arena. A volta do Timão ao Campeonato Brasileiro. A volta do Timão a Itaquera. Vai mexer a equipe do Remo. Complicação na placa. Saiu mais em instantes. O Vitor Bueno, tá, Martelli? Já me antecipando a placa. Saiu o Vitor Bueno. Entrada do 55, que é o Zé Ricardo. Muda o meio-campo do Remo. Vai começar o segundo tempo neste momento. O Corinthians à esquerda de branco, inteiro de branco, com exceção do seu shorts preto. Remo de azul em seu meião. Remo de azul em sua camisa e shorts branco. Corinthians, atenção. Corinthians 3, Remo 0 no centro do gramado. Posicionado por lá o Zé Wellington. Aí sim, Lucas Casagrande apita. Zé Wellington parte na bola. Começa o segundo tempo em Itaquera.
curtindo o futebol da Bandeirantes nessa noite de quinta-feira, mais 45 minutos de bola rolando, portanto, Thaís, Ricardo em campo, Vitor Bueno foi embora, Ronaldo Giovanelli não fez nada, o Vitor Bueno no primeiro tempo, hein? O Vitor Bueno ficou à mercê aí, né? Essa que é a verdade, porque as duas equipes numa velocidade fora do comum, hein? Voltando aí de Copa, né? Então acho que ficou no vestiário. Vai pro campo de ataque mais uma vez a equipe do Corinthians, placar de 3-0, Corinthians 3-0 pro Remo Pé Alto. Olha o choque. E tem um choque num primeiro instante, achei que era um pé. Não, a bola explodiu na cabeça do Yuri Alberto, hein? Ricosteou, Yuri Alberto tá sentindo, sente também o jogador do Remo, os dois deitados no gramado. Olha lá, o Yuri Alberto vai, tem o chute, explodiu no rosto. E sente também o Zé Wellison, viu, o meu querido Fabiani? É isso, mas já levantaram rapidamente por ali, foi um choque de jogo, se cumprimentam também. Do jeito que tá o Yuri Alberto hoje, ô Martelli, toma uma bolada na cara e a bola vai pro gol, hein? Já deixou 2, hein? Calma, Bibeiro. O Ronaldo Giovanelli, tá bem o Yuri Alberto hoje, Ronaldo? Sim, eu tô no facão ali, fez o gol, depois apareceu dentro da área. Ele consegue ajudar os companheiros numa saída aqui da defesa, numa bola mais longa. Ele é um cara voluntarioso, isso todo mundo sabe, né, Pedro? Placar de 3 pro Corinthians, 0 pro Remo. Comecinho desse segundo tempo, 1:30 jogados da segunda etapa na Neoquímica Arena. Placar de 3-0, 2 Yuri Alberto, 1 de Caio César. Lateral pro Corinthians, bater no campo de defesa pela meia esquerda. Faz a cobrança. Bidu arremessa a bola pela quarta zaga, sai jogando pela equipe corintiana em placar de 3-0. Você ligado no microfone da Bandeirantes, tem jogo pela frente, tendo atacado, craque Economia e sempre jogando junto com você. Corre que tem golaço de oferta te esperando na loja, no app e no site. Parado o jogo, falta marcada para a equipe do Corinthians. Meia esquerda, uma pegada e sente. Tá sentindo por lá o Labiá. Zacaria Labiá com um problema na perna esquerda, hein, Fabiani? Foi um giro que ele deu pra cima da marcação e não teve bola nenhuma por ali. Foi o Iago Pikachu que pegou ele, ficou sentindo um pouquinho o marroquino, mas a princípio não preocupa. Todas as reservas do Corinthians ainda não foram pro aquecimento, o Diniz está só observando. Corinthians está jogando pelo campo de defesa, Gustavo Henrique, o capitão dentro da grande área, pro domínio de Hugo Souza pela meia esquerda para Gustavo Henrique à frente para Labiá de primeira, boa triangulação, Labiá pela mão esquerda, boa bola para Caio César em velocidade, mete a bola lateralmente para Bidu levantou na segunda trave, vai chegar para Mateuzinho domina pela queira da grande área, na meia direita, pode ser o quarto do Timão, quer ver virar goleada, vai Corinthians para o campo de ataque, Mateuzinho acalma a parada, tira para abrir o Bidon pela meia direita, mete a bola por dentro da grande área, Labiá dominou, ele tá apertado pela marcação de 2, volta para Bidon pela meia direita, próxima bandeira de escanteio para Mateuzinho para Bidon, pressionado, Bidon descola, arremesso mal pro Corinthians bater no campo de ataque pela meia direita, quando o Brasil entra em campo ou no trabalho, a convocação é certa. Wonder, a ferramenta do Brasil. Comecinho deste segundo tempo, 3 minutos jogados da segunda etapa. Corinthians carrega por campo de ataque, tá lá André no círculo central, volta o jogo para Alan gira pela meia direita, vai para o campo de ataque, cumprindo o Bidon carrega, o moleque da base e abre a jogada pela meia direita, mete a bola nos pés de Mateuzinho para Caio César na linha de fundo para Mateuzinho, cruzou para trás, vai sobrar, não sobrou, pegou na marcação, explodiu o Mateuzinho, voltou pela linha de fundo, tiro de meta pro Remo, só isso. E ele mandou uma bola de presente pro setor sul aqui de Itaquera, ciente de que a bola tinha batido nele na volta, ataca demais o Mateuzinho, que participou da construção do terceiro gol corintiano. Ronaldo, a bola não vai voltar não, hein? Olha lá, não voltou até agora, Ronaldo. Não, o pessoal tá tirando foto, né? Aproveitando pra colocar lá, a volta depois da Copa, todo mundo tirando foto com a bola, tá sem certo. pressa, não, sinceramente, leva pra casa, Ronaldo. Não pode. Não pode, né, Ronaldo? Desculpa, Ronaldo. Não, perdão, pode tirar foto e devolve, né? Não pode levar. É cara a bola, qualquer coisa. É cara, não pode. Ronaldo Giovanelli paga. Não, eu não, tô fora. 4 minutos jogados deste segundo tempo, 3 pro Corinthians, 0 pro Remo, jogando a equipe corintiana no campo de defesa na Bandeirantes. A volta do Timão, Arena do Corinthians. Hugo Souza domina dentro da grande área, abre a jogada pela meia direita, mete a bola nos pés, Gabriel Paulista faz um grande jogo, Gabriel Paulista recua dentro da grande área para Hugo Souza para Gabriel Paulista pela meia direita, ainda no campo de defesa para abrir no Bidon para Mateuzinho para André pressionado. Tava pressionado André, 3 em cima dele, perde a bola, corta a marcação, equipe do Remo. Zé Wellison está jogando pelo círculo central do gramado, mete a bola nos pés de Marlon abre a jogada pela meia direita para Marcelinho dá um tapa na bola de primeira para Pikachu, que volta do campo de ataque para o campo de defesa. Marcelinho recua na meia-lua de sua grande área, sai jogando a equipe do Remo com o domínio de Rangel Goleiro. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima.
Gol marcou 5 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. Neoquímica Arena aqui na Bandeirantes. A Bandeirantes levando a você o Campeonato Brasileiro de Itaquera para todos os cantos do Brasil e do mundo. Caiu Patrick, meia esquerda, campo de defesa. Yuri Alberto comete a falta. Bola pro Remo. Uma carga nas costas por ali do jogador do Remo que tentava sair com tranquilidade. Yuri Alberto levantou ele, pediu desculpas. Jogo tranquilo, 3-0 Corinthians. É futebol raiz que você quer? Então assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Vai pro campo de ataque, o Remo domina para a esquerda. Livre de marcação, Patrick pela canhota. Finta a marcação, trabalha a jogada, Mike volta pela quarta zaga. É para Zé Ivaldo no campo de defesa. Gosta de lançar, hein? Gosta de lançar o tal de Zé Ivaldo. Lançou lá para a linha de fundo, tiro de meta, Fabiani. Não tinha alvo. É verdade que a linha do Corinthians joga muito alta e os jogadores do Remo, por consequência, ficam no campo de defesa. Essa tentativa do Zé Ivaldo acertou mesmo, foi o Hugo Souza que bate o tiro de meta. Sai jogando o Corinthians, é placar de 3-0. 3 pro Timão, 0 pro Remo. Pode virar treino esse segundo tempo, mas é um perigo, hein? Já vimos isso. Corinthians vai para o campo de ataque, não pro Corinthians, né? Para quem entra em campo. Inclusive o banco do Corinthians não está aquecendo ainda não, né, Fabiani? Ninguém, assim como os jogadores do Remo. Ninguém aquece, todo mundo sentado. E tá frio, hein, Martelli? Vamos precisar aquecer bastante. Esfriou aí embaixo, Fabiani? Esfriou, deve estar uns 15 graus aqui. Placar de 3 pro Corinthians, 0 pro Remo. 6 minutos e 20 jogados deste segundo tempo de bola rolando. Corinthians controla o jogo. Vai pro campo de ataque o Corinthians. Timão, tô sentindo que o torcedor quer goleada, hein, Corinthians? Vai pro 4, pro 5 e vai embora, Corinthians. Fernando Diniz e sua intensidade. Mateuzinho pede a falta na meia direita, ele se incomoda com a chegada do Jajé, falta pro Corinthians. E olha o Diniz sentando a bronca aí, Fabiani. Esse é o perfil do Diniz, né, Martelli? Inclusive, o principal alvo dele nessas broncas no Corinthians tem sido o Gabriel Paulista. E aí nos bastidores, ele chegou a falar, ele deu uma bronca no Gabriel e chegou pra ele e falou, a gente tem uma energia muito parecida, cara, porque o Gabriel também não é flor que se cheire, não. O Alan saiu mal, agora chegou Gabriel Paulista, vem por baixo, tira. O Gabriel Paulista tá salvando o Corinthians hoje. Tá jogando bem o Alan, não faz um bom jogo, hein? Vai Corinthians para o campo de ataque, Yuri Alberto lançado para a meia direita, até quando ele não quer dar certo. Yuri Alberto e Marlon, os dois caíram. Falta do Yuri em cima do outro, tá legal de ver. Tá legal de ver esses dois, hein? Estão brigando e o Yuri Alberto comete a falta de ataque, Fabiani. E parece que a torcida do Corinthians já é acostumada com essas pichotadas do Yuri Alberto, que já marcou 2 gols e foi falta mesmo. Carga nas costas do Marlon, posse de bola remista. Parece que até o Bandeira estava esperando o Yuri fazer falta. Quando o Yuri sofre a falta, mandam ele levantar. E agora que ele foi pro combate, que ele brigou até o final, até o Bandeira deu a falta. Aí é brincadeira, né, velho? Seu novo ter está mais perto do que você imagina. Vira chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Ronaldo Giovanelli que tá andando pelo Fielzone. Tá bom, Fielzone, hoje, ô Ronaldo? Aqui sempre é bom, né? A turma aqui animada, a turma tá comendo, bebendo. Eu tenho até um dormindo aqui, não vou falar que é parceiro nosso da rádio não, mas o pessoal tá comendo bem aqui, viu, bebê? Os caras parecem que vem aqui, sabe que é open bar e open food, não janta. Os caras estão com uma jaqueta, tá com uma jaqueta aqui, mas tá parado na mão, acho que vão levar embora, viu? Tem até narrador que faz isso, né, Martelo? Tem. Um abraço, Ulisses Costa. Sai da equipe do Remo no campo de defesa, placar de 3 pro Corinthians, 0 pro Remo. 8 minutos jogados. Qual o motivo da demora, hein, ô Luiz Fabiani? Eu tô custando a entender, mas é verdade que os jogadores do Corinthians estão revoltados por ali, pedindo pressa pro juiz que agora autoriza. Acho que é alguma revisão do VAR. Está jogando o Remo pelo campo de defesa, perde o jogo pelo placar de 3-0, 8, quase 9 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. Domina no campo de defesa na meia direita, Marcelinho. Marcelinho ergue a bola para o campo de ataque, escora de cabeça, tranquilo, capitão, gigante da Fiel, Gustavo Henrique. Recua a bola nos pés de Hugo Souza, pode pegar com a mão, Hugo. Mas Fernando Diniz insiste, vai com os pés, Hugo Souza. Mete a bola bem por dentro pela meia direita do campo de defesa. Caio César para Mateuzinho para Bidon. Bidon girou em cima do Patrick, que faz a falta Corinthians, campo de ataque, meia direita, Fabiani. E aí um duelo da experiência com a juventude levou a melhor o Bidon, que é o protagonista do Corinthians no jogo. Onde tem a bola, o Bidon tá por perto. Patrick, hein? Está jogando o Corinthians pelo campo de defesa, Hugo Souza pressionado, meia lua de sua grande área, gira o jogo pela canhota, nos pés de Gustavo Henrique, que volta dentro da grande área para Hugo Souza. Seu novo ter está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen, acesse consórciovw.com.br. Gabriel Paulista quebra para o campo de ataque, corta a marcação, volta na entrada da grande área. Alan sobe para tocar de cabeça, fica no bate-bate, volta pelo círculo central do gramado. Tenta o domínio já para Patrick. Patrick pelo alto, André na categoria. André bota no peito, ajeita na meia direita para Caio César. Caio César no campo de defesa, meia direita, tem que soltar, senão vai perder 2 em cima dele. Fintou o primeiro, fintou o segundo, joga bem nesta noite.
Caio César retoma no campo de defesa para Gabriel Paulista. Paulista de primeira para Alan. Alan tenta descer para o campo de ataque, pede aqui embaixo na ponta direita, tá pedindo a bola Mateuzinho. Antes de chegar para Mateuzinho, chega para Bidon. Bidon por dentro para Labiá, Labiá para a meia direita. Volta o jogo, acalma o Timão. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando, a bola rolando para você. Campeonato Brasileiro, a volta da fiel torcida para a Arena do Timão, campeão. Campeonato Brasileiro, 19ª rodada. Neste momento temos 10 minutos jogados do segundo tempo. Corinthians 3, 2 de Alberto, 1 de Caio César. Remo 0. Na Bandeirantes, o QG de Esportes é seu. Chega mais Lucas Bueno. Após demitir o seu treinador durante o período da Copa do Mundo, a seleção do Equador começa a vir para o futebol brasileiro e mira Zubeldia como novo treinador da seleção. É futebol raiz que você quer? Então assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. 11 minutos jogados deste segundo tempo. Agora sim, Timão tá aí, em campo à direita de laranja. Por que, Fabiane? Os jogadores num primeiro grupo vão para o aquecimento. Você pode notar a ausência do Guinegão, Martelli. Ele ficou fora do banco de reservas por opção técnica do Diniz. Tá tudo bem com ele. A alternativa para as ausências do Yuri é mesmo o Pedro Raul, pro técnico do Timão. Não, bem não tá, né? Eu fiquei sabendo que ele foi para a categoria de base e foi para ser aproveitado. Ele de Dieguinho, e ele não foi tão bem. Parece que tirou o foco o menino, e o Diniz tá dando uma gelada nele. Olha o Timão indo pro campo de ataque, lançamento para a esquerda, Labiá tentou cruzar para Yuri Alberto, tirou a marcação, voltou para Breno Bidon. Bidon domina a meia direita na linha lateral da grande área. Breno Bidon volta para Caio César, passou Mateuzinho, Mateuzinho pediu. Caio César soltou o Mateuzinho antes dele, Alan dominou, girou, bateu no gol. Firme Rangel, encaixa a bola no canto inferior esquerdo, Fabiane. E sempre que o Alan bate uma bola no gol, eu lembro dessa informação. Ele não marca um gol desde 2015, Pedro Martelli. São 11 anos sem ir às redes. Bem que é volante, mas mesmo assim, gente. Olha o Gabriel Paulista tirando mais uma. 11 anos. Eu tinha cabelo nessa época, Pedro. Ah, não mente, Ronaldo. Vai pro campo de ataque, o Reba pela meia esquerda, Lef Banga invade a grande área, finta a marcação, soltou a bola, passe errado. E tome contra-golpe pro Timão. Bidu carrega para a esquerda, mas sem acelerar. Poupa esforços o Corinthians. Vai pro campo de ataque o Corinthians. André carrega para a esquerda com vantagem. Bidu tá sentindo, caído no gramado, André. Aí o juiz para o jogo. Ele para o jogo para ver se tá tudo bem com o Bidu, que fica sentindo o jogo parado. Falta pro Corinthians. Tá lá Lucas Casagrande. Quem é que tá no banco de reservas do Corinthians? Enquanto isso, opções para Fernando Diniz, Luiz Fabiane, para tentar até o momento controlar o resultado de 3-0, dar algumas oportunidades. O Guinegão, inclusive, não teve uma proposta, acho que do Las Palmas, não era isso? Teve, Martelli, uma proposta de empréstimo com opção de compra e o Corinthians recusou. O Ronaldo falou sobre essa descida dele pro Sub-20. Ele de fato não foi bem e o Dieguinho foi bem. Mas é uma opção técnica de fato e a informação do Ronaldo de uma gelada é bastante relevante para a gente entender por que o Guinegão não está no banco. Quem está lá? João Pedro, André Ramalho, Pedro Raul, Carrilho, Milans, Matheus Pereira, Angileri, Charles, Dieguinho, Lingard e Alex Santana. Milans, outro que teve proposta, é isso? Teve uma proposta recusada do Argentinos Júniors. Um empréstimo com obrigação de compra de $1 milhão. O Corinthians recusou, confia no Milans para ser esse reserva do Mateuzinho. Eu acho que a ideia não é emprestar, Pedro. A ideia é vender os caras, velho. Porque não adianta. Esse Pedro Milans aí, velho. Se andar no shopping aí, ninguém sabe quem é. Tem que vender, se emprestar. Aí o cara vai ver lá que não é tudo isso, que nem aqui, ó. Tava aqui, ninguém viu, falou... O que é isso? Esse menino é profissional, esse menino? Ô, Ronaldo, você tá dizendo, vai que devolvem, é isso? Então, aí você paga só 1.000 e devolve o cara e traz esse peso de volta? Não, tem que vender. Quem quiser ir embora tem que vender, Pedro. Sem test drive, né, Ronaldo? Sem test drive, para com isso aí. Cabos Elétricos Silvio, a líder do Brasil, Silvio, você pode confiar. Tava parado o jogo, o Corinthians tinha falta no campo de defesa, agora sim está jogando o Hugo Souza. Dentro da grande área, 14 minutos jogados deste segundo tempo, placar de 3 pro Timão, 0 pro Remo, construído no primeiro tempo, na Bandeirantes de Itaquera para todos os cantos do Brasil e do mundo. Levando a você a volta do Campeonato Brasileiro, Timão reencontra o torcedor na zona leste de São Paulo. Já, portanto, pode mudar o Timão. Está jogando o Alan dentro do campo de defesa. Alan sem pressa, gira o jogo para a meia direita. Virou jogo treino para o Corinthians. Gabriel Paulista pela meia direita no campo de defesa para Breno Bidon. Bidon ameaça acelerar, vai perder Bidon. Bidon perdeu na bola. Ganhou dele a Lef Manga pelo círculo central. Abriu jogada. Zé Wellison pela meia direita para Iago Pikachu. Pikachu cruzou por baixo, tirou a marcação, voltou no bate-rebate, tira a entrada da grande área. Bidon vem por baixo dessa vez e tira. Tava dormindo Bidon. Tem um jogador do Remo
sentindo no círculo central. Pô, mas não anda esse começo de segundo tempo, hein, Fabiane? É verdade, me parece o Zé Ricardo, que entrou agora há pouco, tá sentindo ali na intermediária, sendo consolado pelos companheiros, e o departamento médico do Remo foi acionado para atender o jogador da equipe paraense. Corrigindo a informação, na realidade é o 11, o Aleph Manga, por ali. O Terna mudou o conceito de SUV, vira a chave com consórcio Volkswagen, conquiste o seu acesso consórciovw.com.br. Fernando Diniz conversa com o Bidon, à beira do gramado. Segue o aquecimento dos jogadores do Corinthians. O Ronaldo. Sim. O senhor lembra, Ronaldo, quando o senhor dizia, o Dorival só mexe aos 15. Era, o Dorival era assim, velho. São 15 do segundo tempo. Você mudaria alguma coisa, Ronaldo? Olha, do jeito que tá o time, tocando a bola, eu tô com medo. Eu não gosto dessas bolas voltadas pro Hugo, eu não gosto disso aí. Eu não gosto, vou dizer já. Tudo bem que o placar 3-0. Mas assim, do jeito que o Corinthians tá com a bola no pé, não tá correndo, o Corinthians tá só tocando a bola. E quando vem uma bola longa, tá todo mundo reclamando. Até o Caio César, que tava dando aqueles pique, que é no pé. Então eu acho que não precisa mexer, velho. É só continuar com o time aí pra dar mais um entrosamento, porque eles estão voltando praticamente de férias. Eu acho que o importante é dar entrosamento pra essa equipe aí, porque domingo o páreo vai ser outro, viu? Bahia e Corinthians se enfrentam domingo, 4 da tarde. Você tá nessa, Ronaldo? Tamo junto, né? Você também vai estar, não? Tamo junto, Ronaldo. O Gordinho tá em Orlando, tá tudo junto. Só deixaram nós, Ronaldo. Vamos fazer Difícil nós, o avião decolar com Ulisses, né, Ronaldo? Já mandamos 2 cargueiros, os 2 recusaram. Braspress Transporta. Olá, Braspress Transporta. Aí, pronto, chama. Encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Opa aí. Torcedor corintiano faz uma enorme festa. De volta, a fiel torcida, sua casa, o Timão vence o jogo pelo placar de 3-0. 17 minutos jogados deste segundo tempo, de bola rolando, vai para o campo de ataque, equipe do Remo lançado para a esquerda, Xaxá, em velocidade, linha de fundo, Xaxá, mas em posição irregular. Para o jogo, o juiz falta para o Timão no impedimento. Nas costas do Gabriel Paulista, eu tava até estranhando nessa noite, viu, Martelli? Porque o já se adiantava e o impedimento é marcado, o campo de defesa pro Corinthians. A Bandeirantes levando para você a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, placar de 3 pro Timão, 0 pro Remo, 2 de Alberto, 1 de Caio César. Está jogando o Corinthians pelo campo de defesa, tenta descer para o campo de ataque junto. Hugo Souza demora para fazer a cobrança de falta, o juiz está de olho. Hugo Souza vai quebrar a bola para o campo de ataque. Leva a bola na meia direita para Yuri Alberto. Antes dele sobe para tocar de cabeça, Mike tira, tá vendida a marcação do Corinthians. Gustavo Henrique chega no combate. Ele tá na cobertura, volta para o Hugo Souza. De perna direita, sem brincar, quebra a frente. Sobe para tocar de perna direita, mano pela meia esquerda no campo de defesa. Não consegue o passe à frente. Intercepta a marcação do Corinthians para Caio César. Caio César pela ponta direita. Ele vai para cima da marcação. Pedalou, balançou. Abandona a ponta. Escapou do primeiro, do segundo. Obrigado a recuar. Volta o jogo. Trabalha com Alan. Alan pela meia direita para Mateuzinho. Mateuzinho pelo círculo central do gramado. Calma, jogada. Ó, gigante da Fiel. Gustavo Henrique domina, ergue a cabeça, busca espaço. Não dá para cruzar. Volta o jogo para Mateuzinho pela meia direita no campo de ataque. Kit transmissão e amortecedor para sua moto, pode contar. Pode contar com a durabilidade e a segurança. Pode contar com a Nakata. 18 jogados, Corinthians com a bola nos pés. André domina no campo de ataque pela meia direita. Chapa curtinho de terrão para terrão. Os dois, André para meia direita para Bidon. Bidon na ponta direita para Caio César. Caio César para Breno Bidon. Bidon pressionado pela marcação. Recua no campo de defesa para Gabriel Paulista. Paulista aciona o passe à frente para Ala. Ala por dentro, balão para Mateuzinho. Mateuzinho para André. Só devolver, foi empurrado. Falta. Não é. Não é por conta do impedimento. Entendi nada, seu Bandeira. Tô vendo aqui no grande retorno que o Felzoni proporciona a nós, mas não entendi nada. Ele deu impedimento, é isso, Fabiane? Do Mateuzinho, quando ele deu a carimbada para trás e o André chegava livre, aparentemente o entendimento da arbitragem foi de que estava à frente o lateral corintiano. Ele fez o sinal que ele voltou do impedimento, mas essa bola foi lançada depois. Ele errou o Bandeira, ele já pitou falta, ele já pitou o impedimento aí que não existe. Por isso tem que acabar o Bandeira, tem que colocar aquelas câmeras mesmo e tirar esses caras do semi-automático aí, não sei o que. É isso aí, pô. Tem que tirar esse cara. É a próxima rodada. Não consegue nem correr e ainda atrapalha o jogo. Mas, Ronaldo, dá pra correr assim na linha reta, Ronaldo, aqui na marca da Cal? Você consegue, Ronaldo? Do quê? Correr aqui, ó, na linha reta, na marca da Cal, Ronaldo? Aqui, eu corria muito isso aí, meu Deus. Agora eu não corro mais, né?
19 minutos jogados deste segundo tempo. Vai pro campo de ataque, equipe do Remo, placar de 3-0. Timão vence o jogo. Sai jogando no campo de defesa a equipe remista. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Já vou pra live youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, ligados, curtindo em todos os cantos do Brasil e do mundo. Tocou, marcou o toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando pra você. Brasileirão, 19ª rodada, Neoquímica Arena, volta do torcedor corintiano pra casa, relógio marca, 20 minutos jogados do segundo tempo. Corinthians 3, Remo 0, que jogada do Jajá lá pela ponta direita, hein? Corinthians 3, deu nada, Remo 0, na Bandeirantes, o plantão esportivo é seu, bueno. Thiago Carpini é demitido do comando do Fortaleza e com isso deixa o clube que agora procura um novo treinador. Vai Corinthians pro campo de ataque, Labiá pela esquerda, levantou para Mateuzinho, subiu, passou da bola, testou para fora do gol. Ele subiu bonito, subiu bem, mas escorou, não é a dele, manda a esquerda do goleiro longe. Tiro de meta pro Remo, só isso, Fabiani. E eu tenho a impressão que mesmo se ele conseguisse cabecear pro gol, ele teria feito uma falta pra cima do Zé Ivaldo, porque ele é mais baixinho, ele se apoiou no ombro, mas o juiz dá só tiro de meta pro Remo. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviço 0, Grupo Souza Lima. Vai ser jogando o Remo pelo campo de defesa na meia esquerda, em placar de 3 pro Timão, 0 pro Remo. Timão deu show no primeiro tempo, Cadenci controla a partida neste segundo. Toma distância Mike para repor a bola em campo. Mike arremessa a bola à frente, Gustavo Henrique comete a falta. Diniz reclama, falta pro Remo, meia esquerda. E vem o homem, hein? E vem o peruano, não é isso, Fabiani? Me parece que é Rei Jesse, hein? Não é o peruano, não. Jesse Lingard, não é o peruano, mas é o inglês. Você prefere... Não, brincadeira, Ronaldo. Sai jogando a equipe do... Não, era só pra você preferia o Lingard ou o Carrídio. Nada demais. Ceviche ou fish and chips? Só isso, Ronaldo. Chicken fillet. Placar de 3 pro Corinthians, 0 pro Remo. Sai jogando a equipe do Remo pela meia direita, quebra pro campo de ataque, corta a marcação, foi pra fora, lateral. Nem pegou na marcação do Timão. Manuel pro Corinthians bater no campo de defesa pela meia esquerda. Chegamos à metade do segundo tempo. Ritmo é outra, é verdade, o Corinthians vence por 3-0. Cadencia o jogo nesse segundo tempo, mas errar lateral também não, né, Bidu? Arremessa a bola à frente, arremessa mal, Bidu corta a marcação, mas já recupera o Corinthians. Alan vem por baixo do círculo central, mete a bola dos pés de Caio César, o autor de um dos gols, 2 de Alberto, 1 de Caio César de primeira para Alan pela meia direita para Mateuzinho acelera o passe, vem pela quarta zaga, mais uma vez pro domínio de Gabriel Paulista pela meia direita para Alan, frente para Caio César no campo de ataque, recua para Alan de perna esquerda, ergue a cabeça, busca espaço no campo de defesa pela meia direita, volta o jogo para Gabriel Paulista dessa vez inverte pela meia direita, mete a bola no peito, tranquilo, bonito, Mateuzinho por dentro para Labiá e Yuri Alberto, entrada da grande área, enxergou pela meia esquerda, bola boa para Bidu, vai cruzar na boca do gol, explode na marcação, volta para Breno Bidon de cabeça, recua pela meia direita para Mateuzinho, Timão na pressão, Mateuzinho para Caio César na meia direita, Mateuzinho volta o jogo para Breno Bidon, coloca a bola no chão, Bidon volta, o torcedor corintiano aplaude, bota o Remo na roda. Na meia direita, Mateuzinho para Breno Bidon no campo de ataque da meia direita, pro campo de defesa ainda pela meia direita para Gabriel Paulista, que sai jogando pro Corinthians. Seu novo ter está mais perto do que você imagina, vira chave com consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. 23:30 jogados, perdeu a bola o Corinthians no campo de ataque, o Remo recua. Vai-se embora o Remo tentando marcar o primeiro gol do jogo na meia direita. Marcelinho de primeira por dentro. Círculo central do gramado é para Patrick. Patrick pelo círculo central para Zé Wellison para Zé Ivaldo. Zé Ivaldo abre a jogada pela meia esquerda pro domínio de Mike. Mike lança a jogada à frente. Zé Ricardo domina, passou Aleph Manga. Aleph Manga pediu, tentou já fazer a finta, desarmado. Vai bem por baixo Caio César. Um tapa na bola sem querer, tá nos pés do Hugo Souza, que não tem pressa para sair pro jogo, Fabiani. E o Remo vai mudar daqui a pouco. O Talhari deve entrar na vaga do Aleph Manga. Já tá prontinho ao lado do quarto árbitro. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 24 minutos jogados deste segundo tempo. Ronaldo, e o jogo, hein, Ronaldo? Que o tempo vai passando, o Corinthians trocando passes num ritmo, né? Mais ou menos, mas tá 3-0, Ronaldo. Tá 3-0, mas você tem que... Porque nesse campeonato, o Campeonato Brasileiro, quando você empata em número de vitórias, o que vai depois é o quê? Saldo de gol. Então você tem que fazer gol.
Não pode ficar tocando, mas o time voltou agora, a gente tem que ficar tocando do lado pro outro, fazer a posse de bola. É o que o Corinthians fez isso no segundo tempo, ficou um jogo chato. E o certo é você fazer o quê? Procurar fazer gols. Tem que tentar entrar na defesa adversária, fazer essa bola girar, fazer os atacantes acordarem pro jogo. Você não pode ficar tocando essa bola lá com o Hugo. Então esse segundo tempo aqui foi xoxo por causa disso. Aí o Diniz vai falar, eu queria manter a posse de bola, que o meu time tem que ter a posse de bola. Mas o saldo de gols também é importante, viu, Pedro? Placar de 3-0 é verdade, Ronaldo. Tem que fazer gol. Até por isso você pode mudar, Diniz. Pode colocar gente que quer mostrar trabalho. Já vem Linga. Vai pro campo de ataque, a equipe corintiana pela meia direita, Caio César volta, trabalha para Gabriel Paulista, o Remo também só observa. O Remo tem um baita de um plano de fiel torcedor, que ele vê o jogo de dentro do campo. Vai pro campo de ataque, o Corinthians pela meia direita, Caio César da queira da grande área, pedalou, balançou, abandona a ponta por dentro para André, dominou, dormiu André, corta a marcação, tira pela meia direita, voltou pra Caio César, fintou a marcação, bateu no gol, explode na marcação do Remo. Tira de qualquer jeito a zaga do Remo, Iago Pikachu afasta e vai dar certo, hein? Aleph Manga e Gabriel Paulista no corpo, Gabriel Paulista ganhou. Na bola, Gustavo Henrique chegou na cobertura e também ganhou. Funciona a dupla de zaga corintiana nesta noite. É futebol raiz que você quer. Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. A Bandeirantes levando para você o Campeonato Brasileiro, 19ª rodada, volta do Corinthians para casa. Timão vence o jogo pelo placar de 3-0. O Linga está esperando 6 minutos para entrar em campo. Vai para o campo de ataque mais uma vez o Corinthians. Breno Bidon recua pelo campo de defesa pela quarta zaga. Trabalha para Gabriel Paulista. Paulista para a direita para Mateuzinho. Mateuzinho para Bidon. Bidon pressionando pela marcação. Opa! Tomou um tranco por trás o Bidon. Do Zé Wellison. Não precisava, hein, Zé? Bidon reclama, e agora sim, vai mudar. Fabiane. Quem deixa o campo é o Zacarias Labiá, com a 52 aplaudido aqui pelo estádio do Corinthians. Para a vaga dele vem o 77, que é o Jesse Lingard. Inglês vem pro jogo, portanto Jesse Lingard chegou a ser titular com o Diniz, acabou perdendo espaço. A placa agora vai subir para confirmar a saída do Aleph Manga, como antecipamos, e para a vaga dele vem o 19, que é o Gabriel Tagliari, tá voltando de lesão, jogador do Juventude, do Remo, passagem pelo Juventude, opção agora para reta final do jogo. Ronaldo, o Lingard em campo muda o perfil do time, até porque ele tem mais velocidade, ele é mais atacante do que o Labiá. Acho que o Carrilho vem também, hein? Carrilho vem também. E sai o Caio César, Martelli, 37. Olha, eu ia falar dele agora. Vem o 19, o Carrilho, peruano, um dos jogadores mais experientes do Corinthians, por vezes titular, e o Caio César ainda mais aplaudido do que o Labiá. Mas aí a pergunta que eu ia te fazer, Ronaldo, já cai, porque já caiu, porque não fica mais ofensivo não. Troca um ponta de velocidade por outro e coloca o Carrilho no lugar do Labiá. Eles vão ficar tocando essa bola do lado direito aqui como fez no primeiro tempo. Agora tirou aquele ímpeto de chegar na linha de fundo, tentar cruzar, que o Caio César estava fazendo isso. Ele vinha para a linha de fundo, cortava para dentro, ou ele colocava essa bola para dentro da área, ou ele cortava e batia. Então, realmente, no segundo tempo, o Diniz pediu, vamos ficar com a posse de bola. Foi isso que ele falou. Tem que tomar cuidado quando ele pede posse de bola para André e para Alan. Então, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Aí está jogando o Corinthians pelo campo de defesa. Tiro de meta, erra o Remo. Toma a distância, vai para a cobrança lá, Hugo Souza. Placar de 3 para o Corinthians, 0 para o Remo. Todos os gols do primeiro tempo. Eu vou para a live então. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, já que o Timão tá treinando no segundo tempo. Mas entrou gente, hein? Às vezes um Linga, um Carrilho, querem mostrar serviço, deixa eu ver. Edson Gonçalves diz aqui, Talharim em campo, não, é Talhari o nome dele. Manuel Gonçalves, Davi Ribeiro, Miguel Simão. Deixa eu ver quem mais. Patiló sempre conosco, Benedito, Jefferson. Muita gente curtindo a Bandeirantes no 107.3 para São Paulo e para a região metropolitana. Desce o Timão, vai para o campo de ataque, Vidou por dentro, mete a bola nos pés de Lingard. Lingard em sua primeira participação, ele cadencia a jogada para a meia esquerda. Queria pressa o torcedor corintiano, ele acalma. Mete a jogada por dentro do corredor central de sua intermediária. Domina André, meteu o balão para Carrilho, tentou passe de primeira, cortou a marcação, sobrou. Mateuzinho dominou, tentou fazer uma embaixadinha. Bandeira, marca impedimento. Do Carrilho, na origem da jogada. Não é possível, cara. É o tal do protocolo, né, Martelli? Esperam a conclusão do lance. Coitado do Mateuzinho, teve que ir de uma área a outra, gastou pulmão à toa. Posse de bola do Remo. Deixa eu ver se ele acertou esse. Esse ele acertou, Ronaldo. Esse ele acertou. O outro ele errou. Mas, João, deixa eu falar, tá 1 metro dele. Se ele errar também, nós temos que levar ele no oculista, velho. Tava 1 metro dele, pô. Cabos Elétricos Silcio, a líder do Brasil. Se assim você pode confiar.
29 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando, placar de 3-0. Daqui a pouco, apito final no microfone da Bandeirantes. Ana Martins a subir para todos os cantos do Brasil e do mundo. Vai para o campo de ataque, o Remo pela meia esquerda no campo de ataque, domina Patrick. Patrick solta o parceiro meia esquerda. É para Mike. Mike volta o jogo pela quarta zaga. Matheus Pereira. Zé Ivaldo domina Matheus Pereira. Vai entrar no lugar do Alan. Matheus Pereira vai já para o campo de jogo. Vai para o campo de ataque, a equipe do Remo. Lançamento à frente para a meia direita, a quarta marcação. Tira Bidu, volta pela meia esquerda, tenta descer para o contra-golpe. André domina. Passou o Lingar em velocidade, ele prefere voltar o jogo para Alan. Alan recomeça pela quarta zaga, sai pro jogo com Gustavo Henrique. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá tirando a bola, rolando pra você. Brasileirão, 19ª rodada, torcedor do Corinthians de volta para casa, 19ª rodada, chegamos a 30 minutos jogados do segundo tempo. Corinthians 3, Remo 0. Na Bandeirantes, o platel esportivo é Céu Bueno. No jogo de ida da Sul-Americano, Bolívar venceu por 3-2 a equipe do Grêmio. Corinthians vai para o campo de ataque, Bidu pela meia esquerda, cruza por baixo, corta a marcação. Era a bola pro Lingard. Complete Lucas Bueno. O Grêmio perdeu o jogo de ida por 3-2, agora espera o jogo de volta na semana que vem. Uma notícia para a torcida do Palmeiras: Danilo entrou em campo e faz o seu 13º jogo no Campeonato Brasileiro. Com isso, não pode jogar por outra equipe. Bandeirantes. É, Ronaldo, já tinha dito que ele não, choro, Bueno aí, não tava vendo, o Bueno tá meio triste. Vai pro campo de ataque, a equipe do Corinthians pela meia esquerda, Bueno, calma, Bueno, acorda, Bueno. Vai pro campo de ataque pela meia esquerda, Jesse Linga domina, soltou na linha de fundo, bolão pra Bidu. Bidu dominou, olhou pro meio da grande área, cruzou, travado, pela marcação, pisou, voltou na meia esquerda, é pra Jesse Linga. Linga no meio de dois, Linga de Bidu, Bidu briga pelo outro, pra Bidon, Bidon pra Linga, nossa, Linga furou, vai de novo, Linga, de perna esquerda, bateu, passa a direita do gol. O Bidon deu de cabeça na meia esquerda dentro da grande área. Primeiro ele fura, a segunda ele acerta, passa a direita do Rangel. Tiro de meta pro Remo. E tá estranha a situação do Matheus Bidu. Ele caiu no chão aqui e o Gustavo Henrique tá pedindo rapidamente pro departamento médico do Corinthians vir, hein? Correndo. Alguma coisa rolou com o Bidu, aparentemente bateu a cabeça. O Gustavo Henrique tá desesperado ali, chamando os médicos do Corinthians que vão ser acionados. Daqui a pouco Dieguinho e Matheus Pereira. Que sono, hein? Tá chamando o médico ali do lado, tomando uma aguinha. Tá frio, Ronaldo. Tá frio, mas se tá todo mundo chamando, até eu chamei ele daqui, pô. Tem que ficar no banco ali que é mais quente, era isso. Tá dormindo o departamento médico, ó. É a cabeça mesmo, tá sangrando o Bidu. Então. Tá sangrando o Bidu. E o Angileri vem também, hein, Martelli? Aparentemente não vai dar pro Bidu. Foi chamado agora pelo Diniz, tá colocando o meião por ali. Aí serão as últimas 3, certo? Angileri, Dieguinho. As últimas 3. Angileri, Dieguinho e Matheus Pereira. Os 3 chamados. Você não vai ver o Pedro Raul em campo hoje, Ronaldo. Que pena, hein? Eu não vou nem dormir hoje. Bidu sendo atendido ali no gramado. O Tenda Atacado joga no seu time com a nossa seleção de ofertas. A conta fecha na loja. No app no site. Cabeça assim mesmo, tem que esperar atendimento em campo. O Bidu estava sangrando. Já estão reparando. É bem no topo da cabeça do Bidu. Vamos ver se vai mexer mesmo. Ó, Gileri tá ali só esperando, a espreita. O Carrilho vem para comunicar, para ver se vai mudar ou não. Mas antes o Remo mexe, não é isso? É o Corinthians. A saída do André, o 49, para a entrada do 23, o Matheus Pereira. Mas o homem da placa não tá fim de trabalhar hoje. Tem 2 do Remo ali. No Remo vem o 14 e o 2. É o Leonel Pico. O 14 e o 2 é o Matheus Alexandre. Jogador que chegou a passar pelo Corinthians. Olha essa história, viu, Martelli? O Ronaldo vai gostar também. O pessoal do Andrés contratou o Matheus Alexandre. 4 anos de contrato. Nenhum jogo pelo Corinthians. Atualmente está no Remo. Vai entrar. Camisa número 2. Tá precisando de um empresário desse, viu, Ronaldo? 4 anos, não trabalhe. É pra me irritar, né? Calma, Ronaldo. Ganhando o jogo pra irritar. Pra ver o que esses caras fizeram com o Corinthians. Eles acabaram com o Corinthians, velho. Então é isso que a gente fica triste. E num momento como esse, 3-0 pra nós, posse de bola 100% do Corinthians, aí vai me irritar. Vai mexer o Remo, tá indo embora. Patrick. Como é que tá os shots dele que você falou? Tá apertadinho, viu, Martelli? Não deixou o chefe balançar. O Patrick sai com a 8 para a entrada do 14, o Pico. E sai o 22, o Iago Pikachu. Entra o 2, o Matheus Alexandre. Aí, Matheus Alexandre, portanto, em campo. O Corinthians vai mexer também, só estamos esperando o Bidu
saí que ele foi acionado pela maca. Onde estão as macas motorizadas, hein, Fabiano? Não tem mais? O pessoal quer dar emprego pra maqueiro no Corinthians, né? Fizeram a função ali de tirar o Matheus Bidu. Ou se não, no Corinthians a maca elétrica custa mais caro, porque aqui no Corinthians tudo custa mais caro. Tem que cortar, né? Então tem que cortar gasto. Então é melhor levar os caras, porque se colocar a maca aí custa 10 milhões. Ó, Pikachu foi embora também com a 22. Tem 40 no Remo? 40 no Remo? Não tem 40. Desculpa, ele subiu 49 do André. É que o Pikachu também foi embora. Vamos lá, Corinthians então. A entrada do Dieguinho aparentemente foi adiada, tá? Entrou o Matheus Pereira, 23, na vaga do André. E entrou 26, o Angileri. No 21, o Matheus Bidu. Matheus Pereira, portanto, é 23, certo? Certo. O Angileri é 26. Certo. Pô, achei que o Alan ia embora, mas ficou em campo, viu, Ronaldo? Tá dando uma minutagem, né? O pessoal gosta dessa palavra, minutagem. Placar de 3 pro Corinthians, 0 pro Remo. A joga do Corinthians no campo de defesa. Com isso se passaram 4 minutos. Desde o atendimento para também as mudanças. Sai jogando Hugo Souza dentro da grande área. Hugo Souza para Matheus Pereira. Primeira participação do Matheus Pereira neste segundo tempo. Recomeça pelo campo de defesa, quebra para o campo de ataque. O Corinthians tenta ser jogando, fica no bate-bate. Volta pela canhota, tenta fazer o domínio. Estava pressionado por lá o Matheus Pereira. Manual pegou por último no jogador do Remo, lateral para o Corinthians bater no campo de defesa. O Teramo do conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Daqui a pouco vem o apito final no microfone da Bandeirantes. Ana Martins assume para todos os cantos do Brasil e do mundo. A Bandeirantes, Gabriel Paulista pressionado, recuou para Hugo Souza. Hugo Souza fora da grande área, quebrou errado. Fernando Diniz faz a loucura. De perna direita ele põe para fora. Lateral pro Remo, bater no campo de ataque para a esquerda. Placar de 3 pro Corinthians, 0 pro Remo. Na Bandeirantes, levando para você o futebol da Bandeirantes de Itaquera para todos os cantos do Brasil e do mundo. Errou o Hugo, hein? O Hugo realmente errou na hora de encaixar a bola. Acontece. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa. Vonder, a ferramenta do Brasil. Lateral para a equipe do Remo, bater no campo de ataque para a esquerda, arremessa a bola para a meio da grande área. Mike corta a marcação do Timão. Yuri Alberto completa de cabeça, 36 e 30 jogados deste segundo tempo. Fabiani. O Diniz deixou o Dieguinho de sobreaviso para entrar. Falta uma troca ainda pro Corinthians. Acho e o Dieguinho segue no aquecimento. É por causa do choque de cabeça, não tem uma coisa assim, um protocolo aí de concussão. Aí abriria uma sexta troca no Corinthians. A ver se o árbitro considerou uma concussão. Mas tá só o Dieguinho aquecendo, deve ser a quinta daqui a pouco. E aí o Corinthians poderia mexer duas, né? O Remo também. Vai para o campo de ataque, o Remo domina pela meio direita para o campo de ataque. Dominou, dá para cruzar. Matheus Alexandre abre a jogada pela ponta. Vem para o campo de ataque mais uma vez. A bola Talhari tentou cruzar no meio de dois. Lá para a bandeira de escanteio, vem por baixo, tira a marcação. Manual para o Remo bater no campo de ataque. 37 jogados. O Remo perde o jogo pelo placar de 3-0. Pode contar com a marca de amortecedor preferida pelos mecânicos. Pode contar com a Gadinha Nakata. Remo trabalha a bola no campo de ataque na meia direita, ameaça fazer o cruzamento, finta a marcação, Matheus Alexandre perde um pouco mais atrás, ele ergue a bola na segunda trave no alto, gigante da Fiel, Gustavo Henrique tira, completa pela meia esquerda, tenta ser jogando Yuri Alberto, ganha arremesso manual pro Corinthians bater no campo de defesa pela canhota. Cabos Elétricos Sil, Sil, a líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar. Quantos aqui, Fabiani? 43.623 pagantes para uma renda de R$3.834.837,37. Isso que é uma quinta-feira, 7h30 da noite, hein, Martelli? A respirada no bolso, né, Ronaldo? Volta a renda, pelo menos, do estádio do Corinthians. E o que a gente viu ontem também em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo, acho que 4.000, 6.000. O Inter lá, 2.000, 4.000. E aqui 40. Ave Maria. Torcedor corintiano não existe, velho. Hugo Souza agora manda a bola pra fora, recuaram pra ele, tava na linha de fundo, manda escanteio de graça pro Remo. Escanteio pro Remo bater na meia direita. 38 jogados deste segundo tempo, escanteio batido na primeira trave, no mergulho, corta a marcação do Corinthians, volta na meia direita, Matheus Alexandre, na entrada da grande área, meteu a bola, pode fintar, pode bater o gol, preferiu cruzar a segunda trave, Marlon testou pro meio da grande área, rasga de qualquer jeito, tira. Matheus Pereira afasta pra marcação do Corinthians, insiste o Remo pro campo de ataque, tira da grande área pela meia direita, dominou pra cima da marcação, pedalou Zé Ricardo, fintou o primeiro, fintou o segundo, abriu jogada meia direita, vem cruzamento por baixo, Gustavo Henrique. Por baixo de perna esquerda ele tira. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se na casa você sabe.
Pode contar, que beleza! Vai para o campo de ataque a equipe do Remo. No campo de ataque pela meia direita domina. Marcelinho abre a jogada da ponta direita para Talhar. Ele tenta fazer o cruzamento, explode na marcação, volta para Jajá. Jajá vem pela linha de fundo. Ele ameaçou cruzar, ameaçou e cruzou. Mas cruzou para absolutamente ninguém. Tá nos pés do Mateuzinho pela meia direita. Vai entrar. Tenda atacado, o craque Curumim sempre jogando junto com você. Corre que tem golaço de oferta te esperando na loja, no app e no site. Corinthians com a posse de bola pela meia direita no campo de ataque. Carrilho finta a marcação, volta para Mateuzinho por dentro, para Matheus Pereira, viu a movimentação do Yuri que fintou dentro da grande área, bateu no gol, por cima do Rangel. Bola boa do Matheus Pereira, Yuri bate no gol, passa à esquerda, longe, mas tentou, linha de fundo e tiro de meta. E era a perna boa, a direita do Yuri Alberto, responsável pelo primeiro gol dele na partida. Dieguinho está à beira do campo com a 61, ele vai entrar, mas antes disso, ó, os cartões do jogo, Gabriel Paulista e o Marlon se desentenderam por ali, os dois tomam cartão amarelo, uma breve briga, o Gabriel Paulista não estava pendurado e tampouco o Marlon. E enquanto isso, a autorização para a troca não é realizada, Martelli. Mas vai ouvir, o Gabriel Paulista vai ouvir, viu, Ronaldo? Vai, né? Jogo tranquilo, tomar um cartão amarelo assim, ó, de novo, empurra, tomar um cartão amarelo num jogo tranquilo como esse. 3-0, velho. Você entendeu? Tem que pensar na sequência do campeonato, né, Pedro? Não pode vacilar desse jeito. E o Diniz não deixa passar em branco, não. Você vai ver. Vai chamar atenção. Tudo bem que... A carinha dele lá, o Ronaldo, a carinha do Diniz, bracinho cruzado ali, ó. Vai chamar ele de perninha, quer ver? Perninha. Ele vai explodir já o Diniz. O Diniz tá vermelho, o Marlon também tá louco da vida, ó. E aí fecha o tempo. Vai mexer o Corinthians. Mexe agora, finalmente vem Dieguinho. O Diniz estava com a cara do seu pai, Martelli. Quando você tirava nota ruim no colégio e chegava em casa. Saiu 7 o bidon, entrou 61 o Dieguinho. Era toda hora. Aí é toda hora. O bom é que quando vinha o 0 assim, Ronaldo, eu só fazia o 1 na frente. Pronto, aí. Não fica ensinando essas coisas não, seu cavalo. Desculpa, Ronaldo. Devolvam a bola da arquibancada pro campo e não alterem a nota da prova. Ronaldo está aí em campo. Dieguinho, vamos ver depois do intercâmbio no Sub-20 como é que ele se porta. Mas foi bem no Sub-20. Deixa eu falar, ele que, apesar que perderam pro Palmeiras, né? O primeiro jogo, depois no segundo jogo foram eliminados, perderam os 2 jogos e ele foi bem. Ficou sozinho. E o Gui Negão que a gente falou aqui, ele não apresentou bom futebol, não apresentou nem vontade e o Diniz não trouxe ele hoje aqui por causa disso. Placar de 3 pro Corinthians, 0 pro Remo, 41 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando agora. Olá aqui na Arena do Timão. Placar de 3 pro Corinthians, 0 pro Remo. Está jogando a equipe do Remo no campo de defesa para a meia direita. Marlon amarelado, mete a bola pela ponta. Marcelinho volta para Zé Wellison. Pressionado pela marcação, recua. Na meia-lua da grande área. Rangel sai jogando para a equipe do Remo. Quando o trabalho entra em campo no trabalho, quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa, é Wonder. A ferramenta do Brasil vai de Wonder. Finzinho de jogo, a quinta era 42. Corinthians construiu no primeiro tempo e treinou no segundo. 3 pro Timão, 2 de Yuri Alberto, 1 de Caio César, 0 para a equipe do Remo. Sai jogando a equipe do Corinthians do círculo central do gramado. Deu um tapa na bola, volta Alan pelo campo de defesa da quarta zaga para Gabriel Paulista. Paulista para Matheus Pereira para Gabriel Paulista. Tudo isso dentro da grande área. Gabriel Paulista pela ponta direita para Mateuzinho. Mateuzinho dá o passe à frente de primeira para Dieguinho. Dieguinho volta para Matheus Pereira no meio de 2. Meteu a bola para Dieguinho e Alberto passou na velocidade, deu um tapa à frente. Bolão do Carrilho para Dieguinho do círculo central para a ponta direita para Dieguinho, vem por baixo. Zé Ivaldo de perna esquerda tira. Na boa construção de jogada do Timão. Cabos elétricos Silvio, a líder do Brasil, Cecil. Você pode confiar. 43 minutos jogados, arremesso manual pro Corinthians bater na meia direita. Dieguinho tem pressa, Dieguinho carrega lateralmente na ponta esquerda. Ele, o marcador, 2 em cima dele, volta o jogo. Trabalha um pouco mais atrás para Matheus Pereira para Dieguinho, girou no meio de 2, entrada da grande área, vai soltar a bola, sofre a falta. Para o jogo, o juiz Dieguinho. Falta na meia direita pro Corinthians, quem sabe, para alçar na bola. Lá pro meio da grande área e para fazer o 4, Carrilho ia bater rápido. Ele ia bater rápido, mas não deu. Porque vai mexer a equipe do Remo, não é isso? Ó, troca de apelidos. Sai o 7, que é o Jajá, e vem o 61, que é o Pico. Perdão, o Tico. O Pico já entrou. O Tico, 61. Pico é Tico. Tem os dois, Tico. Ronaldo. Tico, Pico. É, negócio de Tiquinho, Piquinho. É o Tico que vem pro jogo. Pico, Tico ou Tico, Pico, Ronaldo? Ô, Tico. Que transmissão de louco, hein? Placar de 3 pro Corinthians, 0 pro Remo. Toma distância para a cobrança de falta. O Corinthians pela meia direita, 43, quase 44. Tá lá na bola, Mateuzinho com a perna direita. A outra opção é a canhota de Angileri, hein? São os 2 laterais.
Uma barreira de 4 jogadores. 1 metro para fora da grande área, cobrindo o canto esquerdo do Rangel. Mateuzinho pra bola. 44 minutos jogados. William Gileri deixou pra Gileri, bateu no gol longe. Longe do gol em linha de fundo, tá lá na arquibancada. Eu nunca tinha visto o Angileri cobrar falta pelo Corinthians, Martelli. Acho que agora deu pra entender. Foi mal demais o 26 do Corinthians. Tiro de meta pro Remo, já os acréscimos. Componentes de suspensão, transmissão e direção para carro, caminhão, pode contar. É na Cata. 44,5, placar de 3 para o Corinthians, 0 para o Remo, na Bandeirantes, no 107.3 do tradicional Dial de São Paulo e da região metropolitana. Ronaldo Giovanelli, fala contigo. Então, essas coisas me irritam, sabe, assim, profundamente. Que eu lembro assim, en passant, do Neto, quando ele ia bater uma falta, o carinho que ele colocava a bola no chão. O Marcelinho rezava com a bola na mão, beijava e colocava e tentava fazer o gol. Agora o cara vai, põe a bola ali, afasta, chuta lá pro meio do mato. E olha lá, o Cargueiro tá chegando para buscar o Ulisses Costa. O Cargueiro acaba de chegar em Orlando para pegar o Ulisses Costa Capelanes e Capelanes. Pretzel. Não, Pretzel não, só os dois. Não, mas é porque... Não cabe 3, não cabe. Aí lascou. Ele vai ficar bravo com o Ronaldo. O Cargueiro não cabe tudo isso não, bebê. Pega 2 então, tem que fazer 2 viagens. Se bobear vai vir um só. 45. 3. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa, Vonder, a ferramenta do Brasil. Placar de 3 pro Corinthians, 3 pro Corinthians e 3 de acréscimo, portanto, na arena do Timão. Vamos até 48, vai terminar o jogo. Corinthians cadenciou, controlou o jogo no segundo tempo, construiu o resultado na primeira etapa. 3, 2 de Yuri Alberto, 1 de Caio César, mas cabe mais um, Timão. Angileri ganha a jogada no campo de defesa para a esquerda, para Carrídio, é só acelerar. Carrídio pela ponta esquerda, passadas largas, mas é uma vontade também, Carrídio. Carrídio pela esquerda, perde a bola. Corta a marcação do Remo, 46. Cabos elétricos Silcio, a líder do Brasil, Ciacil. Você pode confiar. Ronaldão vai terminar. Ronaldo Giovanelli, o senhor gostou do jogo? O primeiro tempo eu adorei o primeiro tempo do Corinthians. O segundo tempo foi mais para administrar. O Diniz já deve ter falado isso com os jogadores. Vamos tentar a posse de bola, vamos tentar fazer um time acordar pro campeonato, acordar, porque esse semestre, acho que é a primeira vez que o Corinthians encara um time jogando da forma que jogou aqui hoje no primeiro tempo e tentar dar mais minutagem para alguns jogadores. Vai pro campo de ataque, o Remo pela esquerda, vem cruzamento para o meio da grande área, 2 caíram. O Mateuzinho caiu também lá o seu Tico, não foi nada, tiro de meta, o Tico fica reclamando, mas não foi nada, hein, Tico? Ele só deixou a bola passar, viu, Fabiani? Houve até uma breve reclamação de pênalti por ali, mas acho que nesse momento o Charlie Derrete, que tá no VAR, já até fez logoff no computador, viu, Martelli? Charlie Derrete. Como é que é o nome dele? Charlie Wendy Derrete. Me vê 2 porções. Isso, deve ser de comer. Tiro de meta pro Hugo Souza bater, quebra pro campo de ataque, 47 minutos jogados, Corinthians vai-se embora com Angileri pela meia esquerda, olha o quarto aí, Angileri pela ponta esquerda para Yuri Alberto dominou, soltou linha de fundo. O Linga pisou na bola e deixou passar, 47 minutos, depois falta na meia esquerda, falta marcada, bola pro Remo no campo de defesa. É isso, Fabiani. Uma carga do Alan, parece um breve empurrão naquele pós-perda. Perdeu a bola, faz a falta. E na hora de chutar a bola pra fora do campo, ele chuta ela pra dentro do campo. Se bobear, vai tomar um cartão amarelo. Nada disso, segue o jogo. Vai terminar o jogo na Neoquímica Arena. Corinthians vem pro último contra-golpe pela meia direita, passe errado para Dieguinho, corta a marcação, vai se embora o Tico. Tico pela ponta esquerda no meio de 2, corta a marcação. É Pico e Tico. Pico, Pitico. Pico, Pitico. Aí fica difícil pro comentarista, hein? Pode terminar, seu juiz. Vai terminar o jogo aqui. 48. Lucas Casagrande aponta o centro de campo. Sob palmas, o torcedor corintiano elogia a atuação do Timão, que vence o Remo na volta ao Campeonato Brasileiro. Fim de papo na Arena do Corinthians. Corinthians 3, 2 de Yuri Alberto, 1 de Caio César. Remo 0. Na Bandeirantes, o apito final é seu. Alô, Ana Martins. Obrigada, viu, Pedro Martelli? Trouxe pra gente essa partida do Corinthians, encaminhando mais 3 pontos pra conta, né? Aliás, vou chamar aqui o Luiz Fabiani para dar o destaque desse segundo tempo, desse finalzinho de jogo na Neoquímica Arena. Fala, Fabiani. Vamos lá, Ana. Jogadores aqui ao final da partida, ao centro do gramado, se cumprimentando. O Gabriel Paulista e o Marlon acertaram as contas ali. Eles discutiram durante o jogo. Sobrou cartão amarelo para os dois, mas no fim das contas tá tudo bem. Tanto com o Gabriel Paulista quanto para o Marlon.
O Remo perde a chance de encostar no Grêmio e jogar o time gaúcho para a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Permanece como vice-lanterna, 18 pontos conquistados em 19 partidas. Não é fácil a vida do técnico Léo Condé para salvar o Remo da segunda divisão do Brasileirão. Já o Corinthians pegou o elevador na tabela, hein? Da 13ª para a 7ª colocação na tabela de classificação. Vai a 27 pontos, 3 a menos do que o Bahia, o 6º colocado, próximo adversário da equipe. Muitos aplausos por aqui, 43 mil pagantes em Itaquera acompanharam mais uma vitória do Corinthians jogando sob seus domínios. Ana. Obrigada, viu, Fabiane? A gente volta a se falar já no apito final, 9h28. Ronaldo, uma vitória de muita festa na Neoquímica Arena depois dessa pausa aí da Copa do Mundo. Um Corinthians que ganha 6 posições aí na classificação geral, mas não tivemos mais gols aí no segundo tempo. Sua análise, querido, desse fim de partida aí. Ana, foi diferente do que a gente imaginava, né? Um time que consegue fazer 3 gols. No segundo tempo a gente achou que ia aumentar a velocidade, a gente achou que os jogadores que entrassem iam procurar pelo menos fazer jus ao placar ou tentar, porque o que importa muito nesse campeonato também é quando você empata em números de vitória, em número de pontos, o saldo de gols ele é importantíssimo, né? Mas o Diniz optou em fazer essa posse de bola para acordar alguns jogadores, para aproximar mais o time. Então tem um lado bom nisso, mas o lado ruim é que o jogo ficou ruim no segundo tempo. O Corinthians não teve assim, tipo, nenhuma chance de fazer aumentar o placar, mas também não teve nenhuma chance de tomar gol. Então ficou uma partida controlável. Eu acho que foi uma coisa até pedida aqui. Eu quero ver depois a entrevista do Diniz para ver se foi isso que ele pediu realmente, porque a equipe tocou muita bola, se aproximou bastante. Eu acho que é importante você ter na volta, depois de um tempo de férias, você não esgotar a equipe, não ter lesões, mas teve o Bidu que saiu com a cabeça machucada aí também. É uma baixa que tem que ver como é que vai estar para o jogo de domingo, se ele vai com ponto ou sem ponto. Mas a verdade é que no segundo tempo o Corinthians não quis jogar, quis aproximar o time, o Diniz não quis cansar o elenco que está voltando agora. Então foi muito morno no segundo tempo. No primeiro tempo o Corinthians foi bem, tanto é que com 30 segundos saiu um escanteio e o time conseguiu pressionar o time do Remo. Agora, muito pouco no segundo tempo, Ana. Obrigada, viu, Ronaldo? A gente se despede já dentro do apito final. Obrigada a você, ouvinte Bandeirantes, de carona com a nossa jornada esportiva para Corinthians 3, Remo 0 na Neoquímica Arena. O Corinthians que enfrenta o Bahia em Salvador. Jogo difícil, mas já vai confiante para o final de semana. A gente fala disso e muito mais no apito final que vem aí. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar com a marca líder em suspensão. Nakata, Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Disney Plus, assista ESPN no plano premium do Disney Plus. Wonder, Dia dos Pais Wonder, presente para quem inspira. Consórcio Volkswagen, vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e Tenda Atacarejo de Verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha, na loja, no app e no site. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Bandeirantes. O pós-jogo completo. Corinthians já para o campo de ataque, André mete a bola para Yuri Alberto, entrada da grande área, na esquerda, bateu no gol. Do Corinthians! Explosão do torcedor corintiano na volta, Itaquera.
A bola pune. O contragolpe mortal do Corinthians começa pelo meio de campo. Zé Wellison tira. O Remo não aproveitou. André, passadas largas. O cria do terrão. Passadas largas. O cria do terrão. Faz o movimento no círculo central. Enxergou Yuri Alberto, que foi da meia direita. Por dentro o movimento do facão perfeito. Mete a bola nos pés de Yuri Alberto. Yuri Alberto tá de jejum. Yuri Alberto faz tempo que não marca. Yuri Alberto, depois da falta da Copa do Mundo, perna esquerda na bola, invade a grande área. Uma pancada no canto inferior direito da meta de Rangel. Para a explosão da fiel torcida. Na marca dos 26 minutos jogados deste primeiro tempo. Yuri Alberto, tá aí o que você queria, torcedor corintiano. Tá aí o centroavante do timão. Yuri Alberto pra rede. Agora na Neoquímica Arena. Opa, Paléguas, vai embora, Caio César, 3 dedos da bola, bolão, pro campo de ataque, meia direita, Yuri Alberto, 2 em cima dele, vai ter que fazer a finta, vai ter que soltar, Yuri Alberto inverteu o bolão da meia direita pra meia esquerda, que para do Yuri, pra Labiar dentro da grande área, fintou o primeiro, passou do segundo, dá pra bater, levantou pra Yuri, testou o primeiro gol, vai pintar o golaço, golaço, timão! Caio César numa senhora jogada do Corinthians na Neoquímica Arena. Tudo começa com ele. A abertura de bola de Caio César lá para a ponta direita. Yuri Alberto inverte ao lado do campo da meia direita. No meio de 2 ele inverte para a ponta esquerda. Uma bolaça para Labiar. O conjunto do timão. Na quina da grande área pela meia esquerda. Ele finta o primeiro, finta o segundo. Devolve o presente. Toma Yuri Alberto. Na segunda trave pela meia direita. O Yuri Alberto já marcou. Yuri Alberto é solícito. Yuri Alberto, olhos arregalados dentro da grande área. Enxerga na segunda trave pela meia esquerda. Caio César no mergulho no peixinho. Caio César no mergulho no peixinho. Ele botou pra dentro do gol. Na marca dos 40 minutos jogados do primeiro tempo. Uma pintura de gol. Um golaço do conjunto corintiano. Pra explosão da fiel torcida. Yuri Alberto dentro da pequena área. Pata Caio César na cara do gol. Ele mergulha e faz. Agora Neoquímica Arena. Vamos até 49 mais 4 de bola rolando. Vai para o campo de ataque. A equipe do Corinthians pela meia esquerda. Pisa na bola. André escapou da marcação pela meia esquerda. Inverte para a ponta direita. Bola é boa. Chegou para o domínio Mateuzinho. Mateuzinho, linha lateral da grande área. Vem para o cruzamento na segunda trave. André testou. Vai sobrar para Yuri Alberto. Dominou o chute a gol. De novo, uma noite de passes entre fiel torcida e Yuri Alberto. De novo, Yuri Alberto. André, da meia esquerda, ele inverte a jogada pela meia direita. Mateuzinho dominou, ergueu a cabeça, cruzou a bola na segunda trave. O toque de cabeça lá pro meio da grande área do Bidu. Lábia passou da bola, na entrada da pequena área pela meia direita. Yuri Alberto. Yuri Alberto, 2 vezes, e Caio César garantem a vitória do Corinthians nessa 19ª rodada do Brasileirão. A gente já se encaminhando aí para o segundo turno, né, dessa competição emocionante a cada jogo, e depois de uma pausa de mais de 40 dias por conta da Copa do Mundo. São 9h36 pelo horário de Brasília. Tá no ar para você na Bandeirantes, mais uma edição do Apito Final. Agradecer sempre os nossos ouvintes com a gente aqui na internet, nesse mundão inteiro, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você que tá de carona com a gente no Dial nessa noite de quinta-feira. Já vou começar falando com o Ronaldo Giovanelli, que tá com a gente aí, já se despedindo aí daqui a pouquinho da nossa transmissão. Ronaldo, tem um jogo muito difícil com o Bahia, né? No sábado, a gente sabe o peso que é jogar em Salvador, mas o Corinthians, com esse placar, depois dessa pausa aí, dessa volta, vai confiante, né? Um 3-0 sempre traz mais confiança. O que você mudaria aí nesse trabalho do Diniz no jogo de hoje, taticamente, em relação à escalação, posicionamento do Corinthians? O que você mudaria para encaixar esse jogo do Corinthians com o Bahia em Salvador no sábado? Boa noite mais uma vez. Bom, daqui a pouquinho a gente fala com o Ronaldo Giovanelli. Só lembrar o seguinte, o Corinthians estava em 13º, foi
para o 7º lugar, então avançou e muito, são 6 posições na classificação geral e a gente acompanhou essa partida aí que de cara já trouxe 3 gols. Outros jogos aconteceram hoje. Daqui a pouquinho a gente vai girar o nosso plantão esportivo com o Lucas Bueno e um Corinthians que, assim como Palmeiras, Flamengo, né, os grandes protagonistas aí dessa segunda etapa da rodada 19, a gente já teve uma parte dos jogos acontecendo na semana passada, tiveram placares maiores e trouxeram muita confiança aí para os seus torcedores, diferente da equipe do São Paulo, que ontem acabou levando a virada, né, com o Atlético Paranaense lá em Bragança Paulista. Apesar de ter o mando de jogo, teve um cenário diferente dos demais clubes que se destacaram aí nessa rodada e vão entrar no segundo turno com muito mais confiança. A gente vai falar disso durante o nosso apito final. Já quero convidar você, ouvinte, a participar com a gente aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Daqui a pouquinho o Luiz Fabiani vai estar com a gente também. A gente vai trazer para você essa coletiva, né, do Fernando Diniz para falar dessa volta. O Diniz que trouxe um outro ritmo de jogo, né, uma energia muito maior para a equipe do Corinthians em relação ao trabalho que vinha sendo exercido pelo Dorival Júnior, que agora está na equipe do São Paulo. Eu vou até chamar o Fabiani, que está com a gente já na área das entrevistas, né? Fabiani, é sempre bom estar junto com você na transmissão, acompanhar que você está chegando agora no apito final. Para a nossa audiência rotativa, para quem está chegando agora, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a Safiel, né, o projeto de reestruturação financeira, né, e administrativa do Corinthians, para transformar o departamento de futebol do clube numa sociedade anônima do futebol, uma SAF, né? Então, para o nosso ouvinte que está chegando agora, eu sei que você já falou sobre isso no comecinho da jornada. Se você puder explicar novamente, boa noite para você de novo. É isso, Ana. Boa noite para você. Agora já da sala de entrevistas coletivas aqui de Fernando Diniz, no aguardo da chegada dele. É um projeto, de fato, para a dissociação do futebol do clube associativo, mas sem seguir aquele modelo tradicional, né, de um comprador adquirir majoritariamente o clube. Haverá uma divisão, caso aprovada, entre acionistas e esses acionistas ligados ao sistema de fiel torcedor, para assegurar que, de fato, são torcedores do Corinthians, e esses acionistas vão determinar um conselho gestor e, posteriormente, esse conselho define quem será o CEO do Corinthians, com algumas regras de profissionalização, mas acho que o ponto central é de fato a democratização do Corinthians, levando em consideração que hoje, pelo menos na última eleição, foram 4.000 votantes definindo o presidente do Corinthians, e quem sabe com outro modelo a torcida não tem um pouco mais de voz para determinar quem toca o dia a dia do clube. Claro, isso tudo associado a um aporte financeiro ao Corinthians, a resolução das dívidas, entre 1000 outros planos. É claro que um programa inteiro poderia ser dedicado a isso, mas em suma é isso, a divisão do clube entre acionistas com participação da torcida nas decisões do clube e o aporte financeiro para deixar a dívida de certa forma mais controlada, hoje com os 3 bilhões de reais batendo na porta, Ana. Então passa a operar como se fosse uma empresa, né? E o modelo acaba exigindo aí um pouco mais de transparência, né, Fabiane, nas contas. Exatamente. Novas regras de profissionalização para que haja maior participação profissional, empresarial nos departamentos do clube. E também para o nosso ouvinte que está chegando agora, tem como explicar quantas anda essa negociação aí com Memphis Depay? Nesse momento, a bola tá com o Corinthians, viu, Ana? Ele fez uma contraproposta pro clube pedindo 3 anos de contrato. Claro que há um pé atrás em dar um prazo ainda maior. Ele é um atleta já com 32 anos. Dessa forma, terminaria a passagem dele pelo clube com 35. Então, há um pé atrás para esse novo contrato, mas o Marcelo Paz é quem está conduzindo as negociações e ele mesmo espera um desfecho até a próxima segunda-feira. Então, as conversas devem acelerar nos próximos dias, mas por enquanto o cenário é esse. A proposta já foi apresentada pelo Corinthians, ele retornou com os termos dele e as duas partes estão interessadas em chegar a um denominador comum que deve ocorrer nas próximas horas ou dias. Obrigada, viu, Fabiane? O Fabiane que já está postos lá na sala das entrevistas para aguardar o técnico Fernando Diniz vai trazer essa coletiva para você, ouvinte Bandeirantes, 9h41, mandar um beijo especial para minha amiga Vanessa Nunes, tá na sintonia, sempre ligada no futebol, no esporte. Van, um beijo para você, obrigada sempre, viu? Quem tá comigo aqui no apito final também, o Lucas Bueno, girou o nosso plantão esportivo, trouxe muita informação para você. Então vamos fazer uma retrospectiva aí dessa rodada de hoje, dos resultados, jogos acontecendo, né, Lucas? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Ana, todos que nos acompanham aqui no apito final. Vamos novamente fazer um retrospecto aí dos jogos que já aconteceram hoje. Porque num jogo muito agitado, num primeiro tempo com 3 gols, o Grêmio perdeu esse primeiro jogo de playoffs da Sul-Americana contra o Bolívar.
3 pro Bolívar, 2 pro Grêmio. Agora o jogo de volta é na semana que vem, na Arena do Grêmio, na quarta-feira. Nesse momento, o Boca Juniors e O'Higgins vão empatando em 0-0, mesmo placar de Santa Fé e Caracas. No Campeonato Brasileiro, o Botafogo empatou em 0-0 com a equipe do Vitória. Esse empate que é uma notícia triste para o Palmeiras, porque o Palmeiras viu o Danilo, jogador que foi criado na sua base, fazer o seu 13º jogo com a camisa do Botafogo. Com isso, não pode jogar no Campeonato Brasileiro por nenhuma outra equipe. O Palmeiras havia feito propostas pelo volante, era o principal alvo, era o único alvo de Abel Ferreira nessa janela de transferências. Palmeiras que provavelmente deve se posicionar agora com alguma outra mudança, porque existem rumores aí de Luiz e de Emiliano Martinez estarem de saída do clube, ambos para clubes da MLS, nada concreto, nenhuma proposta feita ainda, mas existem alguns rumores que esses jogadores podem sair e necessita de peças para contratar. A ideia do Palmeiras era fazer um meio campo, com Marlon Freitas, Danilo e Andreas Pereira, porém agora foi impossibilitado porque o Danilo jogou o 13º jogo, então se quiser vender o volante, o Botafogo deve vender ou para o futebol russo ou para o futebol europeu. O Botafogo que empata por 0-0, jogou na quinta-feira contra o Santos, venceu pelo placar de 2-1, gol no finalzinho, agora empata em 0-0 jogando em casa. Botafogo que ainda vive momentos conturbados, principalmente no seu período interno ali, com o John Textor, toda essa drama da SAF. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético venceu por 2-1 São Bernardo, logo mais Cuiabá, Atlético Goianiense, Botafogo de Ribeirão e Juventude. A rodada do final de semana, né, é bem extensa. O sábado vai ser um dia de poucos jogos, mas domingo teremos muito, porque no sábado Santos e Chapecoense jogam. Esse jogo o Cuca já confirmou no duelo contra o CV na terça-feira que o Neymar vai jogar. Inclusive, depois a gente vai escutar o Everton Ramos trazendo todas as notícias do Santos, porque o Neymar, não sei se você viu, se pronunciou hoje. Até ironicamente, bem né? ironicamente, pouco sarcástico, né? Em relação ali ao joguinho dele, que não era o Brasileirão. Assim, pra ser bem sincero, eu já vi o meu irmão de 15 anos fazer um stories igualzinho. Esse vai cuidar da sua vida, esses tapinhas que ele deu na câmera, mas Neymar se explicou aí por conta do jogo de pôquer, ele que acabou terminando o Campeonato Brasileiro de Pôquer em 27º. Então, nem para isso conseguiu ajudar no campeonato de pôquer, acabou se despedindo sem nenhuma quantia em dinheiro, acabou ficando de fora aí. Mas além de Santos e Chapecoense, o Everton vai trazer todas as notícias, o Neymar vai jogar, não vai jogar, o Cuca já confirmou que ele estará entre os escalados, mas não se começa a titular, se começa no banco, isso a gente vai descobrir na hora da partida. Atlético Paranaense, Internacional, Vasco e Mirassol. No domingo, Cruzeiro e Botafogo, Bahia e Corinthians, Flamengo e São Paulo, Bragantino e Curitiba, Grêmio e Fluminense, Palmeiras e Atlético Mineiro, Remo e Vitória fazem este final de semana, e eu tenho dó do torcedor São Paulino, hein? Não, além de ter passado uma dureza ontem, porque começa achando que o tricolor reagiu, né? Pô, voltou dessa pausa aí, agora o trabalho do Dorival tá começando a aparecer um pouquinho. Arthur fazendo gol de falta, faz começou gol de falta, ganhando. um belo gol, aí vai lá com 30 segundos... E toma a virada. Toma um empate e depois a virada, né? Exato. Então foi inacreditável. E aí, o mais difícil é que tem um jogo muito difícil contra o Flamengo no que Maracanã. Venceu de quanto ontem? 4-0. Venceu de 4-0 assim, venceu tranquilo. Sim. O Flamengo não fez nenhum tipo de esforço para vencer, né? E o Pedro, que inclusive foi muito sonhado, né, por muitos torcedores na seleção brasileira, foi protagonista ontem. Guardou dele, né? Exatamente. Então, assim, agora o São Paulo vai ter uma missão duríssima no domingo. E é aquilo, com alguns jogadores de volta, o Arboleda voltou, né? Acho que o Everton Ramos trouxe isso no Donos da Bola. O Everton Ramos estava em Bragança Paulista, o Arboleda foi vaiado durante a escalação, depois a torcida do São Paulo já esqueceu e aplaudiu o zagueiro, mas no final perdeu e vaiou de novo, porque se tivesse ganho a história seria outra, né? E em relação ao que você trouxe pra gente aqui no apito final sobre o Danilo, o que é muito triste, né, no futebol é esse desencontro das informações que acaba causando não só um frisson, mas uma certa aflição no torcedor. Com certeza. No caso do torcedor Palmeiras, no caso do Danilo. Até do torcedor botafoguense, do né? Do torcedor botafoguense que tem um jogador de qualidade ali no elenco e não sabe se vai perder o jogador, aí o jogador tá lá no banco, foi relacionado,
não sabe se entra ou não, se entrar não vai. Aí o torcedor respira aliviado quando vê que o Danilo vai a campo, E né? na hora que o Danilo entra, duas coisas acontecem. A primeira, o Botafogo faz um tweet lá na rede social X, falando, entra Danilo, jogador do Botafogo, o Botafogo em letras completamente maiúsculas e da seleção brasileira, numa espécie de provocação, mas aquela provocação sadia, de um clube tentou tirar o jogador do outro, tá tudo certo. E daí na hora que o Danilo entrou, a torcida aproveitou pra fazer a festa e dirigir palavras bonitas pra torcida do Palmeiras, falando que o Danilo era do Botafogo, que o Danilo era nosso. Então, realmente, uma torcida acha que o jogador vai sair e outra torcida acha que o jogador vai ficar. E fica nessa, será que ele sai, será que ele fica, o que vai acontecer? No final das contas, ficou melhor pro Botafogo. O Palmeiras perde um grande reforço, deve ir atrás de algum volante ainda nessa janela, lembrando que a janela fecha somente em setembro. E o Palmeiras e Botafogo ainda podem vender jogadores para fora, os clubes europeus, ainda mais depois dessa Copa do Mundo. Maurício fez uma partida muito boa ontem, além de ter feito uma Copa do Mundo legal. A gente tem o Flaco Lopes, que chegou na final da Copa do Mundo, são jogadores que podem acabar recebendo propostas nessa janela de transferências. É isso, aproveitar que o Fabiane está na escuta aqui com a gente, falando em janela de transferência, reforços. Não é o cenário do Corinthians, né? Mas a gente tem aqui o nosso ouvinte, o Walter Vieira, perguntando, né, sobre os transferbans, acho que é assim, né, que a gente fala no plural, os que são tantos, né? Então. Fabiane, vamos explicar para o nosso ouvinte aí a situação em relação ao transferban, os transferbans do Corinthians? São 4 ao todo, viu, Ana? 3 na FIFA, 1 na CBF, totalizando mais ou menos 23 milhões de reais que o clube tem que regularizar para voltar a contratar atletas. Então não é uma missão fácil e aparentemente não é visto como uma grande prioridade do clube nesse momento, tendo em vista que a janela se abriu há 3 dias e não há nenhuma movimentação nesse sentido. Há a possibilidade ainda de novos serem protocolados nos próximos dias, alguns processos pelos quais o Corinthians ainda responde na entidade máxima do futebol, mas nesse momento são 4 transferbans que impedem o Corinthians de registrar novos jogadores. A gente vai aguardar aqui, quem sabe, algum possível prazo para que essa situação seja resolvida, mas nesse momento é um Corinthians bem morno no mercado, buscando jogadores. Pensa mais em vender do que em contratar, viu? Até porque a gente sempre tem que olhar o copo meio cheio, né, Fabiane? Pelo menos não vai fazer mais dívidas, né? Vai acabar, é o que você falou, pense mais em vender do que comprar para que entre dinheiro aí, né? São 180 milhões esperados no caixa do Corinthians justamente com venda de atletas, né? Então, pelo menos 2 a 3 jogadores devem ser negociados. Claro que boa parte dos mais jovens já receberam sondagens nos últimos meses. André, Bidon, o próprio Yuri Alberto, que hoje foi autor de 2 gols, mas já manifestou a vontade dele de deixar o clube. Então, sim, essas sondagens chegam, mas nada muito avançado para tirar alguém do Corinthians nesse momento. A situação é realmente buscar levantar esse dinheiro com esses jogadores, mas nenhuma situação muito adiantada para bater 180 milhões de reais líquidos com venda de atletas, viu, Ana? Não vai ser fácil essa missão e o Fernando Diniz já se manifestou algumas vezes contrário à venda de jogadores. É isso, o Diniz que tá tentando escrever um novo cenário aí nessa temporada 2026 para o Corinthians. Falando em novo cenário, a gente falava do Palmeiras aqui, né, nessa questão do Danilo. E a gente teve a estreia do Barbosa ontem, né? Que apesar de estar pendurado... Já chegou e foi embora, né? Já chegou e foi embora. E aí, será que vai ter um lugarzinho fixo aí para o Barbosa? Vai ficar brigando por essa titularidade aí com o Murilo? Como é que vai ser, na sua opinião, Lucas? Na minha opinião, ele vai brigar pela titularidade com o Murilo. Duvido muito que o Abel Ferreira abandone esse esquema de 4 jogadores atrás, até porque ontem ele jogou com o Kelvin, né? E o Kelvin não é o titular da posição, o titular é o Giai, e o Giai é um lateral muito mais defensivo do que ofensivo. Então, assim, é muito difícil você jogar com 3 zagueiros e jogar com o Giai e Piquerez. O Piquerez ainda é muito bom fazendo essa função de ala. O Giai já não é tanto. Então, acredito que o Barbosa vai realmente disputar essa vaga com o Murilo. E ele, na sua coletiva ali de estreia, falou que ele veio para ser titular, aquele papo que a gente já conhece de jogador, mas que realmente faz sentido, que ele não quer ser reserva, então ele vai brigar pela vaga. E é uma briga muito boa. E essa briga só beneficia o Palmeiras, né? Porque vão ser 2 jogadores de alto nível brigando por uma vaga no time titular. E quando você for usar o reserva ou for usar o titular, se o Barbosa jogar em um jogo, o Murilo jogar em outro, você tem 2 opções muito boas para um Palmeiras que vai ter 3 campeonatos. O Palmeiras tem Copa do Brasil, o Palmeiras tem Libertadores e o Palmeiras tem o Campeonato Brasileiro. E é aquilo, o Campeonato Brasileiro é o líder, mas não pode tropeçar porque
tem o Flamengo ali a 7 pontos com um jogo a menos. Então isso aí pode ir para 4 pontos com esse jogo a menos que o Flamengo tem. Então se o Flamengo jogar, ganhar, vai a 4 pontos de distância do Palmeiras, e qualquer deslize acaba sendo benéfico para o Flamengo e maléfico para o Palmeiras. Então o Palmeiras contratou o Barbosa numa surpresa, assim, não era um alvo do Palmeiras contratar um zagueiro, mas foi uma oportunidade de mercado, acabou contratando, e é um ótimo reforço ali, principalmente para causar essa intriga no elenco. Não é uma briga realmente de briga, é uma briga por posição, de jogadores dando o máximo nos treinos para conseguir a titularidade. A gente falou aqui sobre as partidas do final de semana, né? A gente tem o destaque no sábado, não tem, tem muito mais partidas no domingo, mas além da presença de Neymar entre os escalados, né, do Santos, a gente vai ouvir daqui a pouquinho no boletim aqui do Everton Ramos, né? A gente vai ter a estreia, né, nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, do impedimento semiautomático, né? Nessas partidas entre Santos e Chapecoense e Atlético Paranaense Internacional. A gente vem falando, né, que está acostumado com esse ritmo da Copa do Mundo e agora volta para a cadência do Brasileirão. Como é que vai ser isso aí no Campeonato Brasileiro, né, Lucas? O que me dá medo é porque o VAR também foi testado na Copa do Mundo para depois vir para o Campeonato Brasileiro. E aconteceu tudo que a gente já vê acontecendo com o VAR, né? De tantas pessoas reclamando. Acredito que o impedimento semiautomático dê menos discussão, porque a imagem ali mostra, não tem muito o que discutir, apesar que o VAR também, né? Mas, assim, o impedimento semiautomático deixou muita gente brava na Copa por conta da regra do impedimento, né? Não sei se você lembra no jogo Colômbia e Portugal, que foi acho que da ponta da chuteira. Da ponta da chuteira. Que a gente até brincou que se fosse o Marcelinho Carioca, se como fosse é que Marcelinho ia ser, Carioca, né? não... Calçando 35. Exato, né? Mas era o Davison Sanches, um zagueiro de 1,90 m que calça pelo menos uns 44, né? Então, é aquilo. Eu acho que vai deixar torcedores bravos porque o impedimento semiautomático segue a regra à risca, né? É a risca da risca. Se tiver 1 centímetro à frente, vai dar impedimento e vai acabar anulando o gol. E daí a gente começa a questionar a regra. O que é o impedimento? O impedimento é quando ele tá com o corpo inteiro à frente, um pezinho da chuteira, o que é justo, né? A regra fala, e aquilo a gente teve que aceitar que o gol entre Colômbia e Portugal estava impedido porque o cara calçava 44 e não 35. Mas é algo que vai trazer muita discussão, mas eu acredito que vem para melhorar o futebol brasileiro. Toda tecnologia vem para melhorar. Que agrega, né? E vai marcar essa virada aí pro segundo turno, para a 20ª rodada do Brasileirão, de muitos jogos. E esse jogo que a gente acabou de acompanhar na nossa jornada esportiva, Corinthians 3, Remo 0, encaminhou aí o Corinthians para ganhar 6 posições e para ocupar a 7ª posição na classificação geral da tabela do Brasileirão. Vamos até pegar essa tabela aí, Lucas, para atualizar o nosso ouvinte em relação aos números. Os grandes protagonistas aí lá do topo, né, Palmeiras e Flamengo, pontuaram. O Flamengo tem um jogo a menos que o Palmeiras, mas a distância entre os dois de 7 pontos, né? Exato, Ana, vamos lá, vamos explicar essa tabela do Campeonato Brasileiro para quem nos escuta aqui no apito final. Começando em primeiro, o Palmeiras venceu por 3-1 a equipe do Curitiba ontem, chegou a 44 pontos com 19 jogos. A diferença para o Flamengo é de 7 pontos. O Flamengo atualmente está em segundo com 37 pontos, porém com 18 jogos. Se vencer, vai a 40 e fica 4 pontinhos do Palmeiras. O Atlético Paranaense é o terceiro, venceu o São Paulo ontem de virada, chega a 33 pontos. Acompanhado de Fluminense em quarto com 32, Bragantino em quinto com 30 pontos, Bahia em sexto também com 30. O Corinthians acabou de vencer a equipe do Remo por 3-0 e chega a 27 pontos. Daí a gente tem Cruzeiro em oitavo também com 27, o Botafogo que acabou de empatar com o Vitória, também com 26, décimo o Curitiba com 26, Vitória em 11º com 26, e daí já começa a parte de baixo da tabela com o São Paulo abrindo essa parte de baixo em 12º com 25, Atlético Mineiro também com 25 pontos, em 14º o Inter com 21, mesma pontuação de Santos e Grêmio que ocupam 15ª e 16ª posição, o Vasco em 17º com 20 pontos, Mirassol em 18º com 19 e o Remo em 19º também com 18, e o lanterna dessa competição, que é a Chapecoense com 9 pontos. E a situação ficou complicada para o Inter ontem também, né? Que também não está vivendo a sua melhor fase, né, Lucas? Exato. O Inter ontem acabou sofrendo a derrota para o Cruzeiro, né? E o Inter não vem realmente na sua melhor fase. O Inter tem
tido alguns problemas. Agora tem o Fabinho Soldado, que trouxe alguns jogadores desse próprio Corinthians, trouxe ali o Félix Torres, o Fabinho Soldado tá tentando fazer uma reformulação lá no Internacional, mas acho que o lance que mais foi comentado ontem foi a lesão do Gabriel Peck, né? No jogo entre Inter e Cruzeiro, o Gabriel Peck acaba tendo uma lesão muito séria, deve ficar de fora dessa temporada, de 3 a 4 meses da recuperação. Ele fraturou a tíbia ali, depois de uma falta do Vitor, agora não me recordo o nome dele, é Vitor Monteiro, alguma coisa assim. Depois vou pegar aqui para trazer a informação certinha. Mas Gabriel Peck, que fez a sua primeira partida pelo Cruzeiro, já fica de fora da temporada porque acabou sofrendo uma lesão extremamente séria e não consegue voltar a tempo, né? Pode voltar a tempo se conseguir uma boa recuperação, mas se volta para a reta final do Campeonato Brasileiro. E é aquilo, né? O zagueiro do Inter vai ficar 2, 3 jogos fora. O Gabriel Peck vai ficar 4, 5 meses fora. Então o Cruzeiro acabou vencendo, mas acabou se dando mal por conta dessa lesão do Gabriel Peck, hein? É isso, só atualizar você que está com a gente na Bandeirantes aqui no apito final, sobre as Copas, né? A gente já teve jogos de Sul-Americana nessa semana. A gente vai ter a Copa do Brasil com rodada agora no fim de semana, né, Lucas? Não mais durante a semana, nessa fase aí das oitavas. E a gente vai ter a Libertadores voltando entre 11 e 13 de agosto com os jogos de ida das oitavas de final, certo? É isso aí, começando pela Copa do Brasil, a Copa do Brasil acontece no sábado, dia 1/8, entre Vasco e Fluminense, jogo válido pelas oitavas de final, primeiro jogo aí de 2. Então Vasco e Fluminense dia 1/8, Atlético Mineiro e Juventude também jogam no dia 1, no dia 1 Santos e Remo, daí já no dia 2 Palmeiras e Fortaleza, o primeiro jogo do Palmeiras em casa, Santos também joga em casa, Mirassol e Grêmio no dia 2, Chapecoense e Cruzeiro também no dia 2, Internacional e Corinthians no dia 2, Internacional jogando em casa esse duelo, Atlético Paranaense e Vitória jogando na segunda-feira, dia 3. Então, o Santos joga no sábado e já joga na terça-feira de novo. Então vai ser um período muito curto de um jogo para outro. Não vai dar tempo de pensar em novas estratégias ou qualquer coisa do tipo. Jogou no sábado, vai jogar na terça. Vai ter ali domingo e segunda para recuperar e já jogar na terça. Então vai ser umas viagens. Exato. E o Santos não tá melhor amigo aí também da tabela do Brasileirão, né? Exato, agora tem que ver o que o Santos vai priorizar, né? Se vai priorizar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil ou a Sul-Americana. É claro que você se classificar na Copa do Brasil é muito bom financeiramente, sim, né? Porque a Copa do Brasil é uma das competições que mais paga. A Sul-Americana não paga tanto, mas o Santos já tem a classificação praticamente garantida. Até tentou mudar o jogo para a Neoquímica, para a Arena do Corinthians, depois tentou mudar para o Morumbi, tentou mudar para alguns lugares, mas não obteve nenhum sucesso, deve ser realmente na Vila Belmiro. O Santos ali causando, tendo transfer ban para pagar por conta de alguns jogadores, está com direito de imagem atrasado, pagou o direito de imagem no jogo contra o CV, pagou um dos 3 meses atrasados, então não está na sua melhor fase. E o Neymar vai jogar sábado. O Santos tem 7 jogos já confirmados, com data e horário. Desses 7 jogos, 5 são em casa. O Everton Ramos trouxe até uma informação que antes da Copa, o Neymar só tinha jogado 2 jogos fora de casa. E os 2 jogos na Sul-Americana. Então tem que ver, será que esses 5 jogos o Neymar vai jogar? O Neymar joga a ida da Copa do Brasil, não joga a volta? Tem que ver. Vai priorizar, né? Exato. Então tem que ver como que o Santos vai se planejar. E daí a Copa do Brasil, as oitavas de final, acabam no dia 6 com Corinthians Internacional. É o último duelo, daí já na Arena do Corinthians às 8 horas da noite. E daí depois a gente já tem Campeonato Brasileiro de novo, Libertadores de novo. Em relação à Libertadores, esses jogos de ida da fase das oitavas de final começam no dia 11. A gente tem o Fluminense com o Independente Rivadavia no Maracanã. Tem Tolima, Independente Del Valle, Estudiantes e Universidade Católica. E no dia 12, Palmeiras e Cerro Porteño, já na Arena do Palmeiras. Platense, Coquimbo Unido, Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. E no dia 13, Mirassol e LDU lá no Maião. Ó, que jogo, hein? E vai ter Rosário Central e o Corinthians. Corinthians vai jogar fora de casa também pela Libertadores, dia 13 de agosto. É isso, né? Exatamente. Eu só não sei se realmente vai ser no estádio 1º de maio, no Maião, perdão. Maião. Por conta da capacidade. Eu acho que a partir das oitavas o Mirassol já não pode mais jogar lá. Vai ter que jogar em outro estádio. Mas joga contra o Davidson, né? Contra o Deivinho. Joga contra o Davidson. Deivinho na LDU, pois é. Um personagem que passou aí pelo futebol brasileiro. E que decidiu, assim,
momentos importantes para o Palmeiras em Libertadores também, Com né? certeza, e também sendo treinado pelo Thiago Nunes, treinador que já treinou o Corinthians, treinador que treinou o Atlético Paranaense, foi muito bem no Atlético Paranaense, também treinou o Botafogo, o Grêmio, foi para a LDU tentar fazer uma carreira um pouco mais alternativa para depois voltar para o Brasil, chegou uma semifinal de Libertadores no ano passado, acabou sendo eliminado para o Palmeiras numa semifinal bem inacreditável, né? Saiu vencendo por 3-0 e depois perdeu na Arena do Palmeiras por 4-0. Jogos difíceis como Cruzeiro e Flamengo vão ser bons de assistir. E também como os times vão se comportar em campo, porque a Copa do Brasil vai ter acabado no dia 6, então a gente já sabe quem vai estar eliminado, quem vai estar classificado, vai ter uma rodada do Campeonato Brasileiro no meio, diferente da Copa do Brasil, a Libertadores continua sendo só de dia de semana, né? Não teremos Libertadores de final de semana. Mas o calendário até dezembro, para quem for continuando nas competições, vai ser bem apertado. E lembrando que tem Mundial de Clubes também em dezembro, né? Então vai ser no mesmo esquema do ano passado. O clube vai terminar a final da Libertadores e vai ter pouquíssimo tempo para se planejar pro Mundial de Clubes, para daí viajar e realmente fazer um jogo muito difícil contra um time europeu. Agora mudou um pouco o formato, né? O time europeu já está praticamente na final e o time sul-americano tem que passar por algumas fases até chegar na final. Então vai ser realmente um calendário muito forte. A gente vai ver o Di Maria jogando na Arena Corinthians, primeira vez do Di Maria aí em Libertadores, enfrentando a equipe do Corinthians nas oitavas de final. Corinthians que tá indo bem, mas vai ter um desafio muito grande contra o Rosário Central. Acho que o Fluminense não tem um desafio muito grande, o Independente Rivadavia foi bem na fase de grupos, mas o Fluminense consegue passar, apesar dessa negociação do Zubeldia agora com a seleção do Equador, né? A seleção do Equador demitiu o BKSS, não demitiu, né? Acabou o contrato do BKSS depois da Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo não renovaram o contrato dele. Com isso ele deixou a seleção do Equador e agora o Zubeldia pode ser um nome aí que está sendo analisado. Imagina o Zubeldia na Copa do Mundo, gritando, pulando, indo para cima de quarto árbitro. Não sei se ele vai ter essa moral toda. Mas Cerro Porteño e Palmeiras, que é um jogo que a gente já tá cansado de ver, acho que toda Libertadores tem uns 5, Cerro Porteño e Palmeiras, mas Flamengo e Cruzeiro é um jogo interessante, LDU e Mirassol também é um jogo interessante, então umas oitavas de final bem interessante aí da Libertadores. Não, e vai passar voando, porque a gente tem as Copas, o Brasileirão, como o Lucas falou, num calendário apertadíssimo para as equipes. Se a gente pegar o Palmeiras, por exemplo, né, que vai disputar tudo aí, vai ter que ter um cronograma que eu acredito que sim, já tenha até em relação aos jogadores. Tem peças para isso, né? Alguns times estão disputando tudo, né? Daí nessa lista tem Flamengo, nessa lista tem Cruzeiro, nessa lista tem Palmeiras, tem Santos, sim, que joga na Sul-Americana, o Grêmio também. Então tem alguns times que ainda estão disputando tudo. E vai caindo, né? A gente tem as oitavas de final agora. Então alguns clubes vão parar de disputar tudo. A gente tem a Libertadores, então alguns clubes vão caindo também. Acredito que no futebol brasileiro ainda terão muitos clubes disputando tudo até ali a reta final, porque a Sul-Americana tem muitos clubes brasileiros, a Libertadores tem muitos clubes brasileiros e a Copa do Brasil é sempre um torneio imprevisível, né? Ano passado a gente teve o Vasco indo para a final e quase caindo ao mesmo tempo, então vamos ver qual que vai ser a final da Copa do Brasil esse ano. A gente vai ter o Diniz de novo na final, como, né? a gente teve um cenário conturbado para o Corinthians e foi campeão, Exato. Com toda a situação que estava enfrentando dentro e fora do campo, foi campeão da Copa do Brasil. Exato, então a gente vai descobrindo aí como que vai ser esse roteiro da Copa do Brasil, né? Porque realmente torneio de mata-mata é completamente de um torneio de pontos corridos. Pontos corridos ganha quem tem mais perna, ganha quem tem mais elenco. Copa do Brasil, torneio de mata-mata, ganha talvez quem tem mais juízo, quem tem mais sorte. É um torneio de mata-mata, a gente nunca sabe o que pode acontecer, mas é aquilo, né? Não vai ser com uma final única de novo. Eu não sei se eu sou muito a favor da final única. Gosto da final de 2 jogos ali, tenho esse apreço, principalmente quando era na Libertadores, um jogo em casa, um jogo fora, você traz mais público. É que nem sempre acaba sendo tão justa assim, mas ao mesmo tempo é bem frenético, o ritmo. Exato. Emocionante. É um modelo europeu, né? É o Brasil se adaptando a um modelo europeu. Primeiro foi a Libertadores se adaptando a esse modelo de jogo único, depois foi a Copa do Brasil. Não sei se eu sou tão a favor, que eu gosto dessas duas histórias que são contadas no jogo de ida e no jogo de volta. Se você faz algum erro no jogo de ida, você consegue se recuperar pro jogo de volta. No jogo único não tem essa possibilidade, né? Errou, acabou, o outro time é campeão e você fica só com a medalha de vice. É isso, e aí para fechar o ano a gente tem o Mundial e aí teremos a Copa do Mundo Feminina, né? 10ª edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027. Aliás,
inédita no Brasil, né? Sim. E tá marcada para 24 de junho a 25 de julho do ano que vem, ou seja, muito futebol pra gente acompanhar. Exato, o estádio que o Fabiano está hoje será um dos estádios sedes da Copa do Mundo. A Arena Corinthians vai receber alguns jogos, então para quem mora em São Paulo vai poder ver algum jogo de Copa do Mundo 2027 aí, e a gente tem uma seleção brasileira muito boa. Não acredito que seja a favorita, acredito que tenham outras seleções à frente, como a própria seleção da Espanha, que assim, tá dominando tudo, não só no futebol masculino. No futebol masculino... Tem uma tradição, tem um envolvimento muito grande taticamente com Sim. o futebol feminino, né? Se você pega esse meio campo da Espanha, com a Alexia Putellas, com a Boitana, com a Pujaro, você pega, é um meio campo ali que se formou no Barcelona e que joga a Copa. Tudo bem que a Putellas saiu agora, foi pro London FC, depois de acho que 14 anos do Barcelona, mais de 30 títulos, então você tem uma Copa do Mundo feminina com jogadoras de extrema qualidade. É claro que na seleção brasileira a gente tem agora a Caroline, que se tornou a venda mais cara do Manchester City, a contratação mais cara do Barcelona, que é uma ponta com muita velocidade, com muita habilidade. A gente tem a Gil Marques, que é uma atacante que passou pelo Atlético, passou pelo Barcelona, hoje está no Atlético de Madrid, então é uma atacante que pode te impulsionar muito bem. Tem uma zaga muito forte. A gente tem jogadoras do Barcelona, tem jogadoras do Real Madrid, tem jogadores do futebol americano, que é muito bom. O futebol americano no masculino não é um dos melhores. Mas tem uma tradição no Mas futebol no futebol feminino né? tem uma tradição muito grande. Muito grande também. Exato. A gente tem uma seleção da Austrália que ainda vem com a Sanker, que também foi acho que a Austrália fez um desempenho histórico na última Copa do Mundo, chegando em terceiro lugar. A gente tem os Estados Unidos, que a gente nunca pode deixar os Estados Unidos para trás. Então, tem algumas seleções muito boas e para quem gosta de futebol, vai acompanhar um baita torneio aqui no Brasil. Sim, em relação ao trabalho que o Arthur Elias vem fazendo na seleção brasileira e que durante todos os jogos amistosos, né, desde 2024, pôde ir testando jogadoras, né? Escalando jogadores em todas as escalações ali, as convocações, colocando peças diferentes para que pudesse conhecer o trabalho muito bom, inclusive, muito rico das jogadoras brasileiras. Sim. E o Arthur Elias soube conduzir muito bem, acho que foi um ciclo muito importante para a seleção. Sim, a última convocação que aconteceu agora, o Brasil treinou no CT do Ituano, ficou lá em Itu, não tinha nenhuma jogadora das mais badaladas, justamente por isso. Ele tá tentando rodar esse elenco para trazer jogadoras novas. É para conhecer o trabalho e ter peças a seu favor, né? Ele quer ter o máximo de peças para poder utilizar, para formar uma lista de 26 extremamente competente. E muitas jogadoras que jogam em solo brasileiro. Sim. A gente tem a Bia Zenerato, que voltou agora recentemente para o Palmeiras, é uma das maiores jogadoras da história do Palmeiras, foi para os Estados Unidos, voltou. O Corinthians está recheado de jogadoras de extrema qualidade. Como tem tradição também no futebol Com certeza. Feminino, o Corinthians. O Arthur Elias veio do Corinthians. Exatamente. Então o Arthur Elias fez um trabalho... veio campeão, Veio né? campeão de Libertadores, campeão de tudo. O Corinthians só perdeu, se não me engano, nesse ano, ano passado, não vou me recordar, o Mundial para a equipe do Arsenal, se não me engano também. Então, assim, é um futebol brasileiro feminino recheado de estrelas e que a gente vai ver nessa Copa do Mundo feminina. Muitas jogadoras que não foram expostas ainda para o grande público, porque a gente sabe que o futebol feminino tem muito menos expressão do que o futebol masculino. Mas acredito que essa Copa do Mundo feminina vai ser de extrema importância para a gente revelar mais jogadoras. E para meninas que estão crescendo agora, que estão com 10, 11, 12 anos e têm o sonho de ser jogadora de futebol, vão ver algo realmente muito bom e algo que inspire elas a continuar. O futebol feminino aos poucos vai crescendo. A gente viu o Mirassol agora criando um time. Então, assim, essa ideia da Libertadores, de para você disputar a Libertadores, você necessitar de um time profissional do futebol feminino, é uma obrigação que não deveria ser uma obrigação. Os clubes deveriam ter futebol feminino sem nenhum clube chegar lá e falar, você tem que fazer. Mas já que obrigou, é melhor você ter, obrigando, do que você não ter e deixar largado. Então, que bom que o Mirassol criou um clube feminino. O Flamengo não tem tanta tradição assim no futebol feminino, mas ainda tem a Cristiane, que é uma baita jogadora, uma das maiores jogadoras do futebol feminino do Brasil. Então, assim, o Palmeiras, que teve vitórias importantes aí também. Com certeza. E destacar também a Amanda Gutierrez, né? Que tá no Boston Legacy, que tem uma história maravilhosa. Assim, a Amanda Gutierrez é a artilheira do Palmeiras, Sim. né? Então, uma das melhores jogadoras que estava no futebol feminino brasileiro, depois agora acabou saindo, se despediu, foi convocada para a seleção, então tem um retrospecto muito grande. E é claro que a Marta ainda joga, então para quem
conhece o rosto da Marta vai ver esse rosto na Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil. Tem muitos rostos conhecidos, só que a gente vai conhecer muitos mais. Acho que essa Copa do Mundo vai servir muito para isso, para mostrar o futebol feminino pro brasileiro, que não deveria, né? Porque o brasileiro já deveria conhecer um pouquinho. Mas essa Copa do Mundo vai servir como uma impulsão muito grande para esse futebol feminino. A gente falando da Marta aqui, né? A gente até imaginou uma despedida da Marta, como foi, muito se falou, né? Só que a Marta, claro, nas devidas proporções, ela entra na mesma história do Messi, né? É a última Copa do Mundo do Messi. Mas, poxa, a Argentina não conseguiu vencer essa final, não foi campeã. O Messi, com a Copa do Mundo que fez, será que a gente não vai ver o Messi daqui a 4 anos novamente? A Marta, será que ela vai perder a oportunidade de estar numa Copa do Mundo inédita no Brasil, jogando pela seleção, né? Então... Exato. O Messi já foi até questionado se ele joga a próxima, né? Então, eu não duvido ver o Messi na próxima Copa do Mundo. Sim, ele vai estar com 43, se ele continuar né? jogando em alto nível... ele joga uma liga que é um pouco mais tranquila, né, em relação às ligas da Europa, muito mais tranquila, que é a Major League Soccer. Ele tem total chance de estar na próxima Copa do Mundo. Com certeza. Ter chance ele tem. É ver se ele vai querer. Sim, a família, todos dispostos a viver esse sonho junto com Porque, ele, né? querendo ou não, é um sacrifício muito grande você estar na Copa do Mundo. E você estar na Copa do Mundo sendo o Messi, né? Porque não é você vai ser banco. Não, se o jogo durar 120 minutos, você vai jogar os 120 minutos. Se tiverem 8 jogos de 120 minutos, você vai jogar 8 jogos de 120 minutos. E o Messi não é mais um garoto. O Messi não tá mais no seu auge físico. Você vê na final, o Messi não corria. O Messi esperava a bola no pé, e é claro que tem que esperar a bola no pé justamente porque ele é o Messi. Mas assim, a Marta se vê numa situação muito parecida. Mas eu não sei se a seleção do Brasil vai correr pela Marta. Porque eu não sei se a seleção do Brasil tem essa qualidade o suficiente para poder ter uma jogadora que não vai correr em campo. A seleção da Argentina recheou o time de meio campo, porque daí tinha um Messi com mais liberdade. Tinha um time bem defensivo, para quando tivesse que ser ofensivo, você tem o Messi, que daí você só precisa dele no ataque que ele resolve. E ele resolveu em 7 jogos. No 8º jogo ele não conseguiu resolver e a Espanha foi campeã. Então eu não sei se a seleção brasileira vai ter essa disposição e essa qualidade de elenco que a Argentina tinha para você poder ter um jogador que não vai correr tanto, que vai deixar um lateral livre, que vai deixar uma posição livre. Não sei se a seleção brasileira vai conseguir, com 10, correr por 11. A seleção da Argentina conseguiu. Conseguiu isso na Copa de 22 e conseguiu isso na Copa de 26, tanto que foi para a final. Mas a seleção da Argentina também vai ser extremamente desmontada para a Copa de 2030. O Scaloni falou que não sabe se volta. O Dibu Martínez falou que não sabe se volta. O Otamendi anunciou a aposentadoria da seleção hoje. Então vai ser uma seleção muito modificada. Então talvez o Messi viva a mesma situação que a Marta viveu, que a Marta vai viver agora na Copa de 27. Porque essa seleção de 26 corre pelo Messi. Tem que ver se a de 2030 vai correr. Então são aqueles sacrifícios que você tem que ir fazendo. E vai começar a ser construído, a gente espera, né, um novo ciclo e que seja do zero para o futebol brasileiro em termos de Copa do Mundo. Eu vou até aproveitar que o Fabiano está com a gente aqui no apito final. Ontem, durante a transmissão de Coritiba e Palmeiras, o Léo Gens até comentou, né, que o Carlos Miguel fez boas defesas aí, principalmente no primeiro tempo, e falou sobre ele, né, sobre o nome dele num próximo ciclo de Copa do Mundo. E aí foi questionado, poxa, mas você acha que ele tem mais chance que o Hugo Souza? Então, será que o Hugo, por ter ficado de fora dessa Copa, Fabiane, estar na pré-lista, ter participado de amistosos, você acha que vai ter dedicação extrema da parte dele durante esses anos aí para estar no novo elenco da seleção brasileira? Ele vai ter 31 na próxima Copa, né, Ana? Então acho que tempo de sobra ele tem para se preparar e quem sabe se consolidar como um pilar desse time do Ancelotti, né? Lembrando que antes da Copa foram 5 convocações, ele esteve em todas, então acho que tem motivos de sobra ali para acreditar de que vai se manter nessa posição. Só da Copa que de fato ele ficou fora e há a possibilidade também até de uma troca na comissão técnica da seleção com a saída do Tafarel, que é o responsável por preterido pelo Everton a essa altura do Mundial. Em outros momentos ele chegou a convocar o Bento, que também acabou ficando fora da Copa, mas
certamente tanto o Hugo, quanto o Carlos Miguel, quanto o John serão goleiros observados de perto para essa próxima Copa do Mundo e quem sabe já para essa lista de setembro. Hoje não foi um grande parâmetro, né, Ana? Não precisou fazer nenhuma defesa, o Remo não deu trabalho para o Corinthians, mas não vai faltar oportunidades para ele se provar para o Ancelotti, pelo menos até essa próxima lista que vai ser divulgada no final do mês que vem. Pois é, no próximo desafio aí do Corinthians, a gente acha que ele vai trabalhar bastante, né? Que seja um jogão de bola aí em Salvador. 10h17, esse é o apito final. O Luiz Fabiani está lá na sala das entrevistas aguardando aí o técnico Fernando Diniz para falar sobre a partida de hoje no Brasileirão. A gente vai para um break rapidinho. Futebol é na Bandeirantes. Você acompanha aqui na Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Nos camarotes da Soccer Hospitality, cada jogo de futebol vira uma experiência única. Espaço prêmio, open bar, open food, conforto, presença de ídolos e uma visão privilegiada do jogo. Aqui é outro nível, com certeza. Já ouviu falar de Fielzone, Fanzone, Camarote dos Ídolos e o Boteco Santista? Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Camarotes por todo o Brasil. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. Pode comemorar, amigo! Chegou a hora de conquistar o carro dos seus sonhos. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. É o seu 0 km com parcelas planejadas e a confiança do consórcio oficial Volkswagen. É a sua chance de fazer um negócio campeão. Faça agora uma simulação em consórciovw.com.br e corra atrás do seu sonho. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Quem entende de moto sabe, quando a peça é boa, você conta com ela. E quando a marca tem muita peça boa, você continua contando. Quer ver? 1. Kit transmissão com coroa, corrente e pinhão. 2. Cabos de comando. 3. Amortecedor. 4, 5 e 6. Pastilha, disco e patim de freio. Porque Nakata traz o desempenho da marca líder em suspensão, agora também em motopeças. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Pode contar e continua contando. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Tem lugar que representa São Paulo sem precisar explicar. A 1900 é um deles. No som das boas conversas, na casa cheia, na mesa que se movimenta entre entradas, brindes e expectativas. Depois vem as pizzas que já fazem parte da memória de muita gente. A gratinata, a trentacinque e no fim, o giro mille, porque tem noite que merece ir além da pizza. No salão ou no delivery. É assim que São Paulo vive a 1900. É mais que uma pizza, é 1900. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Você acompanha aqui na Bandeirantes, apito final.
Já de volta com o apito final na Bandeirantes, são 10h22, horário de Brasília. Agradecer a nossa audiência sempre no Dial. Só lembrar mais uma vez, em São Paulo, 107.3 é a frequência da Bandeirantes. Nossos ouvintes sempre acompanhando a gente aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial com imagens. Vamos lá para a Neoquímica Arena, na sala das entrevistas, chamar o Luiz Fabiani para ver se tem algum sinal de Fernando Diniz por aí, Fabiani. Sem sinal, viu, Ana? Nem mesmo os assessores de imprensa do Corinthians por aqui. E o Fernando Diniz tem esse hábito mesmo. Então, tudo dentro da normalidade. Vai dar uma horinha, daqui cerca de 7 minutos desde o apito final. O Diniz deve estar reassistindo alguns lances do jogo antes de aparecer aqui na sala de entrevistas coletivas. Mas assim que ele aparecer, pode deixar que eu chamo e a gente vai ouvir o técnico do Corinthians. Com certeza. Obrigada, viu, Fabiane? Muita festa na Neoquímica Arena hoje. O torcedor, como sempre, né? O torcedor corintiano apoiando a equipe, compareceu para essa volta aí depois da pausa da Copa do Mundo. Vamos lá, é o seguinte, falando em volta, né, depois da pausa, o São Paulo não foi muito feliz ontem. Começou vencendo a partida com o Atlético Paranaense, mando de jogo do São Paulo, mas acabou rolando a bola em Bragança Paulista e aí levou a virada. Tem um confronto difícil no Maracanã com o Flamengo, também está lá figurando entre os toppers da tabela. Vamos ouvir do Guilherme Agrela aqui no apito final as informações do São Paulo, então. Boa noite para você, Agrela. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no apito final. Vamos lá falar deste São Paulo que teve uma notícia ruim nesta quinta-feira referente ao zagueiro Rafael Tolói. Sofreu um estiramento na posterior da coxa direita e está fora do confronto contra o Flamengo no próximo domingo, 6h30 da noite, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Ele deixou o campo ainda no primeiro tempo do jogo contra o Atlético Paranaense. Na última quarta-feira, derrota de virada do tricolor por 2-1. E agora vai desfalcar a equipe. Um zagueiro que está chegando no São Paulo, mas que ainda não foi anunciado, oficializado justamente devido ao transfer ban, é Domingos Duarte, de 31 anos, que jogou a última temporada pelo Getafe da Espanha. Ele é português, tem já tudo assinado com o tricolor paulista, deve ser anunciado aí, claro, ao longo dos próximos dias, das próximas horas, porém não pode ainda ser registrado como novo reforço do São Paulo, justamente pelo transfer ban vigente aí na FIFA, pelo não pagamento da primeira parcela da compra de Marcos Antônio junto à Lazio da Itália. Então o São Paulo trabalha agora nos bastidores para pagar essa dívida, para derrubar esse transfer ban, para que o Domingos Duarte seja aí o quarto reforço oficial e registrado do São Paulo para este segundo semestre de 2026. Além disso, o tricolor paulista que, contou ali com uma derrota importante e frustrante, pelo menos para o técnico Dorival Júnior contra o Atlético Paranaense. O Dorival que falou sobre essa virada, sobre a necessidade de assumir a responsabilidade e sobre o momento também no extracampo do São Paulo Futebol Clube. Olha, eu acho que todos os jogos, cada um tem as suas características próprias. Nós temos que ter consciência, até porque eu fui ex-atleta, que essas situações, nós atletas, temos que buscarmos uma solução. Nós temos que nos sentirmos um pouco mais responsáveis pelo momento que o clube vem passando. Eu acho que isso eu já fazia quando atleta e continuo fazendo hoje comandando um grupo. Nós temos que ter consciência que em determinados momentos nós precisamos de algo mais de todos nós. E é esse o momento que o São Paulo tá precisando. Então está na hora de nós também respondermos, até porque de uma maneira geral houve uma preparação em todos os aspectos, envolveu a participação de todas as pessoas que estão dentro do nosso centro de treinamento, e eu tenho certeza que foi muito bem aproveitado. Naturalmente que alguns fatos acontecem dentro de uma partida que às vezes fogem ao controle de nós que estamos ali fora, mas não podemos nos omitir em relação a responsabilidades, e o nosso grupo de atletas também tem que ter em consciência que vai depender muito de uma postura ainda diferente daquilo que foi apresentado, que não foi suficiente para que pudéssemos inverter esse momento que nós estamos vivendo. Olha, não é uma situação saudável, mas nós não podemos
ficarmos apontando uma situação como essa como o principal responsável por esse momento. Nós não temos esse direito, de maneira nenhuma. Nós tivemos um período longo, pré-treinamentos, pré-trabalhos. Eu acho que o que foi visto no primeiro tempo foi muito daquilo que foi desenvolvido. O jogo se resumiu a 5 minutos que nós tivemos um apagão praticamente. Então, assim, o primeiro tempo foi em razão também, existia o mesmo problema e aconteceu de uma maneira completamente diferente. Então, nós temos que ter consciência que nós temos que assumir essa situação e não ficarmos apontando a nada e a ninguém. Que é saudável ao clube? Não, jamais. Nunca foi, nunca será. Passei por esse problema também agora há pouco tempo. Parece que os movimentos se repetem, só mudam os endereços. É uma situação que não é favorável a ninguém, nem ao torcedor, tampouco à diretoria, jogadores, comissões, enfim. Mas nós temos que enfrentar e temos que ter consciência que pessoas estão trabalhando para resolverem essas situações. São Paulo que, claro, não conta com Rafael Tolói para o jogo contra o Flamengo, mas deve ter, de resto, todo mundo à disposição para esse jogo importante. O tricolor paulista precisa voltar a vencer, não conquista 3 pontos há um tempo no Campeonato Nacional e caiu para a 9ª colocação com apenas 25 pontos somados. Viu, Ana? Obrigada, viu, Agrela? Guilherme Agrela com as informações do São Paulo, que vai a campo no fim de semana pelo segundo turno, já a 20ª rodada do Brasileirão, no Rio de Janeiro, contra o gigante Flamengo. Agora a gente vai chamar o Pedro Cohen aqui no apito final, que tem as informações do Palmeiras, que joga em casa no fim de semana com o Atlético Mineiro. Pedro, boa noite para você. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui em mais um apito final na jornada esportiva, após a jornada esportiva da Bandeirantes. Vamos lá falar deste Palmeiras, porque ontem o Verdão venceu o Coritiba na capital paranaense e agora é mais líder do que nunca deste Brasileirão. Tem 44 pontos conquistados até aqui, abriu uma boa vantagem, tem uma boa vantagem de 7 pontos para o Flamengo, mas é sempre importante da gente lembrar que os flamenguistas ainda têm uma partida a menos do que os palmeirenses. Até por isso, o Palmeiras não pode relaxar neste momento. Claro, não poderia relaxar em hipótese alguma, mas agora ainda menos, né, Ana? Palmeiras que, depois da vitória de ontem, concedeu entrevista coletiva com João Martins, auxiliar do Abel Ferreira, que comentou um pouco sobre o que pensou desta partida de ontem contra a equipe do Coritiba e a vitória do Verdão contra a equipe Coxa Branca. Dá essa capacidade ao Palmeiras e ao Coritiba, porque o Coritiba também jogou muito bem, criou-nos muitas dificuldades. Nós sabíamos que eram os volantes que se mexiam muito, que criavam muitos desequilíbrios. Tínhamos que fechar muito bem o corredor da bola, porque a cada virada que fizéssemos, principalmente se o Josué tivesse aberto do lado contrário, ia sair perigo. É um jogador tecnicamente muito forte, cruzamentos, então tínhamos que estar muito preocupados em fechar o corredor da bola, em controlar os volantes e em marcar na área, porque o Coritiba é das equipas que tem feito melhor futebol neste Brasil, tem praticado muito, muito bom futebol e nós sabíamos que íamos ter muita dificuldade e passámos os últimos 20 minutos, tivemos muita dificuldade. Controlámos mais baixo, controlámos os cruzamentos. Claro que com 3 zagueiros é mais fácil controlar os cruzamentos, isso ajudou-nos, mas era controlar principalmente os volantes que não conseguissem construir e sempre que os pontas recebessem bola, que são pontas rápidos, o Breno já conhecemos bem, era evitar esse confronto de 1 contra 1. No primeiro tempo ele conseguiu lá 3, 4 movimentos que nos criou perigo, mas estávamos preparados para isso e fomos uns justos vencedores porque conseguimos condicionar muitas as mais-valias do Coritiba. Eu vou falar enquanto João. Enquanto João, primeiro, não é um assunto que me diz respeito. Segundo, eu gosto muito de trabalhar com o que temos e o Danilo é uma suposição, mas claro que já o conhecemos muito bem e nós queremos os melhores jogadores possíveis para nos ajudar, mas os melhores jogadores possíveis hoje são os nossos.
Este João Martins, Ana, o Palmeiras ainda tenta se reforçar para a sequência da temporada. O grande sonho da comissão técnica de Abel Ferreira e também da presidente Leila Pereira é o Danilo, volante do Botafogo, que foi à Copa do Mundo inclusive, mas o presidente do Botafogo concedeu entrevista ao Jorge Nicola, ele disse que o Danilo não está à venda. Então vamos ver aí o desenrolar dos próximos capítulos dessa novela, viu, Ana? Verdão volta a campo no próximo domingo, dia 26 de julho, às 7h30, contra a equipe do Atlético Mineiro. Na quarta-feira, dia 29, pega o Vitória, estes 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, e aí depois, aí sim, voltando com a programação de partidas mata-mata, oitavas de final da Copa do Brasil, dia 2 de agosto contra o Fortaleza, e no dia 12 de agosto, às 7 horas, Palmeiras e Cerro Porteño pela Copa Libertadores da América. Ana, um abraço, tchau. Abraço, obrigada, Pedro Cohen com a gente na Bandeirantes. Vamos à Neoquímica Arena ouvir o técnico Fernando Diniz. Só agora, a gente já vinha treinando essas situações antes da parada. Eu gostaria de falar sobre esse tempo que às vezes a mídia repercute de uma maneira assim: o time treinou 25 dias para jogar e 25 dias são suficientes para você fazer um monte de coisas, e não tem nada a ver isso. Nada a ver. Eu acho que assim, a minha grande pré-temporada talvez tenha sido o momento que eu cheguei e aquele monte de jogo junto, e a gente conseguiu ir treinando no meio do caminho e fazendo correções pontuais. Porque se a gente reparar agora, a gente praticamente ficou 60 dias sem ter jogo. E a gente ficou praticamente um mês e depois treinou 20 e poucos dias para poder estrear. Os jogadores chegaram, então a gente tinha que dar exame laboratorial, exame físico, gastamos 3 dias com isso, e aí resgatar a melhor forma física dos jogadores, a forma técnica, e a parte tática a gente começou a trabalhar semana passada, assim, então fizemos umas 4, 5 sessões de treinos muito específicos de parte tática, e você não faz mágica com esses dias todos. Eu acho que a gente conseguiu voltar nessa condição por alguns motivos. A gente já tinha treinado situações como essa. Se você pegar o jogo do Peñarol aqui, a gente teve um primeiro tempo bem parecido com o de hoje. A gente terminou jogando muito bem contra o Grêmio, também atacando com muita gente, principalmente depois que a gente tomou o gol lá, e o segundo tempo a gente saiu muito bem de trás e chegava com muita gente na frente. Então, assim, é uma soma do que a gente treinou e do que a gente jogou no primeiro momento que eu cheguei, a maneira como os jogadores se cuidaram nas férias, que chegou todo mundo numa condição razoavelmente boa, e mais esse pedaço de preparação. Então, essa soma dessas coisas que fez com que a gente fizesse hoje um primeiro tempo excelente, um segundo tempo razoável só. Diniz, boa noite. Iago Rudá, do GE. Eu queria falar justamente sobre essa diferença do primeiro para o segundo tempo, que você classificou como razoável, para entender assim, os estímulos que você tem dado para o Corinthians nesses treinamentos, e o que é mais importante para você? A pressão ofensiva que o Corinthians conseguiu imprimir no primeiro tempo, ou o controle tático que o Corinthians conseguiu colocar no segundo tempo? O que é mais importante no seu trabalho e o que é mais difícil de trabalhar? Obrigado. Eu acho que a pressão é um controle tático também. Eu não acho que no segundo tempo a gente teve um controle tático. A gente baixou a intensidade em todos os sentidos. E aí, soube controlar a marcação, obviamente o time se defendeu muito bem. Praticamente não teve nenhuma chance de gol, o Remo. Mas não foi um controle que se a gente não conseguir jogar, a gente vai ter que marcar bem, né, como fez. Mas não era uma previsão, era previsível, de uma certa forma, de baixar o ritmo, mas não foi isso que a gente queria que tivesse acontecido no segundo tempo. Eu gostaria que o time tivesse continuado pelo menos mais um pouco de tempo com uma intensidade mais alta. Mas é o primeiro jogo, obviamente que os jogadores também, depois do primeiro tempo e com 3-0, tem uma certa acomodação do resultado, tem um desgaste físico, porque é o primeiro jogo depois de 2 meses praticamente que eles estavam jogando. Então, assim, se você pegar na soma geral dos 2 tempos, foi um jogo muito bom do Corinthians. Diniz, aqui à sua direita, boa noite. Luiz Fabiani, da Bandeirantes.
Os seus posicionamentos antes da janela de transferência sempre foram de uma importância maior de manter o elenco do que propriamente de contratar jogadores. Os posicionamentos públicos da diretoria, até mesmo a situação financeira do clube, dizem que o clube tem que fazer algumas vendas significativas, seja agora ou ao final da temporada. Até que ponto você e a diretoria do Corinthians estão alinhados para essa janela que vem quanto à saída de jogadores e essa necessidade do Corinthians em vender? Eu acho que a gente está muito alinhado. Eu sei que o Corinthians precisa vender alguém. Talvez um jogador e tem que ser um jogador que entre um recurso grande para poder valer a pena. Então eu sempre soube disso. Se a gente pudesse segurar todos, para mim seria ótimo. Mas eu não sei até que ponto o Corinthians vai conseguir. E se tiver que saia apenas um. E se a gente conseguir contratar alguém pontualmente, a diretoria também está se esforçando para fazê-lo. Diniz, aqui do ladinho. Boa noite, Bianca Molina, Canal Gold. Ainda indo nesse sentido, a gente pôde acompanhar a parte do treinamento aberto, né, na última segunda-feira, e a gente viu que, em boa parte do tempo, tu ficaste conversando com o presidente do clube, Osmar Stabile. Quero saber como anda essa conversa com vocês em relação ao transfer ban, que hoje o Corinthians não tem possibilidade de contratação, mesmo assim tu sentes que a direção do Corinthians está indo ao mercado e dando, né, olhando o cenário para entender o que pode ser feito quando vir a pagar as 4 dívidas. E queria te perguntar qual é a situação do Ranieri e o que o elenco achou do gramado, já que hoje foi efetivamente a primeira amostra, né, depois de a reforma. Obrigada. O gramado hoje correspondeu bem. Tava na segunda-feira, a gente achou um pouco estranho, estava um pouco mais alto, ainda estava um processo precisava fazer uma descompactação maior do gramado. Eles fizeram e estava em boas condições. Não está ideal, mas a gente acredita que mais alguns jogos que a gente vai jogar aqui, ele vai ficar em condições plenas. Então ele atendeu de maneira satisfatória no jogo de hoje. Em relação ao transfer ban, que eu sei assim, a diretoria está se esforçando ao máximo para poder resolver essa situação. Diniz, aqui, boa noite, Henrique Vilhote, Central do Timão. Diniz, ainda na esteira das 2 perguntas anteriores, sobre questão de janela de transferências e tudo mais, você falou sobre vender apenas um atleta, se possível, em relação a um atleta de valor maior. Mas, no meio de campo, você tem 2 dos atletas que são mais apontados a rumores de transferências, que são o André e o Breno Bidon. Pensando na eventual perda de um dos 2, ou até dos 2 eventualmente, como você já prepara o elenco para uma eventual perda de um desses atletas? Como você analisa um eventual substituto para essa função que é tão importante no seu jogo de meio campo? A gente tem o jogador que a posição que a gente tem mais jogadores é nessa posição, mas a gente não tem risco de perder os 2. Se perder, vai perder um só. Opa, Diniz, boa noite. Yuri Medeiros, da Itatiaia. Por conta dos transfer bans, existe a possibilidade do Corinthians ou não contratar nesta janela, ou fazer poucas contratações, 1, 2 jogadores, enfim, não reforçar tanto o elenco assim. Com esse cenário, você e a sua comissão técnica, vocês cogitam promover jogadores da equipe sub-20, jogadores que você está observando, como Luizinho, Iago, Bahia, pela escassez, pela falta de reforços, vocês trabalham com essa possibilidade, promover de forma fixa na equipe profissional? Obrigado. Em todos os lugares que eu trabalhei, eu tenho um olhar para as categorias de base, então não vou olhar por conta do transfer ban. Eu vou estar sempre olhando. E, obviamente, que a gente tem que ter cuidado para lançar, averiguar se o jogador está pronto para ser lançado, se vai corresponder. Isso está sendo feito desde o dia que eu cheguei aqui. Diniz, boa noite. Té Bueno, do Bate-Fundo Esportivo. Parabéns pela vitória. Você comentou sobre essa parada da Copa do Mundo, que ela é muito importante para vocês descansarem e para vocês fazerem alterações. Queria saber, tendo em vista a partida de hoje, a grande vitória do Corinthians aqui, você acha que já surtiu algum efeito hoje, esse tempo para descansar, esse tempo para treinar, fazer correções do primeiro semestre, treinar novas estratégias, novas formações, enfim? Então, eu falei isso lá, eu aproveitei a primeira pergunta e contextualizei justamente o que você está perguntando agora. Não existe mágica com 25 dias para ninguém.
essas críticas que eventualmente vão fazer em alguém que perdeu o jogo, elas são muito infundadas. Fala assim, é uma crítica que cabe para o torcedor, mas para quem é do meio do futebol, vocês não deveriam fazer. Então, geralmente quem perdeu 1, 2 jogos, o que fizeram? 1 mês, 25 dias. Não tem muita coisa para fazer. Os jogadores descansaram 1 mês, que eu disse, aí você vem, você tem que recuperar, os jogadores têm que treinar e também tem que descansar, não dá para você treinar direto. Então nós pegamos os primeiros dias, fizemos treinos, os 2 períodos, em boa parte deles, e depois desses 10 dias a gente teve que dar uma folga, senão você estoura o jogador fazendo a intertemporada. E depois tem que ir baixando a carga de treinamento e fazendo ajuste tático, mas não é uma coisa que você vai sair porque teve esse período e o time que não estava bem agora vai ficar ótimo. Não existe isso. Eu falo para você, o Corinthians, ele vai somando, na minha chegada, vai somando aquilo que a gente trabalhou desde o começo. Se fosse só esses 25 dias, a gente jamais ia fazer o primeiro tempo que fez. Impossível seria. É muito argumento tático para jogar, que as coisas vão se sedimentando. E também foi só um jogo. A gente, domingo, é uma outra partida, um outro cenário, a gente tem que preparar o jogo e procurar crescer, corrigir o que aconteceu hoje, procurar e achando soluções jogo a jogo, e jogos vão acontecendo, você vai fazendo correções, mas não existe isso dos 25 dias, for a coisa determinante para a gente poder fazer um jogo que a gente fez hoje. Não é isso. Diniz, boa noite, Beatriz Mainetti aqui do portal Meu Timão. O Corinthians apresentou uma melhora tanto defensiva quanto ofensiva significante desde a sua chegada. Só para contextualizar, hoje o Corinthians chegou a 23 gols com você no comando e feitos na realidade, né? Tinha apenas 21 antes de você chegar e tem apenas 12 gols sofridos com você contra 19 antes, isso tudo em 2026. Eu queria pedir uma avaliação do trabalho realizado até aqui e perguntar se esse time do Corinthians já tem a sua cara. Muito obrigada. Minha cara eu já falei para vocês, vou repetir. Minha cara é um time que tenha vontade, que tenha coragem, que seja solidário. Então essa cara teve desde o primeiro treino e do primeiro jogo contra a Platense. Os argumentos táticos eles vão aparecendo conforme o tempo vai passando, os jogos e os treinamentos, que a gente vai aproveitando. Então tem uma tendência da gente ir dominando mais as fases do jogo conforme o tempo passa e a gente consegue fazer as correções nos treinamentos e nos jogos. Diniz, Márcio Reis aqui, Rádio Craque Natura 17. Por mais que você diga que vai sair apenas um jogador, ou possivelmente será só um jogador que saia, o Corinthians precisa fazer caixa. E são 180 milhões que é previsto para entrar, ou seja, alguns jogadores terão de sair. Você acha que você, a parte do treinador, um time que está com 4 transfer bans, não consegue contratar nesse momento, e tem essa eminência de jogadores saindo. Para você, uma solução seria, caso você perca mais de 2 jogadores, optar por um campeonato só? Não, essa não é uma solução, nunca foi para mim. Obviamente, você não tem certeza do que vai acontecer. A gente vai procurar fazer o melhor possível para caminhar nas 3 frentes. E como você disse, a gente deve se perder poucos jogadores. O Corinthians, obviamente, vive um momento financeiro delicado, todo mundo sabe disso, senão não teria 4 transfer bans. Isso é uma coisa, um acúmulo histórico, que recai agora sobre essa diretoria. E eles estão tentando fazer o melhor para poder nos ajudar e tocar o clube. Então, se tiver que vender um outro jogador, vai vender, a gente vai procurar fazer o que for possível para que essa perda não seja sentida. Diniz, aqui, Bismarck Rodrigues, Rádio Coringão. Foi noticiado recentemente que teria o desejo, né, do staff do Guinegão dele ser vendido nessa janela ou na próxima, né? E ele não foi relacionado para a partida de hoje. Gostaria de saber se tem a ver com isso, se é um jogador que você e a comissão e a diretoria entendem que está com outra mentalidade, outro pensamento nesse momento. Obrigado. Eu não entendi, teve horas que eu não entendi algumas palavras que você falou, do staff do Guinegão, você falou? Isso. Foi noticiado recentemente que teria um interesse em vendê-lo nessa janela. Então, isso eu não sei. E o final da pergunta, como é que foi? Se foi, esse é um dos motivos para ele não ter sido relacionado na partida de hoje. Não, nem estava sabendo, então esse não foi motivo. Eu vou fazer
Na medida que os treinamentos vão acontecendo, eu vou avaliando e vou procurar trazer sempre os jogadores que eu vou sentindo que tem mais chance de contribuir para aquele jogo. E o Guinegão está bem nos treinamentos, como outros jogadores estão bem, mas a gente não consegue trazer todo mundo. Ô Diniz, eu não gosto de fazer duas em uma, mas eu preciso abordar dois assuntos que não foram tratados ainda. Primeiro, é mais tranquilo. A jogada do 2-0 foi um puta de um contra-ataque bem feito. Lá começa com Caio César, se não me engano, na lateral direita, e termina com ele fazendo o gol. Bandeira ia cometendo um pecado, o gol foi validado pelo VAR. Eu queria saber se você, como técnico, está orgulhoso desse lance, dessa jogada. E sobre Memphis Depay, o caso está com a diretoria, obviamente, mas como isso impacta no seu planejamento, nesse futuro próximo, e você acredita que teremos uma definição na segunda-feira? Bom, não sei quanto que vai ser a definição. O que eu posso falar do Memphis, o que eu falei desde que eu cheguei aqui, seria muito bom a gente contar com ele, um jogador totalmente diferenciado, decisivo nos momentos importantes. Então, se a gente conseguir contar com ele, vai ser ótimo para nós. É o que a gente espera. E a diretoria está tocando isso também da melhor forma. Em relação ao gol, foi um gol bonito. O primeiro gol foi bem bonito também. A equipe criou muita situação de gol no primeiro tempo hoje. Eu acho que eu fiquei bem feliz da maneira como as jogadas foram construídas. Diniz, boa noite. Antônio Vinícius, Auriverde Brasil. Sobre um jogador de hoje, gostaria de ouvir você falando sobre o André, que durante o primeiro semestre acabou tendo aqueles problemas de expulsão e tudo mais, mas que nos últimos jogos, contra o Grêmio, antes da parada, fez 2 gols, hoje também fez um grande jogo. Queria te ouvir um pouco sobre a atuação do André e sobre esse bom momento que ele tem vivido nas últimas partidas, se você conversou com ele, o que foi determinante para ele voltar a ter uma sequência de boas atuações. Obrigado. Eu acho assim, não tem uma coisa determinante, uma coisa só. Eu acho que é o tempo, o esforço do André, a maneira como ele se comporta nos treinamentos e principalmente o imenso potencial que ele possui. É um jogador que tem tudo para fazer carreira na Europa. É um jogador que tem muita energia física, tem muito boa técnica, tem um talento natural para se aproximar da área e fazer gols, que é uma coisa muito rara de jogadores da posição dele. Então o André tem tudo para brilhar e muito numa carreira internacional. Diniz, Lucas Belotti da Rádio Band News FM, boa noite. Quando você chegou no Corinthians parecia até uma outra realidade, né? Mas agora o time está em 7º, muito próximo de uma zona de classificação para a Libertadores e próximo de praticamente todos os times, exceção a Palmeiras e a Flamengo. Queria te ouvir sobre esse momento no Campeonato Brasileiro, o almejo do Corinthians agora, garantir essa vaga na Libertadores, talvez tentar uma pontuação para se aproximar desses 2 primeiros, e o seu nível de satisfação de deixar uma parte de baixo, uma briga contra o rebaixamento, para uma briga por uma vaga na Libertadores em 4 meses de jogo, sem contar a Copa. O nível de satisfação é alto, porque o Corinthians, pelo tamanho, pela grandeza, por tudo, pela sua história, é muito ruim quando fica na parte de baixo da tabela de classificação. Então a gente está fazendo de tudo para colocar o Corinthians onde ele tem que estar. E a gente vai sempre olhar jogo a jogo e procurar fazer o melhor possível. A gente tem um Bahia, jogo difícil na Fonte Nova, que a gente vai procurar fazer o nosso melhor. A gente vai tratar um jogo de cada vez e entregar todas as nossas energias para que as coisas aconteçam de maneira positiva. Aqui, Diniz, Daniel Soares, aqui no fundo. Mais uma vez falando sobre o Breno Bidon, hoje participando novamente de Gol. Um novo ciclo de seleção brasileira começa em breve. O Bidon é um dos jogadores mais valiosos aí do Corinthians. Você tem essa conversa com ele de ficar no Corinthians, talvez pensando em seleção, já que tem uma próxima convocação já em setembro. Seria o melhor você ver o Bidon pronto já para estar nesse ciclo, a partir para a próxima Copa do Mundo? Eu vejo que ele tem tudo para estar no próximo ciclo. E ele continuando a fazer o que ele vem fazendo, principalmente desde o ano passado para cá, ele é um postulante claro aí para poder fazer parte do próximo ciclo. E não só ele, eu acho que Mateuzinho, Bidu, André, tem muita gente no Corinthians que tem possibilidades de Hugo Souza nem se fala, que já podia ter estado já nessa Copa. Eu acho que tem muita gente que pode sonhar e realizar esse sonho. Obrigado, Diniz. Boa noite a todos. E vai Corinthians.
Tá, então, o técnico Fernando Diniz encerrando a entrevista coletiva na sala de entrevistas da Neoquímica Arena. Vou chamar o Luiz Fabiani, inclusive, para pedir o destaque final dele, Fabiani. É isso, Ana. Com a vitória, o Corinthians pega o elevador na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, vai à 7ª posição e agora já começa, é claro, a almejar o confronto contra o Bahia no final de semana, domingo às 4 da tarde, na Arena Fonte Nova. Valeu, Ana. Um abraço. Obrigada, Fabiane. Um abraço para você. Faltando 10:11, break rapidinho. A gente volta já com informações do Santos para você aqui no Apito Final. Você acompanha aqui na Bandeirantes, Apito Final. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Tá na dúvida do que dar de presente nesse Dia dos Pais? Encontre as ferramentas Wonder que surpreendem. Jogos de ferramentas elétricas, a bateria, cuidados automotivos, organizadores e muito mais. Retribua a dedicação e a paixão de quem ensina e inspira todos os dias com ferramentas Wonder. Wonder! Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Wonder! É Terra! É Terra! Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu 0 km em até 100 meses, sem juros e sem entrada. É sua chance de ter o SUVW mais desejado do Brasil, com parcelas planejadas. Consórcio Volkswagen. Confiança que vira a chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br e dê o primeiro passo. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. A cada 30 segundos, uma mulher liga pra polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Julho é decisão. Tudo na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Tem os playoffs da Sul-Americana com os duelos do Vasco contra Independiente Medellín e Santos contra Universidade Central. E a Série B continua. No ciclismo, as etapas decisivas do Tour de France. Tudo isso em julho na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Você acompanha aqui na Bandeirantes, Apito Final. Já de volta com o Apito Final, faltando 6 minutos para as 11. Deixa eu chamar o Everton Ramos para falar sobre o Santos, que joga sábado com a volta de Neymar, não é isso, Everton? Oi, Ana, tudo bem? Boa noite para você, para o ouvinte ligado com a gente aqui no APF, no Apito Final, para trazer informações do Santos, que teve nesta quinta-feira marcada com não diria que uma polêmica, mas com o Neymar indo às redes sociais
para rebater e de forma ali aparentemente debochar das reações pelo fato do camisa 10 estar disputando um campeonato de pôquer horas antes do Peixe entrar em campo pela Copa Sul-Americana, partida disputada na última terça-feira em Valência, na Venezuela. Passaram-se 2 dias, né? Imagens divulgadas com tudo isso, e o Neymar, claro, também foi bastante criticado por essa situação, ele que não entrou em campo com o Santos, voltando inclusive, se reapresentou na semana passada após um período de férias depois da disputa da Copa do Mundo nos Estados Unidos, e ele usou então as redes sociais para falar e também causar mais polêmica. Vamos ouvir o que disse o camisa 10. Estava aqui me preparando para o segundo treino, lembrei, né, que na minha folga muita gente ficou falando sobre eu ter jogado pôquer e tudo mais, não sei o que e tal. Mas eu trabalhei de manhã, não fui pro jogo, porque eu voltei agora aos treinos. E no dia seguinte tava de folga. Ela ficou falando, né? Enfim, agora eu tô aqui me preparando pro treino. Aí eu quero perguntar pra vocês, né? Posso treinar ou vocês vão ficar coletando também? Ai, cuidado da sua vida! Tá aí, né? E fato é que Neymar deve estar entre os titulares do duelo do próximo sábado contra a Chapecoense. O próprio Cuca, depois da goleada por 4-1 para cima da Universidade Central, admitiu que confirmou, inclusive, a presença do camisa 10 contra a Chapecoense nesse duelo direto, na parte de baixo da tabela. O Santos está ali, na boca da zona do rebaixamento, precisa voltar a vencer. Isso o fez antes da parada para a Copa do Mundo, quando derrotou o Vitória em casa, jogando na mesma Vila Belmiro, duelo que marcou inclusive pela expulsão do Gabriel Barbosa, depois de dar ali, de passar a mão nas partes íntimas. Foi expulso, cumpriu suspensão na semana passada contra o Botafogo e retorna. Assim como parte do elenco ele não viajou para a Valência para o duelo da Sul-Americana, Gabriel Barbosa também será um dos nomes que retorna contra a equipe da Chapecoense no sábado. Então temos esses 2 retornos. Santos que também deve contar com jogadores que foram preservados. Entre eles, o William Arão e Igor Vinícius, 2 nomes. O João Schmidt segue ali em processo de transição física, pode ser uma novidade também no duelo deste sábado contra a equipe de Chapecó, 6h30, Vila Belmiro, que marca inclusive a estreia do impedimento semiautomático no estádio Urbano Caldeira. As 2 partidas deste sábado às 6h30 serão as primeiras a receber esse novo sistema e a gente vai estar lá também para acompanhar e trazer aqui para o ouvinte da Bandeirantes. Além disso, também querendo trazer informações, Ana, do Santos, do duelo de volta na semana que vem pelos playoffs da Sul-Americana. O Santos tentava ali negociar para que a partida acontecesse na capital paulista, mas isso não vai ser possível. E olha que o Santos tentou todos os estádios aqui da capital paulista, viu? O Morumbi, também o estádio do Corinthians em Itaquera, o estádio do Palmeiras na Barra Funda, e além dos 3, né, muitos por causa de cronogramas, de calendários foram vetados, tá? O do Palmeiras vai receber shows na próxima semana, o mesmo fator que impediu com que o Santos jogasse no Morumbi. Agora, o estádio do Corinthians em Itaquera, ele foi, na verdade, rejeitado por parte da equipe da empresa que faz a manutenção do gramado do estádio, já que na quinta-feira o Corinthians também entra em campo. Então, por isso, o estádio foi vetado para ser aí e para ser a casa do Santos no jogo de volta da Sul-Americana, em que o Santos já tem uma larga vantagem, 4-1, tá com um pé nas oitavas de final para enfrentar o Macará do Equador. O Santos tentou ainda, Ana, além dos estádios dos rivais aqui da capital, dos grandes times da capital, tentou também o estádio do Canindé. Só que o Canindé, ele não está regularizado com a Conmebol, ele não segue ali, né, a cartilha da Conmebol, e por isso até mesmo o Canindé não pôde e não poderá receber a partida desta Copa Sul-Americana. Com isso, terça-feira da semana que vem, o torcedor vai ter que voltar à Vila Belmiro, também na Vila Belmiro, o jogo de volta contra a Universidade Central da Venezuela, trazendo um pouco de atualização do Peixe.
aqui no Apito Final, viu, Aninha? Obrigada, viu, Everton? Portanto, Santos vai a campo e você acompanha com a Bandeirantes no próximo sábado. Obrigada pela companhia. Você tá aqui, ó, com o futebol da Bandeirantes. Agradecer a nossa equipe técnica aqui sempre, né, que esteve na nossa jornada esportiva, Apito Final. Na mesa de som, meu querido Rafael Palmeira, na central técnica Caiame Martins e o Beto Rebeck no switcher, Carlos Amaral no digital, Alessandro Awad. Aqui deu. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Bandeirantes. Bandeirantes, 89 anos. No Dial, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Antenados. 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 Olá, está no ar o Antenados aqui pela Bandeirantes, pelo aplicativo Bandplay e também pelas nossas emissoras afiliadas. Eu sou o Danilo Gobato e recebo hoje no programa Caju e Castanha, a dupla que foi criada pelos irmãos José Albertino da Silva Caju e José Roberto da Silva Castanha quando ainda eram crianças. Eles tocavam